agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Agora são 7h05. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Tudo bem aí? Excelente noite para você. Está no ar a jornada esportiva do Portal Futebol Interior, noitada de Série B do Campeonato Brasileiro. 20ª rodada, abertura do segundo turno para Ponte Preta e Atletique, a Macaca encarando o Esquadrão de Aço. Daqui a pouquinho a bola rola, 7h30 da noite, estádio Moisés Lucarelli aqui em Campinas. E você se liga no timaço do Portal Futebol Interior, FI Play, som e imagem, no melhor do futebol. Vamos que vamos nessa transmissão que tem a direção executiva do Elcio Baiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, a coordenação de esportes é do Carlos Corsato, a coordenação comercial, a direção comercial é do Roberto Marcondes, sonoplastia, vídeo do Felipe Marques, nesta jornada esportiva, nesta terça-feira de Série B, 28 de julho
2026. Comigo os comentários vai ser do Frank Francisco, você sempre de carona com ele por aqui. E também o Carlos Corsato chega para apresentar o intervalo FI, o fim de jogo, e para trazer todas as informações também do placar ao vivo do Portal Futebol Interior. 7 da noite mais 6 minutos. A nossa jornada esportiva para Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Pizza do Dadá em Campinas. Pizza é no Dadá. Hiper X-Cap, compre pelo aplicativo e você ainda ajuda o Hospital de Amor. Casa do Perfurador tem tudo para o seu poço artesiano. E placar ao vivo, Futebol Interior, o mais completo. Vamos que vamos para a jornada esportiva do Portal Futebol Interior nessa noite de terça-feira. YouTube Futebol Interior, YouTube Futebol Interior. Dá like, compartilha a transmissão, chega mais na nossa transmissão, tem arquibancada virtual, se quiser também você pode mandar superchat à vontade para participar com a gente. Tem lá também a nossa enquete, quem vence o jogo? Ponte, eu vou colocar Ponte daqui a pouco. Acho difícil, mas eu nunca aposto contra a Ponte. Colocarei Ponte Preta, empate ou Atlético, é a sua opinião que vale lá no YouTube. Futebol Interior, simbora juntos, trazendo para você Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta, Amada, mas tão machucada, maltratada, pisoteada a Ponte Preta nesse calvário da Série B, nesse calvário 2026. A Macaca em 19 jogos, 8 pontos, está a 14 pontos do primeiro time que está fora da zona do rebaixamento. Jogadores a todo momento saindo do clube. Jogador que treina no time titular tem possibilidade de jogar aí um dia antes ou na manhã do jogo. Estou rescindindo o meu contrato. Quero sair do clube. SAF, só Deus sabe, né? E o pessoal continua navegando em águas tranquilas. É isso, a Ponte que não vence, já ó. Eu até perdi a conta, cara. Uma pancada de jogo. A última vitória da Ponte foi no dia 6. Já fazem mais de 3 meses. Foi na sexta rodada. Já fazem mais de 3 meses. O gol foi do Potker, que nem na Ponte Preta tá mais. Nem na Ponte Preta está mais. Lanterna do campeonato. Terminamos. Olha só, hein? Que campanha espetacular. Terminamos o primeiro turno na penúltima colocação. Só que aí começa o segundo turno. No domingo, o América vence o Goiás e a Ponte cai para a última colocação. Bom, nos últimos 8 jogos, são 8 derrotas. Né? Se eu não estou enganado, 8 derrotas, é isso? Ou um empate, 7 derrotas? Não, é isso mesmo. Nos últimos 8 jogos, 8 derrotas. Porque tem a derrota pro Cuiabá, com Edson Boaro, de lá para cá, o treinador... O Márcio Zanardi, né? 7 jogos, 7 derrotas. Mas vamos lá, quem sabe, né? Aconteça o que aconteceu, por exemplo, no primeiro tempo lá contra o Operário em Ponta Grossa, na última rodada. Ontem não jogou bem? Foi bem, né? E depois do segundo tempo entregamos a paçoca, não conseguimos segurar o resultado. Mais uma derrota. É isso. Vamos lá. Ponte Preta já o Frank vai falar, hein? Tá escalada, pronta, definida. Olha, a Ponte tem algumas interrogações aqui, a gente vai tentar desvendar durante a transmissão, tá? Vinícius, mantido no gol, foi bem, né? Foi melhor do que o Guilherme Viana. Júlio na lateral direita, Palácios, Lucas Cunha, Danilo Barcelos, formando ali os 3 zagueiros e Diego Porfírio. Meio campo tem Léo Gomes, André Lima, Elvis. O ataque, Kevson e David da hora. Esse é o time do Zanardi. Guilherme Viana, Gustavo Almeida, Rodrigo Souza, Juan, Nicolas Araújo, Damião, Miguel e Gustavo Teles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só 8 jogadores no banco de reservas. Só 8 jogadores no banco de reservas. Bom, vamos lá. A Ponte que hoje não pode contar com o Brandão, que fez 2 gols na última partida, porque foi expulso no jogo, né? Tomou 2 cartões amarelos, foi expulso. O Daniel Baianinho também tomou o 3º cartão amarelo, tá? E tá fora do jogo. O Murilo Cavalcante tá em transição. Eita, transição demorada essa, hein? Pelo amor de Deus.
Mas vamos lá, o Rodriguinho que estava nas prévias pediu o boné, vazou, e eu não vejo mais Márcio Silva. Não sei se o Márcio Silva tá machucado, mas ninguém fala nada. O Jonathan Cafu também nem aparece mais, né? Então são algumas interrogações aí. É claro que durante a transmissão, se a gente tiver informação, a gente vai trazer para você, tá? Mas são jogadores que não estão aí no time de hoje. Portanto, a Ponte já com o time modificado também com relação ao jogo contra o Operário no fechamento do primeiro turno. Beleza? A Ponte que tem como pendurados o Kevson, que está no time titular, o Miguel, que está no banco, e o Júlio, lateral direito, titular. É isso, né? Lembrando que a Ponte tinha 12 jogadores contratados, né? Mas um também já pediu o boné, foi embora, o volante lá, o Jimenez, né? Então tem 11 contratados, mas tem o tal do transfer ban, a Ponte não pode inscrever. Eles estão, dizem que treinando no estádio Moisés Lucarelli. Agora eu vou falar aqui do adversário da Ponte, o Esquadrão de Aço, o Atletique. De Alex. Jogou muita bola o Alex, hein? Jogou muita bola o Alex e não foi para a Copa do Mundo. Alex de Souza, o treinador do time mineiro. O time mineiro que não tem Sidmar, Rodrigo Gelado e Ronaldo Tavares, que estão lesionados. Esse Ronaldo Tavares é uma fumaça, hein? E o Sidmar é bom zagueiro também. Rodrigo Gelado é bom lateral. Os pendurados para o jogo de hoje, o Jean Cabezas está no time, o Max também, o Marcelo e o Juan Assis. Esse é o time do Alex de Souza, que vai poder contar com o Zeca, né? Mas o Zeca não entra no time titular hoje, não. Não entra no time titular. Ele estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas está de volta à disposição aí do treinador, o Alex de Souza. Eu recebi aqui a escalação do Esquadrão de Aço. Vamos lá. Trazer para você que está conectado com a gente aqui no Portal Futebol Interior. Obrigado pela audiência, viu? Luan Poli. Eu vou passar aqui do jeito... Eu tô tentando montar o time aqui, mas vou passar do jeito que a gente recebeu, tá? Luan Poli, Jonathan Silva, Beleza é o capitão do time, Ian Lucas, deixa eu ver quem mais aqui. Cabezas, Carlinhos, Nova Iguaçu, Flamengo, Vitória, agora tá no Atletique. Max, João Miguel, Enzo, Diogo e... Tem um nome diferente aqui, hein? Cauã Rodrigues. Não é tão diferente assim, não. No banco, Glauco, Douglas Silva, o Zeca que eu falei, e Arlen, o Negruti. Deixa eu ver quem mais. Meu xará Marcelo, o Jota, o Pedro Oliveira, o Jean Paul, o Willy Aponzá, ó, e o Dixon Vera. São jogadores aí à disposição do treinador Alex Souza. O time do Atletique, 5 jogos, nos últimos 5 jogos, só uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. O Atletique. Muito bem. Deixa eu trazer para você aqui, o Atletique, ele está na 12ª colocação, 27 pontos, se vencer vai a 30 pontos e pula para a 8ª posição. A Ponte, ela tem 8 pontos, é a lanterna do campeonato, se vencer, rouba a vice-lanterna do América, vai para 11 pontos também, e aí vai ficar a 11 pontos do primeiro time que está fora da zona da degola. 7 da noite, mais 15 minutos, daqui a pouco vou registrar sua participação, tem intervalo, mas antes a gente vai de carona com ele aqui no Futebol Interior. Ele vai falar com a gente, solta a vinheta, Felipe Marques. Frank Francisco. O FF do Portal Futebol Interior, de carona com o Frank. Tudo bem, Frank? Boa noite. Tudo bem, Marcelo, boa noite, Filipão, mago dos botões aqui. Boa noite, nação Ponte Pretana. Marcelo, hoje eu vim com o peito aberto e vou fazer uma declaração. Eu não vou mais falar o que eu acho. Porque o que eu acho não corresponde com a realidade da Ponte Preta. Não adianta a gente aqui estar preocupado, Marcelo, torcedor estar preocupado, que para quem dirige a Ponte Preta tudo está correto. Nós estamos vendo o mesmo filme do Campeonato Paulista. Olha só, hoje nós abrimos a transmissão, você dizendo que de 12 que estavam contratados, agora são 11. Ninguém foi inscrito, não foi pago o transfer ban.
Gente, olha, parabéns para a incompetência. É inacreditável o que está sendo feito com a Associação Atlética Ponte Preta. Sinceramente, é demais. E sem contar algumas peripécias que a gente observa aqui, né, Marcelo? A gente não pode falar porque ainda não tem informações oficiais, né? A gente só deduz aqui, então nós não podemos falar de dedução. Mas vamos lá, Marcelo. Escalação, ele escalou o que ele podia escalar. No banco, Marcelo, vamos confirmar junto aqui. Eu acho que você errou, faltou um jogador. Vamos lá, Guilherme Viana, Juan, Nicolas Araújo, Gustavo Almeida, Miguel, Rodrigo Souza, Juan, Damião. Não, você colocou 2 vezes o Juan, pô. Coloquei 2 vezes? É. Parabéns pra mim. 9.8, tá vendo? Tô igualzinho, velho. Tô igualzinho. Vocês viram, nação? É isso aí. Ó, no banco, ó. Vamos contar? Pro gol, Guilherme Viana, 1. Gustavo Almeida é zagueiro, né? 2. Rodrigo Souza de volta, volante, 3. Juan, volante, 4. Nicolas Araújo, meio atacante, 5. Damião, centroavante. Tá com a 9, hein? É, certo. 6. Miguel, atacante, 17. Gustavo Teles, volante, 35. mas, peraí, eu perdi a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gustavo Teles, 8. 8. Então, são 8 jogadores no banco de reserva. Geralmente, quando o time joga em casa, ele tem pelo menos 10 jogadores no banco. Mas a Ponte não consegue. Porque o Rodriguinho pediu para sair, o Diego Leão, ele não renovou o contrato, né? Tem o Jonathan Cafu e o Márcio Silva que ninguém explica. Bom, o Jonathan Cafu é reforço. Desculpa, tô sendo real. Enfim, é isso. O capitão da Ponte hoje é o Danilo Barcelos. Muito bem. Vai jogar de zagueiro, hein, Marcelo? Ô, Frank, me dê uma notícia boa da Ponte Preta, por favor. Não tem, né, Marcelo? Não tem, cara? Não adianta. Tudo que nós falarmos de Ponte Preta, para começar, eu hoje vou usar o seguinte critério, Marcelo. Use. O filme é sempre repetido. O que nós vimos no Campeonato Paulista? Debandada, sim. Jogadores contratados que no fim acabaram indo embora, não é isso? Isso. É o mesmo filme que você está vendo agora. Certo. Então, não adianta. Eles não conseguem. Não conseguem. Então é isso aí, Marcelo. Infelizmente, a Ponte virou essa bagunça, essa falta de respeito com a instituição. Às vezes a gente ouve umas coisas tão absurdas, mas o tempo passa, a gente começa a achar que é real, né? Estão querendo desvalorizar para vender barato? Será que é isso? Não. Eu tô viajando, Marcelo. Não, eu acho que é incompetência mesmo. É, né? É incompetência mesmo. Também tô contigo. Eu também acho que é, viu, gente? É inacreditável. Marcelo, eu na enquete aqui, eu fui o primeiro a votar hoje, cara. Foi? Você acredita? E eu votei na Macaca. Eu não votei ainda, mas vou votar daqui a pouco, tá? É que eu tô com tanta coisa pra fazer, cara. E as coisas chegam tudo em cima da hora, né? E mesmo preparando alguma coisinha, você ainda fica com coisa pra fazer. Bom, ontem o Carlos colocou uma foto, um retrato, vamos dizer assim, do gramado do Majestoso, né? Lá na hora da Macaca. E eu falei que eu queria ver o campo, ver o gramado primeiro antes de falar alguma coisa. Alguém tirou aquela foto lá e, sei lá, fizeram alguma coisa de IA, que olha, pelo menos da imagem que eu tenho aqui, o gramado tá horrível. O gramado tá horrível. Então, aquele retrato que tiraram ontem lá, provavelmente foi imagem de IA, cara. Se você não viu a Hora da Macaca ontem, né, depois ou outra hora, você dá uma olhada no retrato que o Carlos colocou ontem lá, na Hora da Macaca. Pelo amor de Deus, não é aquele gramado, é outro. É outro. Só se eu tiver muito enganado, cara. O Fábio tá no estádio, ele mandou aqui pra mim no WhatsApp que o campo hoje tá melhor do que o último jogo que ele assistiu. Então tá bom. Se tá melhor, beleza. Mas eu também tô vendo a imagem contigo, tá difícil de acreditar. A imagem de ontem não tem nada a ver com o que eu tô vendo hoje. Só se brotou lá grama e ficou diferente. Mas tá bom. Gente, eu tô até pedindo pros coleguinhas aqui, me dê uma boa informação, por favor, para eu passar na abertura da jornada esportiva. Me dê. Bidê, papai.
Eu quero falar bem da Ponte Preta. Eu não aguento mais ficar falando só notícia ruim, só informação ruim. Eu não suporto mais, cara. Ô, Frank, eu não vejo a hora desse raio dessa Série B acabar, cara. É dois, viu, Marcelo? Porque realmente é uma tristeza em cima da outra, é uma vergonha em cima da outra. Isso eles conseguem. 7 da noite, mais 21 minutos. Ô, Felipe, tem intervalo, né? Vamos fazer o intervalo, depois a gente já vem com a ficha técnica do jogo. Intervalo, daqui a pouquinho tamo de volta. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior, futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Ficha técnica do jogo. Marcelo Cossato. Estandarte desfraudado. Macaca escalada pronta, definida pelo Márcio Zanardi, que daqui a pouco fala com a gente aqui do Portal Futebol Interior. A gente vai replicar a entrevista que ele deu para a detentora das imagens. Vinícius é o goleiro número 30. Vamos escalar como está na sua tela. Júlio com a número 2. Palácios, contrato renovado de empréstimo até o final do ano, até o final do campeonato, né? Veste a número 23. Lucas Cunha é o zagueiro número 3, é o companheiro do Palácios. O Diego Porfírio é o lateral, mas eu vou colocar como tá lá. Danilo Barcelos é o número 14, capitão do time. Diego Porfírio vai com a 13, Léo Gomes com a 16, André Lima com a 8, Kevson com a 32. Elvis é o 10, David da Hora é o 18. Eu repito a macaca de Vinícius, Júlio, Palácios, Lucas Cunha e Danilo Barcelos. 32, 23, 3, 14. Diego Porfírio, Léo Gomes, André Lima, Kevson.
13, 16, 8, 32, Elvis e David da hora. No banco, à disposição de Márcio Zanardi, que ainda não conquistou um mísero ponto, comandando a Ponte Preta, 7 jogos, 7 derrotas. Guilherme Viana, Gustavo Almeida, Rodrigo Souza, Juan, Nicolas Araújo, Damião, Miguel e Gustavo Teres. A Macaca, lanterna da competição. Durma-se com um barulho desse. 8 pontos em 19 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 15 derrotas. Marcou 14, pior ataque, sofreu 38, a pior defesa. Tem 14% de aproveitamento. A Ponte volta a campo agora só no dia 7. Torcedor da Ponte vai ter um sossego aí de 11 dias. A Ponte joga numa sexta-feira, dia 7 de agosto, 8h30 da noite no Castelão, contra o Vozão, contra o Ceará, pela 21ª rodada. Futebol interior. O esquadrão de aço escalado, pronto, definido pelo Alex de Souza, o Alex Cabeção, era conhecido assim. Luan Poli, número 1, Jonathan Silva, número 3, Lucas Beleze, capitão do time, número 4. Ian Lucas, número 5. O Cabezas é o G. Cabezas. Número 8. Carlinhos, número 9. Max vai com a 11. O número 16 é o João Miguel. João Miguel, número 16. 17, Cauã Rodrigues. 22, o Diogo. E o 23 é o Enzo. Eu confirmo o time do Atletique. Luan Poli, Jonathan Silva, Lucas Beleze, Ian Lucas e Cabezas. Carlinhos, Max, João Miguel. E ainda Cauã Rodrigues, Diogo e Enzo. Banco de reservas tem Glauco, número 12, mais Douglas Silva, Zeca e Arlen Negruti. Tem mais gente aqui, viu? Marcelo, J. Pedro Oliveira, Jean Paul, Willy Aponzá e também Dixon Vera. O esquadrão de aço Atletique, ele está nesse momento na 12ª colocação. 27 pontos em 19 jogos, 6 vitórias, 9 empates, 4 derrotas. Marcou 18, é um ataque que não faz muitos gols e sofreu 17. Tem 1 de saldo, 47% de aproveitamento. O esquadrão de aço volta a campo agora no domingo, dia 9 de agosto, 11 da manhã, lá na Arena do Atletique. Vai encarar o Criciúma. Arbitragem. Vamos lá, arbitragem do catarinense Gustavo Ervino Bauerman, auxiliado pelo Bruno Miller, também é catarinense. Outro catarinense, o Hector Andreu Lisboa Jax, é o assistente número 2. Quarto árbitro é paulista, Gabriel Furlan. E o VAR, o cara que manda na treta toda, é o Felipe George Benetti, ele é carioca. Ficha técnica do jogo. Muito bem, já vai começar a partida, a peleja. Vamos soltar então o Márcio Zanardi falando o treinador da Ponte Preta antes do jogo. Fala, Zanardi. Essas situações aí externas, internas, perdendo jogador também, não é fácil. A gente precisa ser resiliente, é o que a gente vem trabalhando. O último jogo aí já teve uma melhora, fizemos um jogo melhor e infelizmente a vitória não veio. Como eu venho falando no dia a dia, nas minhas entrevistas, é trabalhar, é dar moral para os jogadores, é cobrar bastante deles. Então não existe outra forma a não ser trabalhar, encarar o problema de frente para que a gente possa tirar a Ponte dessa situação. Também tá sem o Brandão, né, que tá suspenso, o Baianinho também não é opção. Verdade, né? Para você ver como ser treinador não é fácil, né? Então quando a gente consegue o Brandão evoluir, fazer 2 gols, aí infelizmente ele foi expulso. Mas faz parte da nossa profissão, faz parte do momento que o clube vive, então é trabalhar. E o da hora vai ter a oportunidade e a gente acredita em fazer um grande jogo. É o que você pode esperar para o jogo de hoje, né? É o que você pode esperar para o jogo de hoje. Márcio Zanardi, vai rolar a bola, Ponte Preta toda de preto, faixa branca no peito, nas costas. O Atletique com o uniforme alternativo, né? Que não é o número 1.
Uniforme todo branco, detalhe em preto também. Rola a bola, posse de bola do time do Atlético e apita o árbitro. Tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Cossato. Eu e você e eu e todo o timaço do Portal Futebol Interior. Bom ter você junto com a gente. Na sua casa, no carro, no trabalho, vem comigo que eu vou com você. Francisco, podemos esperar o que da Ponte Preta no jogo de hoje, Frank? Me fala uma coisa boa, Frank. O de sempre, Marcelo. O de sempre. Tomara que eles me enganem, mas é o de sempre. Começa bem e leva para o lado. Muito bem, a Ponte Preta nesse primeiro tempo defendendo o gol do portão de entrada, consequentemente atacando para o gol da linha do trem, o Luan Poli com um uniforme, um verde um pouquinho mais claro, né? Defendendo, portanto, o gol da linha do trem. É tiro de meta para o time do Atlético, o Esquadrão de Aço. Primeiro minuto quase já deste primeiro tempo. Agora sim, primeiro minuto deste primeiro tempo. Posse de bola para o Atlético, recupera a posse de bola, Macaca, bola com o Júlio. Pelo lado direito, soltou para Kevson, trabalhando com a perna esquerda aqui pelo lado direito, saiu com bola e tudo, a bola se perdeu, foi embora. É lateral, posse de bola favorece o Esquadrão de Aço. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Papai do céu, agora que eu consegui arrumar esse time do Atlético aqui, meu Deus. Olha a ponte, campo de ataque pela esquerda, vem por ali com o Porfírio, vai pra cima da marcação, bate na zaga, sobra. É pro time do Atlético, dominando por ali o Lucas Beleze, dá um bico na bola, tira dali, manda essa bola pro campo de ataque, pra corrida do Carlinhos. Já jogou no Flamengo, hein? Estava no Nova Iguaçu, naquele time que tinha Sérgio Rafael como zagueiro, né, que foi vice-campeão carioca. Posse de bola para Ponte Preta com o Lucas Cunha. Espero que você não falhe hoje, viu, meu querido? Posse de bola pelo lado esquerdo, Danilo Barcelos. Jogando aqui pelo lado esquerdo. Levanta a cabeça, alonga o passe, toca lá na frente pro Júlio. Fez a finta, lindo chapéu, invadiu a grande área, para cima da marcação. Kevson bateu pro gol, espalma o goleiro. E na sequência, Sega Jaga, mete a cabeça na bola, Luan Poli. Pega, faz a defesa. Kevson, uma bola diferente, uma bola cheia de curva. Luan Poli já trabalhou, fez a primeira defesa no jogo, hein, Frank? Pegou bem na bola ali. É o que eu tô falando, Marcelo. O time da Ponte é surpreendente, né? Pergunta rápida, Marcelo. Sérgio Rafael ou Lucas? Sérgio Cunha. Rafael. Posse de bola lateral para o time do Atlético. Pelo lado direito com o Diogo. Cabeludo, Diogo, hein? Inveja que eu tenho de quem é cabeludo. Solta a bola para João Miguel. Deixa aqui no campo defensivo para Enzo. Enzo domina para o time do Atlético. Toca essa bola, longo passe. Lá na frente para o Cauã Rodrigues. Vai para cima da marcação. O Júlio, a bola vem para Palácios. Palácios toca para Lucas Cunha. Dá até frio na barriga, fi. Para Danilo Barcelos, aqui na quarta zaga. Bico esquerdo da grande área. Levanta a cabeça, dá um bico na bola. Longo passe para o David da hora. Zagueiro faz a cobertura. Luan Poli sai do gol, faz a defesa. Esse Luan Poli é experiente, né? Já jogou em várias equipes do futebol brasileiro. A imagem da TV mostra ali. O que é aquilo? Sal grosso? Parecia vidro, Marcelo, se eu não tiver louco. Ué? Enfim, sei lá, acho que jogaram sal grosso ali pode ser. Na saída ali do vestiário, na entrada, né? Do vestiário programado. Você tá ligado aqui no Portal Futebol Interior. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Jogo nesse momento paralisado porque temos dois jogadores, um de cada time, caídos ali no gramado. Eu sei que um é o Léo Gomes da Ponte, outro é o Max. Dois grandalhões, hein? O outro é o Max, jogador da equipe do Atlético. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Muito bem. Bem-vindo, você que está acompanhando a gente. Tá na sua casa, tá no carro, tá no trabalho. Vamos juntos aqui no microfone do Portal Futebol Interior. E aquela jogada lá que ele encontrou, não sei se teve cartão não, mas acho que não teve não, porque ele deu falta pra Ponte. Trabalhando posse de bola, o time da Ponte aqui no campo intermediário, bola enfiada na frente, era pro Kevson. O Kevson tá correndo pra todo lado, tava lá do lado esquerdo agora. Ele que já deu trabalho pro goleirão da equipe do Atlético. Foi cartão pro jogador do Atlético, né? Foi pro Max, jogador do Atlético. Agora sim, no encontrão lá com o Léo Gomes, o Max reclamou, mas ele deu cartão então pro Max, número 11
É o primeiro cartão do jogo. O menino está suspenso. Não enfrenta o Criciúma na próxima rodada. Olha essa bola longa nas mãos do Vinícius. Vinícius Ferrari, goleirão da Ponte Preta, sai do gol, fica com ela o goleiro da Macaca. É o seguinte, ó, você que está acompanhando a gente aí, mandando mensagem, obrigado, viu? Bem-vindo, bem-vinda aqui à nossa transmissão. Bola recuada para Danilo Barcelos. A Ponte com a bola fazendo 3 zagueiros. Posse de bola aqui no campo intermediário. Sem a bola é 5 zagueiros, porque os laterais também. Bola alongada no campo de ataque. De cabeça, Luan Poli. Sai da grande área, fica reclamando alguma coisa ali. O Júlio, né? A arbitragem vai dar apenas lateral. Não sei se ele vai marcar a falta ou não, né? Mas foi ali um encontrão. O Júlio fica sentindo. É lateral. Tá com, tem ali, ficou vermelho a testa do lateral da Ponte Preta. Kevson já bateu essa falta rapidinho, tocou para Lucas Cunha. Lucas Cunha pela zaga central, toca para Kevson. Kevson tentou para o David da hora, sobe de cabeça. O João Miguel tira dali. Aí vem o passe alongado no campo de ataque. Aqui na meia-lua da grande área, no campo de defesa, todo de azul. O Vinícius põe no peito, põe na grama. Sai jogando para Sérgio Palácios, colombiano. Chuteira vermelha para ele. Trabalha aqui no campo de defesa. Marcação ali do jogador do Atlético, bola alongada na frente, passa por todo mundo. David da hora vai correr. Luan Poli espanou o taco. Ó, a verdade seja dita, o campo tá um pouco melhor do que tava. O leitão da noite ficou pro Poli agora, hein? Deu uma espanada no taco, hein? Júlio tocou para Kevson. Aí chega a recuperação do Ian Lucas pro time do Atlético. Bola para Elvis, cruzamento na boca do gol, passa por todo mundo. O Elvis cruzou de cabeça baixa, né, cara? Ele não olhou onde estava o jogador da Ponte Preta. O Kevson estava lá do outro lado, olhou para ele. O cruzamento foi rasteirinho, passou toda a extensão da pequena área, foi embora. Tiro de meta para o Luan Poli fazer a batida. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Vamos que vamos com você que tá junto com a gente já. Vou mandar abraço pra rapaziada. David da hora sofreu a falta, tá parado o jogo. Quem fez a falta foi o João Miguel, número 16. O jogo tá parado, falta, posse de bola pro time da Ponte Preta aqui no campo de defesa, no círculo central do gramado. Nesse momento aqui na nossa transmissão entrou o comercial. Nossos comerciais, por favor. Então vamos pro jogo. Posse de bola pelo lado esquerdo para Diego Porfírio. Se engalfinhou ali. Se enroscou com o jogador da equipe do Atlético, o Diogo. Aí o árbitro não deu nada, então é posse de bola para a equipe do Atlético. Diogo aqui pelo lado direito, passa a metade do gramado, a longo passe, toca aqui na ponta para Max. Evita a saída, linha de fundo, Danilo Barcelos, capitão da Macaca, vai para cima na marcação. Ele corta da ponta para o meio, cruzamento na boca do gol. Lucas Cunha tirou, sobrou intermediária, é para o Kevson, perdeu a bola, recupera o time do Atlético, fica com ela, fica viva. Ian Lucas vai dominar aqui pelo lado esquerdo, a bola foi nas costas dele, ele tem que voltar. Correu, recuperou, solta essa bola, trabalha por ali com o número 23, que é o Enzo. Enzo domina, solta a bola no meio pro Cabezas, o G. Cabezas, a bola pro Diogo, cruzamento na boca do gol, segundo pau, passa pelo Enzo. O Carlinhos ficou pedindo pênalti lá dentro da grande área 2 vezes, aí chega, dá um encontrão nele, o Júlio tira dali, sai jogando pra ponte, será que dá contragolpe? Bola pro David, da hora, Kevson. O David da hora deu a bola para ele aqui no campo de defesa pelo lado esquerdo e já correu para o campo de ataque. Aí a bola pingou, enganou o Kevson, foi embora, lateral, posse de bola para a equipe do Atlético pelo lado esquerdo. Trabalhando bola aqui no campo intermediário, no campo de defesa. O time do Atlético trabalha essa bola aqui no campo de defesa. Já vou registrar a audiência aqui do internauta, tá? O time do Atlético vem pro campo de ataque, de trivela, 3 dedos, o Max solta essa bola pelo lado esquerdo, é pro Enzo, vai pra cima na marcação, Júlio por baixo, no carrinho, chega, faz o corte, manda a bola pra lateral, quase 9, agora sim, 9 minutos passados do primeiro tempo, 0-0, a Macaca que não vence há várias rodadas, desde a 6ª rodada a Ponte Preta não vence, a Ponte. São 13 jogos, um empate, 12 derrotas. Dos últimos 8 jogos, 8 derrotas. E agora ele marcou uma falta do Léo Gomes. É isso mesmo, Frank? Rapaz, eu não entendo. O futebol, a regra muda assim da noite pro dia, né? Ou não sei se é porque eu sou muito ponte-pretano, mas isso aí não foi falta nem aqui, nem na China. É falta pro time do Atlético. O árbitro mostra o apito, fala que só pode... cobrar a falta quando ele autorizar. É aqui pelo lado esquerdo. Não é tão perto, mas também não é tão longe. Tem uma comissão ali, hein?
Tá parecendo a comissão da SAF da Ponte. Marcelo, pra bater a falta. e jogada perigosa, hein? Jogada perigosa. O Vinícius está preocupado. Tá todo preocupado o Vinícius. Goleiro da Ponte Preta, o Enzo. E tem uma treta lá do Palácios com o Carlinhos. O Lucas Cunha também. O Carlinhos está sendo marcado. Ele é artilheiro, hein? Ele é artilheiro. Cauã Rodrigues bate com a perna direita. O Enzo passou pela bola. Vai pintar a jogada ensaiada. Cauã lá no segundo pau, na boca do gol. Ian de cabeça. Sobe a zaga da Ponte Preta. Foi embora. É tiro de meta ou é escanteio? Ficou sentindo ali o jogador da Ponte, hein? É, cara, o árbitro tinha que ter parado o lance, né? Ian Lucas com o Léo Gomes. Eu acho que ele deu escanteio, hein? Eu acho que ele deu escanteio, hein? Deixa eu ver aqui. É, ele deu escanteio, cara. Ele deu escanteio. Léo Gomes está sentindo ali, foi cabeça com cabeça, né, Frank? É, o Léo Gomes mesmo, pra mim, aqui representou o Barcelos, mas, Marcelão, que jogada estranha, né? O Lucas Gomes recebeu a cabeçada por trás. Eu não entendi, não. Pra mim, essa bola aí era falta no zagueiro. Mas ele tá dando aí, pelo jeito, escanteio mesmo, hein? Ele deu escanteio. A TV tá repetindo o lance aqui. Não, foi o Léo Gomes que tirou mesmo. Foi o Léo Gomes que tirou a bola. E aí ela subiu, o Vinícius estava nela, não tocou na bola, ela bateu ali na rede em cima do gol, né? Foi embora. Então é escanteio para a equipe do Atlético. Escanteio pelo lado esquerdo. Escanteio pelo lado esquerdo. E vai ter que sair, né? Os dois jogadores, tanto o Ian, tem um galo na cabeça agora ali do Ian, e também o Léo Gomes. Eu acho que ele marcou a falta, cara. Ele marcou a falta. Ele marcou a falta, então é posse de bola para a Ponte. Ou ele deu tiro de meta, não sei porque a bola tá ali no tiro de meta, ele deu tiro de meta. Ele acho deu que ela bateu atrás da rede, Marcelo. Isso, ele entendeu que quem bateu por último na bola foi o Ian Lucas. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Vamos lá, 12 minutos passados, primeiro tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B, Campeonato Brasileiro Série B 2026, 20ª rodada, a primeira do segundo turno, no majestoso Te Contei Não, confere comigo, a Ponte vai empatando com a equipe do Atlético pelo placar de 0-0, tivemos já no domingo a abertura da 20ª rodada, São Bernardo 3, Ceará 4, Criciúma 0, Náutico 0 e o Coelho venceu o Goiás pelo placar de 1-0. E informação para Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo, site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda diverte, aposta, não é investimento. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e todo o timaço do Portal Futebol Interior, comigo, Frank Francisco. Posse de bola para o time da Ponte. Frank vai falar já. A bola para o Júlio, pôs no peito, fez a falta. Recuperação ali do Enzo. Tá parado o jogo, falta posse de bola, campo de defesa. Lá do canhoto favorece o time mineiro de São João del Rei. O Frank, 13 minutos do primeiro tempo. E aí, qual é a do jogo, Frank Francisco? O jogo tá feio, Marcelo. O Atlético tá tentando encaixar o seu jogo, não consegue. A Ponte está até fazendo uma boa marcação, mas a Ponte não consegue criar também, Marcelo. É um jogo complicado. Vamos aguardar um pouquinho, né? Pra gente ver aí. Mas, Marcelo, vou falar já, hein? Pra mim o campo tá pior, hein? Eu tô achando que tá dando trabalho pra rapaziada. E teve um lance aqui, Marcelo, pra trás. É bom o juiz ficar de olho no Carlinhos e no Sérgio Palácios, viu? Ah, é? Os caras estão se pegando? Então. Coisa não tá boa, não, então. Para Carlinhos e Sérgio Palácios. Jogadores aí que estão se pegando. Marcelo, a Ponte deu uma descida do lado esquerdo aqui, vou te contar, hein? O Zanardi, rapaz. Ficou pé da vida? Porra, o cruzamento foi horroroso, velho. Por isso que eu não vi o lance e não narrei também, né? Não narrei, eu tava aqui com a cabeça baixa, né? Mas sem perigo a bola se perde e vai embora. 14 minutos do primeiro tempo. 0-0, Ponte Preta e Atlético. Bola enfiada no campo ofensivo. Era ali pro Carlinhos. Carlinhos dominou, ganhou de cabeça. Vai pra cima na marcação ali do Léo Gomes. Vai tomar cartão, Léo Gomes, né? Vai tomar cartão. Vamos ver se o árbitro vai dar falta. Ou ele não deu a falta. Pra mim foi falta, né? Ele deu falta. O auxiliar tá conversando com o Léo Gomes ali. É falta. O Max já está dentro da grande área, falta agora pelo lado direito, mas a bola vem recuada. Aqui no campo de defesa para o time do Atlético.
Cara, o Atlético tem um número 19, até agora eu não consegui descobrir quem é esse número 19, cara. Você descobriu, Frank? Tá no time titular, cara. Então algo de errado não está certo aí. Daqui a pouco a gente confirma quem não tá no time, porque ele tava no banco de reservas, tá? Ele tava no banco de reservas. Que faz, hein, gente? O Jean Paul. Posse de bola lá do direito. Vem o time da Ponte Preta. Cruzamento na boca do gol. Sobe a zaga, tira, deu rebote, sobrou pro Júlio. Brigou por ali com o Ian Lucas. Aí a bola se perde, vai embora. É lateral pra eles, né? A arbitragem tá dando lateral pra eles. Lateral pro time do Atlético. FI Play, som e imagem. No melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Muito bem, então tem uma alteração de última hora aí. O Beleze não tá no jogo, né? Foi pro banco. E o Jean Paul. O Jean Paul, número 19. E o capitão, então, agora é o número 13. Tá informando aqui o Carlos Corsato. Então tá. Vamos que vamos. Não. O número 13 tá no banco, é o Negruti. Cara, que fazem. E essa escalação que eles mandaram aqui? O que é isso aqui? É o 3. Entendi. Então o capitão, o número 3 é o Jonathan Silva. Aleluia, irmão! Jonathan Silva. Muito bem, é o capitão do time. Agora sim. Muito bem, e agora o time do Atlético vinha pro Palácios. O Ian Lucas pedalou, o Palácio chegou, rapaz. Deixou cotovelo, deixou ombro, deixou costa. Deixou tudo lá pro Ian Lucas, que caiu no gramado. Posse de bola pro time do Atlético. Portanto, o Jean Paul tá no time titular. O Lucas Beleze, que estava para ser o capitão, está no banco. O Jonathan Silva agora é o capitão do time. Muito bem, posse de bola para o time do Atlético. Bola com o Jean Paul, domina, solta essa bola na frente. Carlinhos, aí chega Danilo Marcelo, tira, joga a bola para o alto, cai de cabeça, mete a cabeça na bola o Léo Gomes, tira, a bola volta, sobra para o time da Ponte Preta. Brigou por ali o André Lima. E aí bate na bola, é lateral para eles, lado esquerdo. Bola para dentro da grande área, não tem impedimento, mas não valia. A sorte da Ponte é que o lance não estava valendo, o árbitro quer conversar alguma coisa ali, porque a zagueirada da Ponte estava desastenta, tinha um jogador dentro da grande área lá, o Cauã Rodrigues, ainda bem que o árbitro mandou voltar. Lateral, posse de bola lado esquerdo, para o time do Atlético. Enzo para Ian Lucas, Ian Lucas para Jonathan Silva, o capitão do time. Longo passe, solta essa bola lado esquerdo, é para o Cauã. Cauã Rodrigues dominou, mas está impedido. Tá impedido, não tá valendo nada. Posse de bola pro time da Ponte. Aqui no campo de defesa pelo lado direito. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Seja bem-vindo, você que está acompanhando a gente. 18 minutos passados do primeiro tempo. Posse de bola pro time da Ponte. Palácios tocou para Vinícius, que agora é o titular do time. A Ponte contratou um goleiro aí, mas não pode inscrever, né? Tem o transferban. Danilo Barcelos, capitão do time. Lucas Cunha, Sérgio Palácios. Contrato de empréstimo renovado pelo Red Bull Bragantino com a Macaca. Kevson já deu um trabalho pro Luan Poli. Tocou essa bola pra Elvis, vai pintar o golaço por cobertura. Pegou Luan. O David da hora tocou pro Elvis. Aqui próximo ali a meia-lua da grande área, mas o Elvis não pegou do jeito que ele queria. Pegou fraco. Era para encobrir o goleiro Luan Poli, que se recuperou, 2 tempos, fez a defesa. Joga essa bola aqui no campo de ataque para o Carlinhos, subiu ali com o Lucas Cunha. Ficou sentindo o Lucas Cunha, hein? Bola caiu no meio para David da hora. Dominou, tocou essa bola pro Porfírio. Para David da hora. Passa por ele, quase que sobra aqui pro Kevson. Aí cai no peito lá do lado direito para Diogo. Diogo dominou, soltou a bola na frente. Porfírio errou. Diogo ganhou, aí chegou fazendo a falta por baixo. O árbitro vai dar cartão para alguém do Atlético, hein? Pelo menos ele pôs a mão no bolso ali. Eu acho que ele vai dar cartão pro Carlinhos, cara. Porque o Carlinhos foi como um caminhão sem freio para cima do Lucas Cunha, que tá deitadaço lá. Sentiu o golpe o nosso zagueiro. O Carlinhos... na verdade tava olhando pra bola, ele subiu. Acho que não é pra cartão não, né? Não é pra cartão não. Lance de jogo. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Ele sofreu a falta, reclamou e tomou cartão amarelo.
Cara, o Lucas Cunha não me decepciona, cara. Nunca. Lucas Cunha. Cartão amarelo pra ele. É o primeiro pra Ponte, né? Primeiro pra Ponte, pra eles, o Max tomou cartão no começo do jogo, naquela jogada com o Léo Gomes. Olha a bola recuada pro Vinícius, a bola saiu da grande área, ele tem que jogar de novo para dentro da grande área. Na verdade não foi recuada, né? Essa bola veio do time do Atlético, aí o Vinícius saiu com ela da grande área, colocou de novo da grande área. Antes do Max chegar, ele agarrou e sai jogando pro time da Ponte Preta. Solta a bola lá no campo de ataque, sobe da hora. A bola voltou, sobrou para Kevson, dominou com o Ian Lucas. Elvis chegou no pé alto com o Ian Lucas. O árbitro disse que tá valendo tudo isso. Lucas Cunha tocou pro David da hora, pro Elvis, dominou, jogada de habilidade, vai para cima na marcação, passou o primeiro, deixou o jogador do Atlético caído. Bola pelo lado direito para Júlio. Vamos, Júlio. Vamos, meu filho. Tocou essa bola para Elvis. Cruzamento na boca do gol. Toque de cabeça no cantinho. Já era. Léo Gomes. Gol. É da Ponte. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A Ponte era melhor no jogo. A bola caiu no pé de quem conhece, né? Joga muito. Elvis. E aí de 3 dedos, ele deu um passe na cabeça do Léo Gomes. No meio de 3 zagueiros, desviou de cabeça, ela bateu no pé da trave direita do goleiro Luan Poli e mansamente morreu no fundo do gol. Léo Gomes, pode comemorar, Léo Gomes, a festa é toda sua, da torcida sofrida da Macaca nessa Série B. Léo Gomes pode comemorar, tá no placar do majestoso. Ponte Preta 1, 0 pro Atlético, Macaca 1, Atlético 0. Léo Gomes, o nome do gol. A Ponte tá na frente. 1 pra Ponte, 0 pro Atlético. E ele vai trazer o detalhe do lance. Tudo bem, Carlos? Boa noite para você. Fala, Corsato. Grande abraço para você, para toda a nossa grande audiência. Jogada que começa com o Elvis, né? 3 dedos na bola. Ele já havia tentado o primeiro toque pela direita com o Júlio. E aí o Júlio resolveu não cruzar. Devolveu a bola para quem conhece. Pro Elvis, 3 dedos na bola. E o Léo Gomes entrou entre os zagueiros. Entre o Lucas Beleza e o Diogo. Meteu a testa na bola, ela caprichosamente pegou na trave. Do lado direito do goleiro Luan Poli, foi morrer no fundo da rede. É o primeiro da Macaca no majestoso. Léo Gomes, o primeiro gol dele com a camisa da Ponte também. 1 pra Ponte, 0 pro Atlético, Gorsato. E vem Ponte de novo pela direita, Júlio. Invadiu a grande área lá do direito. Caiu, pediu a falta, o árbitro não deu. Ele tinha que ter tocado pro David da hora, né? Ou então pro Kevson, que estava perto dele ali. David da hora dentro da grande área, ele poderia fazer o cruzamento. E o Kevson pertinho dele, ele não tocou. Frank Francisco, a Ponte era melhor. Faz um gol 1-0. Léo Gomes, hein? O cara, o nome do gol. Parecia um centroavante, hein? Abriu os olhos, o Elvis colocou com a mão, né? Ele só escolheu, botou no cantinho. Um abraço, Macaca 1-0. Vamos torcer que o time segure as pontas aí, Marcelo. Muito bem, então vamos acertar o time do Atlético. Tá na sua tela aí, mas é Luan Poli, tem o Jonathan Silva, tem o Diogo, João Miguel e o Enzo, Ian Lucas, Jean Paul, Cabezas, Cauã Rodrigues. Quem mais? Max e Carlinhos. Olha a zaga entregando, quase que sobra pro Clevson aqui do lado direito. Subiu de cabeça, tocou pro Elvis. Vai bater pro gol no cantinho. Ela passa, vai embora. Também poderia ter tocado, é bem verdade, essa bola aqui no bico esquerdo da grande área. Mas eu sou mais você, viu, Elvis? Toca não, cara. Toca não, chuta pro gol, ela passou, foi embora. Quase o segundo da Ponte, Carlos. Tava de frente pro gol, né, Marcelo? Ela quicou na frente do Elvis, ele bateu, procurava o canto direito baixo do goleirão do Atlético, Luan Poli. O Léo Gomes, que já fez o primeiro, queria a bola do Elvis, mas aí o Elvis, vou chutar, né? E mandou pro fundo da rede. A Ponte perde a chance de fazer o segundo gol. Por incrível que pareça, a Macaca melhor no jogo. Vence a equipe do Atlético pelo placar de 1-0, Corsato. E agora tem uma falta para o time da Ponte Preta em cima do David da hora, falta do Enzo, número 23. Deixa eu mandar um abraço para a rapaziada que está aqui. É o Jacir Ferreira, valeu o Frank também, deixou o like dele, que foi o like número 3. Eu não deixei meu like ainda, cara. Deixa eu apertar no like aqui, 37 foi o meu, tá?
E agora falta para Ponte Preta, falta em cima do David da hora. Elvis já deu assistência pro gol do Léo Gomes. 24:50. O gol foi entre 20 e 21 minutos do primeiro tempo. Estamos com quase 25. A Macaca vai vencendo o bom time do Atlético. O Atlético que, se vencer, vai pular ali para 8ª colocação. Vai Elvis pra bola, na boca do gol. Vem o toque de cabeça no cantinho, ela passa, vai embora. Era o Lucas Cunha, né? Subiu de cabeça, ela subiu, foi embora. Tiro de meta, Carlos. É isso, cruzamento do Elvis aqui pela direita. O Júlio até passava aqui para tentar uma jogada ensaiada, mas o Elvis resolveu colocar a bola dentro da grande área. E aí o Lucas Cunha, zagueiro, apareceu por lá. Obviamente o Jonathan Silva estava em cima dele também. Mas a bola acabou saindo, foi embora, liga de fundo, tiro de volta para a equipe do Atlético, que perde. A Macaca vence no Majestoso pelo placar de 1-0. Eu vi você falando, né? Da informação, é interessante. Do retrato. Frank? É interessante que... Mas não tá tão bonito igual tava no retrato, não. Interessante é que nem o meu próprio irmão confia na informação que eu trago no meu canal. Que fase que eu tô, cara. Tô falando pra você, se eu for pra praia, mas véio, tá igual, compara pra você ver. Se eu for pra praia, eu vou dar de cara com o jacaré, nadando na água da praia. Olha que da jacaré não gosta de água salgada. Olha lá o Vinícius fazendo... a M ali, viu, Corsato? Vai, narra. Aí o Danilo Marcelo chegou, mas estava impedido, né? Não estava valendo nada. Sorte nossa, né? Tem que ver se estava impedido antes dele fazer a caca, Como diria Matheus e Cauã, que sorte a nossa que estava impedido o jogador da equipe do... Tava sozinho, né? Tava sozinho. Né? Na verdade, sozinho. Assim, a caca ia valer. É que o jogador que pegou a bola tocou pro Carlinhos, que estava impedido. O Carlinhos estava impedido. Mas, voltando aqui, o cara vem e fala que a foto era IA, cara. Pô, você tá de sacanagem comigo, né? Só pra lembrar que a foto que eu mostrei, depois até vou mandar pro Felipe pra gente colocar aqui na tela depois, mas a foto, ela foi tirada de manhã, né? Então tem ali o reflexo agora da noite. Mas eu recebi, o Frank falou do Fábio, nosso ouvinte, né? E o Fábio Alves mandou também pra mim aqui, falando que tá melhor do que no jogo contra o Goiás. É claro que é todo um trabalho, né? A gente vê ali, isso eu falei aqui, que tá melhor do que a gente vê ali que o último jogo eu falei. Precisava dar uma podada, pegar a máquina lá do Primavera, dar mais uma podada ali na grama, viu, Corsato? É que a gente percebe nitidamente que tá nascendo grama lá, ó. Tem grama. Ih, bola pro Carlinhos, lado esquerdo, invadiu a grande área, Palácios! Mas não tava valendo mais nada porque o Carlinhos estava impedido. O Carlinhos estava impedido de novo. O auxiliar número 2 levantou o mastro ali, o instrumento. Não tava não, viu? Não tava impedido. Se sai o gol, ia dar um BO aí. O auxiliar número 2 é o Hector Andreu Lisboa Jaques, catarinense. Muito bem, então o Carlos já falou bastante, agora ele vai descansar. José Henrique Aguirre, boa noite, amigos, Futebol Interior. Valeu, o Ricardo Monteiro, like 43, Neucilo Cato. Elvis é a nossa única segurança e ele tá com a bola, levantou na boca do gol, subiu, a zaga do Atlético tirou, aí o Ian Lucas recupera, toma a frente do Elvis, bola aqui pelo lado esquerdo, saiu essa bola, hein? Saiu essa bola, tá valendo nada, Cauã saiu com bola e tudo. Mais abraços aqui, Ronaldo Neto. Segundo turno a Ponte vai ganhar de todos que ela perdeu, aí não caímos. Pô, 15 vitórias? São 45 pontos, mais 8, ainda sobra um de lambuja ainda. Ainda sobra... Uns 10 pontinhos de lambuja ainda. Sobra uma forga ainda. Tony Som, vamos ganhar essa. Renata Dalgalo, Ponte. Cláudio Michelon, jogadores do Master do 15 acompanhando a transmissão. Olha o Elvis dominou, tocou a bola um pouco mais atrás ali pro Júlio. Aí o Júlio recupera, toca a bola para Palácios. Palácios, Ian Lucas vai para cima dele. Lucas Cunha. Lucas Cunha pega na bola, me dá um frio na barriga, cara. A bola pelo lado direito, aí o Diogo recuperou. Deu um tapa na bola, tocou pro Ian Lucas. Boa bola pro Diogo. Cruzamento na boca do gol. Lucas Cunha. Ai, critica o homem. Agora ele tirou um gol feito do Carlinhos, hein? Agora ele tirou um gol feito do Carlinhos. Você viu o lance, Carlos? Ou você tava com o olho tapado? Não, eu vi. Se você fica criticando o cara, pô, se ele não tá ali na hora, se ele não estivesse ali, a bola ia ficar fácil pro Carlinhos, ia ficar frente a frente, cara a cara com o goleiro Vinícius da Ponte Preta, o Lucas Cunha. Fez o serviço dele e tirou a bola. Rodrigo Bruguinera, boa noite a todos, Ponte Pretanos. Rodrigo de São Carlos, boa, Rodrigão. Vem a equipe do Atlético, Max. Dominou, Cauã dentro da grande área, Carlinhos também. Linha de fundo, descolou, cruzamento na boca do gol. Carlinhos vai empatar o jogo, a bola passa, vai embora.
Mano, se não marcar o tal de Carlinhos, ele vai pra rede, viu, Carlos? Cruzamento do Max lá pela direita, fez a finta ali pra cima do jogador da Ponte. Eu quero ver que era o Kevson que tava ali. Não, era o Lucas Cunha, não ganhou dele. E aí veio o cruzamento, o Carlinhos meteu a testa na bola, procurava o canto esquerdo do goleirão da Ponte, o Vinícius. Ele cabeceou o Palácios também, não, vou falar uma coisa pra você. Ele tava agarrando ele até antes da bola chegar. Quando a bola chega, ele solta o cara. Ele solta o cara. E a bola não foi pro gol, por isso aqui, viu, Corsato? Ponte segue vencendo o jogo pelo placar de 1-0. O Léo Gomes fez o gol da Ponte a 20 do primeiro tempo. Edson Cláudio, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, tá dizendo ele. E ele fala, o gordinho é F. Na verdade, ele colocou PH aqui. Um abraço, Charles Robert, só assisto com vocês, pois são Raiz e Ponte Pretanos. Obrigado. Ronaldo Neto, nunca vi um gramado tão feio assim. E agora, um lance feio aqui, acertaram o David da hora, hein? Ou o David da hora acertou alguém lá. E eu não sei se ele vai dar falta para nós, se vai dar falta pro Atlético, mas são dois corpos caídos no gramado. Foi falta pra Ponte. Na verdade, eu achei que não foi falta pra ninguém. Eu achei que foi falta pra Ponte, hein? Acidente de trabalho. O Jean Paul, camisa número 19, com o David da hora. Eles que estavam na jogada ali, mas ele marcou falta pra Ponte, viu, Corsato? Eu também achei marcou falta pra Macaca em cima do David da hora, vem Elvis pra bola. E eu não daria cartão também não, tá? Não daria cartão também não. É falta pra Macaca, vamos lá, Ponte Preta, 1-0, 31 minutos. Vamos lá, uma vitória pra gente lembrar que existe vitória no jogo. Ponte Preta, 31 minutos e 20, vai Elvis pra bola, apenas um na barreira do Luan, direto pro gol no cantinho, espalma o goleiro. Escanteio. Ele foi pra bola, depois ele desistiu, mas ele já tava nela, né, Carlos? Ele já tinha ido, né? Ele foi pra bola e aí falou, bom, vou defender aqui. Aí jogou o escanteio, linha de fundo, é mais um escanteio pra Ponte, vem Elvis pra fazer a cobrança, Corsato. Vamos, Elvis, o Palácio está lá, brigando com todo mundo. Aquela casa que muita gente gosta, todo mundo se pegando dentro da grande área. Eu fui proibido de falar o que eu falo sempre, né? Fala o que você quiser aí, velho. Eu estou sendo proibido. É mentira. Posse de bola pro time da Ponte Preta, vai pra bola Elvis, 32 minutos, 32. E o árbitro conversa. Converseira danada, hein? Converseira danada. É o Palácios que é o cara que tá enxuriçando tudo ali. Pra bola, cruzamento dentro da grande área, afasta a zaga, tira. Tem um microfone hoje, eu tô com reserva. Vou pegar o reserva. Acho que eu vou ficar com esse, cara. Vou ficar com esse. Muito bem. Por isso que é bom, cara, ter equipamentos e microfones. Vem Ponte, campo de ataque, bola pela direita. O Lucas Cunha dá esse passe lá pro Kevson, mas não deu certo. Aí recuperou o time do Atlético e falta. O Diogo ficou pé da vida lá, o número 22, hein? Ficou pé da vida ali, o árbitro marcou a falta, tá parado o jogo. Ele queria cartão pro jogador da Ponte, mas o árbitro não deu, não. O árbitro não deu, não. E era pro Márcio Silva, né? E quer saber? Pra mim nem falta foi, viu? Era o André Lima. Era o André Lima. O Márcio Silva nem tá no jogo, pô. É o André Lima. É o André Lima. Pra mim nem falta foi, porque ele foi na bola, né? Pra dois. O jogador da Ponte foi na bola. Mas depois eu falo, Corsato. Jumpou, jogou essa bola, entrada da grande área pro Carlinhos, afasta a zaga da Ponte Preta. Primeiro Barcelos, fazendo o terceiro zagueiro mesmo. Depois o Lucas Cunha, não tava valendo? Não, tava impedido. Então tá bom. O auxiliar marcou o impedimento. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Cara, eu sou Ponte Pretano, mas não tava impedido de novo, hein? Tá com o braço nervoso o auxiliar número 2 lá, hein? Tá nervoso. É que ele tá levantando a bandeira depois que o lance já foi. Então, pelo menos ele tem esse bom senso. Ele deixa o lance seguir. No lance do Palácios, o Palácios já havia roubado a bola do Carlinhos e agora também a zaga da Ponte já havia conseguido roubar a bola. Mas ele tá com o braço nervoso, viu, Corsato? Ele tá parecendo aquela estátua da van com o braço direito levantado.
Olha a Ponte, cara, saindo tocando bola aqui. Ah, deu errado, o Júlio passou errado. A Ponte saiu tocando aqui, ó, do campo de defesa, passou pelo goleiro, lado esquerdo, pro goleiro. Aí veio aqui do lado direito, o Júlio errou o passe pro Kevson. Mas se ele acerta o passe, a Ponte ia chegar bonito ali no campo de ataque. Jampou, domina pelo lado esquerdo, solta essa bola aqui no meio. É pra equipe do Atlético com o João Miguel. Levanta a cabeça, sai jogando, toca essa bola pro Max. Posição legal. Carlinhos livre dentro da grande área, por baixo, Palácios. Por baixo, Palácios. Mais um impedimento. Mais um impedimento. Mas assim, de novo, né? Ele deixa a jogada seguir. Ele tá fazendo o correto, Marcelo. Ele tá fazendo o correto. Ele tá achando que tá impedido. Não né? tava de novo, tá? Não, esse tava. Ah, eu achei que esse, não, hein? Esse tava. O Carlinhos não tava, mas esse tava. Muito esse eu achei bem. que tava impedido sim. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Digital do Portal Futebol Interior marcando para você 35 minutos e meio, 35 e meio passados primeiro tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, abertura do segundo turno, é a 20ª rodada. Moisés Lucarelli, o majestoso, noite de terça-feira te contém, não confere aí. No placar FI, Ponte Preta tem um gol dele, Léo Gomes. 0 para o time do Atlético, já já termina o giro. Kevson dominou, lado direito, passa o primeiro, passa o segundo, não passa o terceiro. Recupera o time do Atlético. Lembrando que tivemos já também, por essa rodada, o América vencendo o Goiás por 1-0 e o Londrina perdendo em casa para o Novo Horizontino pelo placar de 4-1. Já já eu termino, porque o time do Atlético vem para o campo de ataque com o Max, parou, pensou, passou pela direita o Diogo. Ele preferiu cruzar na boca do gol, ficou viva por ali. Jogadores se chocaram por ali, ficou o caído, os dois jogadores ficaram caídos, vem cruzamento na boca do gol pro Carlinhos, a zaga da Ponte tira, mete a cabeça na bola, a proteção do Danilo, a bola fica com o Vinícius, sai do gol para fazer a defesa do goleiro da Ponte. Então vamos lá, seguindo no giro, tivemos também o Atlético Goianiense vencendo o Operário pelo placar de 3-1. Informações para Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade, só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo, site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e todo o timaço do Portal Futebol Interior. Frank, 37 cravados do primeiro tempo, fala do jogo, 1-0 para nós. Agora deu uma equilibrada, né, Marcelo? A Ponte, quando consegue essa bola chegar no pé do Elvis, redonda, é um momento de lucidez, a Ponte organiza. O problema é que agora o Atlético encaixou uma maneira de jogar na entrelinhas do meio-campo da Ponte e está começando a incomodar, viu? E bastante, principalmente do lado direito. Ponte cansou, né? Já? Diogo domina para o time do Atlético no campo de ataque pela direita. Elvis e Léo Gomes. E Danilo Barcelos na marcação também. A bola sobrou aqui pelo lado direito. Trabalha. Ian Lucas tocou a bola para o Diogo. Vem cruzamento na boca do gol. Se abaixa. Lucas Cunha tira. Voltou. Caiu no pé do Diogo. Toca a bola para Ian Lucas. Ian Lucas devolveu. Tocou para Enzo aqui do lado esquerdo. Bem à esquerda. Recua essa bola para Jampou. Jampou domina. Perna direita. Perna esquerda. Vira o jogo. Toca lá do outro lado. Que horror, hein? Que horror pro G. Cabeças. Cabezas, a bola se perde e vai embora. Lateral, posse de bola, campo de defesa, lado esquerdo. Favorece a Ponte Preta. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Like. Estamos com 100 simultâneos aqui. Agora caiu para 97 e 56 likes. Obrigado, viu? Se chegarmos a 100 likes hoje, a gente vai agradecer muito. Obrigado a todo mundo que está mandando mensagem. O Abimael deixando o like 54. E Gildate Gaioso. Hoje eu acredito, força Ponte. Cirão, rapaz. Hoje eu conversei bastante com o Ciro à tarde. Tem algumas mensagens que você mandou, não consegui ouvir ainda, tá? O Ciro lá de Paulínia. Não deu para eu ouvir tudo, não. Hoje, à tarde foi um pouco corrida. Horas. É muita calma nessas horas. Autoescola, Fórmula VIP, um abraço para você, meu querido. O Leonardo Capelletti, hoje começa a remontada da Ponte Preta. Deus te ouça, meu querido. Marcelo Borges, Francisco, Marcelo, os melhores comentaristas. Roubaram minha chapa, tá dizendo ele aqui. João Bernardino, você fala do pênalti lá, né? Mas empatou com o Santos na Vila, com o Neymar e tudo, tá bom, né? Tá bom. Vai fazer mais pontos no segundo turno a Chape. Posse de bola aqui pelo lado esquerdo. Bola com o Léo Gomes. Jogando lá na frente.
Teve um BOzinho agora há pouco com o Gabriel Furlan, que é o quarto árbitro. Eu não sei se saiu cartão amarelo não para alguém ali do banco de reservas do Atlético, tá? Mas que teve um BOzinho, teve. Ricardo Monteiro tá aqui. Obrigado. Eu acho que eu registrei a maioria do pessoal que participou com a gente. É claro que as mensagens eu não consigo mandar. Tem aqui o Beto Beleza. Valeu, Beto Beleza. Por que tá parado o jogo, hein, Carlos? David da hora, atacante, tá caído ali no gramado. Tá sendo atendido dentro do gramado, jogador da equipe da Ponte. Por isso o jogo tá parado. Ele teve um encontrão ali com o jogador da equipe do Atlético. O famoso acidente de trabalho. Com ele Cabezas. com o Cabezas. O Cabezas tá de pé, mas ele ficou ali no chão. Tá sentindo, abriu a contagem pra ele, viu, Contato? Silvio Seico, se convencer o Alex a treinar 30 dias, seria o melhor jogador disparado do campeonato. Jogava muito, hein? O Alex jogava muito, cara. Pro cara ter uma estátua na Turquia, você acha que ele jogava pouca bola, não? Akira Miyamoto. E não foi pra Copa do Mundo o Alex, hein? Outros tempos, meus amigos. Rapaz, olha, não deu legal pro David da hora, não, hein? O Dical não foi pra Copa do Mundo, pô. Meu Deus, que tempos maravilhosos. Vamos ver isso de novo, gente? David da hora tá com uma touca de nadador lá, hein, Carlos? E parece que perguntaram pra ele, opa, quem é você? Ele, eu sou um relógio de pulso. Aí o cara falou, não, você é da hora, mas é só o David. Muito boa essa. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Ô, Corsato. Oi. Deixa eu mandar um abraço aqui lá pro pessoal da Rádio X Alphaville, Opa. pro Décio. Décio é Ponte Pretano, tá sofrendo o Décio lá, viu? Grande abraço pra ele e pra Márcia também. Se fosse só o Décio que estivesse sofrendo, a gente dava um desconto, né? Faz parte, né? Mas um abraço, o pessoal tá com a gente lá na X Alphaville. Um abraço pra galera que tá retransmitindo o nosso som. Paulo Rocha, like 58. Valeu, Paulo. Ronaldo Neto, banco de reservas da Ponte, não tem ninguém. Tem 8 jogadores. Tem 8. Ô, Carlos, você consegue descobrir o que aconteceu com o Márcio Silva e com o Jonathan Cafu, Carlos? Você consegue me dar uma luz, não? Sim, vamos perguntar aqui, né? Vamos perguntar. O Jonathan Cafu, a informação que eu recebi já no jogo contra o Goiás, inclusive falei aqui, era opção técnica mesmo, opção do treinador. Pô, mas tem 8 no banco, cara. Mas que ele não tá treinando bem, né? E o Márcio Zanardi, ele tem um objetivo bem claro. O treino fala pro jogo, pro Márcio Silva. Cara, o Palácio tirou a bola, tá? Márcio Zanardi, desculpa. Mas o zagueiro, se ele tá perto da linha de lado, ele pega, dá um bico na bola pro meio campo. Por que ele não joga a bola pra lateral, cara? É menos perigoso. Enfim, vem o time do Atlético, trabalhando posse de bola no campo de ataque. Domina, Carlinhos, vai bater pro gol. Pingou, pegou o goleiro. Vinícius. Cara, eu torço tanto pra esses meninos da Ponte aí firmar no gol, cara. O Guilherme ou o Vinícius. Ó, o árbitro tá contando lá. 2, 3. Chuta a bola pra frente. Jogou bola lá no campo de ataque de goleiro, para Luan Poli. Luan Poli já devolve essa bola ali no campo ofensivo. Trabalhando com o Jonathan Silva, capitão do time. Solta a bola para João Miguel. Para Jonathan Silva. Levanta a cabeça, solta a bola pelo lado direito. Para o Diogo. Tem o mesmo tanto de cabelo na cabeça do que o Carlos na dele. Trabalhou essa bola pelo lado esquerdo. Aí a bola veio para Lucas Cunha, pé esquerdo na bola. Ela vai cair aqui no campo de defesa. Para o capitão Silva. Aí toca a bola para Luan Poli. Luan Poli, 42, 43. Agora passados deste primeiro tempo. 1-0 para a Ponte. 1-0 para a Ponte. 1-0 para a Ponte. Trabalhando, David da hora. Voltou com touca de nadador. Tá inteiraço de novo. Domina, vai para cima na marcação. Para lá, para cá. Fez o giro. Ameaçou ir para trás, voltou para frente. Aí tem a marcação do time do Atlético. Bola para Diego Porfírio. Porfírio dominou. Tocou pro 10. Elvis já tem assistência no jogo. Pro Porfírio. Muito forte o passe. Bola se perdeu, foi embora. Tiro de meta pro Poli. Fazer a batida. FI Play. Som e imagem no melhor do futebol. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. 43 e 40 passados do primeiro tempo. Siga o Futebol Interior no Instagram, @Futebol Interior. À vontade para participar com a gente aqui pelo YouTube, dá o like. À vontade para você compartilhar também. Se quiser, pode até mandar superchat, viu? Vem o time do Atlético, campo de ataque, bola enfiada no comando. Chega Lucas Cunha, tira, deu pra Ponte, tocou pro David da hora. Trabalhou, tocou pro Kevson, ele errou, deu certo. Fez a finta sem querer. Puxa a bola, perna esquerda, lado direito. O Júlio tá passando em desabalada a carreira. Ele toca essa bola pra ele, tocou pro Kevson,
dominou de cabeça desajeitado, conseguiu evitar a saída, cruzamento, perna esquerda, na boca do gol, subiu a zaga, tirou, sobrou pro Da Hora, bateu pro gol, aí tirou a zaga, não pegou do jeito que ele queria. Léo Gomes dominou, David Da Hora ficou caído no gramado, a bola por ali com o jogador que é o André Lima, deu essa bola para Léo Gomes domina, toca a bola pelo lado esquerdo para Porfírio dominou, tocou pro Elvis na tabela, a bola voltou pro Elvis, perdeu. No carrinho por baixo, chega o Diogo, mete o pé na bola, tira, a bola sobrou pra Max, ele é grandalhão, mas é rápido, cara. Ele é espigadão, mas é rápido, aí o Léo Gomes chegou, fez a falta, tá parado o jogo. Falta, posse de bola, favorece o time do Atlético. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Ó, quando vamos chegar a 45, hein? Já os acréscimos. 45 minutos passados deste primeiro tempo. Campeonato Brasileiro Série B, 20ª rodada. No majestoso placar tá assim, a Ponte tá vencendo, 1 pra Ponte, 0 pra equipe do Atlético, o gol foi do Léo Gomes, bola enfiada no comando, fica pro goleiro Vinícius, sai do gol pra fazer a defesa, lembrando que ontem tivemos Sport 1, Cuiabá também 1, CRB 2, Vila Nova 0, informação pra Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade, só na Rivalo, escaneie o QR Code que tá na tela e mude para Rivalo, site para maiores de 18 anos, Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu e você e eu, vamos juntos aqui no Portal Futebol Interior. Mais 4. Vamos até 49, 45 mais 4 é 49, né, Carlos? Isso. Muito bem, vem Ponte, vamos Kevson, aí você joga bem no ataque, toca essa bola, trabalho pra André Lima, fez a finta pra lá, pra cá, dominou, tocou pro Kevson, André Lima curtindo uma de ponta, hein, recuou, tocou a bola pra Júlio, sai da ponta, vem pro meio, vai pra cima da marcação, opa, falta! Falta. Ah, eu achei que ele não tinha marcado, Carlos, mas ele marcou, né? Marcou, ele esperou o desenrolar da jogada, né? Não tá com o apito nervoso? Não tá não, ele não tá igual o Bandeirinha. Mas foi falta em cima do Júlio, bem aplicada aqui, o trançapé em cima do jogador da equipe da Ponte Preta, camisa número 5, o Ian Lucas, foi quem fez a falta, é falta pra Ponte, meia direita, viu, bico da grande área, falta pra Macaco, Elvis pra bater com a perna direita, o Danilo Barcelos pra bater com a perna esquerda, o capitão da Macaca, viu, Corsato? Muito bem, Elvis ou Danilo Barcelos, dá pra jogar direto pro gol, hein? Dá pra dar um trabalhinho pro Luan Poli, mas tá todo mundo ali na meia-lua da grande área, na risca da entrada da grande área. O Danilo Barcelos falou, Elvis, você é o 10, você é o cara, bate essa falta aí. 2 jogadores na barreira, no biombo, como diz o Carlos, do goleiro do Atlético, Luan Poli. Eu acho que o Elvis vai direto, hein? Perna direita, direto pro gol no cantinho, pegou o goleiro. Eu conheço um pouco do Elvis, né, Carlos? Sim, bateu perna direita, ele bateu a bola queimando a grama, né? Aí o Luan Poli foi pra ela, fez o gesto correto, né? Colocou o corpo à frente da bola para que a bola não passasse por debaixo dele. Fez a defesa, não deu rebote, segue a Ponte vencendo o jogo 1-0. Cara, eu acho que hoje tem mais gente do que contra o Goiás. Também acho. Não vou dizer que tem muito mais gente. Saindo do meu outro trabalho para vir aqui pro estúdio dos canais de futebol interior, Você dorme em algum momento do dia? Eu passo, graças a Deus, eu passo em frente ao estádio ali, o Moisés Lucarelli. Certo. Né? Obviamente que a Indec fecha algumas ruas, né? Mas deu para ver uma movimentação um pouquinho maior dos outros jogos, viu, Corsato? Olha essa bola longa, campo de ataque, sai do gol, número 30, Vinícius. Sai do gol para fazer a defesa do goleirão da Ponte Preta. Toda segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca. YouTube, Hora da Macaca. Não perca, hein? Segunda-feira, 9 da noite. E agora o David Da Hora deu uma devolvida ali no jogador Ian Lucas, da equipe do Atlético. Bola longa no campo de ataque, mas não tá valendo. Eu espero que não. Não tá. Porque o árbitro não tinha autorizado. E ia sobrar ali pro Max, hein? É falta, posse de bola, favorece a equipe do Atlético. Bola para Jampol. Domina pro time do Atlético. Toca essa bola aqui do lado esquerdo. Linda jogada do Enzo. Sai da ponta, vem pro meio. Júlio fez a falta. Júlio fez a falta, tá parado o jogo, falta posse de bola pro time do Atlético. Vai ter aí no finalzinho do primeiro tempo a chance de levantar essa bola lá no fedor. Lá na boca do gol. YouTube Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, bem-vinda à nossa transmissão. Futebol Interior no Instagram, siga a gente por lá, viu? Siga a gente no Instagram. Lembrando que no final do jogo, as notas dos jogadores da Macaca no blog do Carlos. O blog da Macaca lá no portal Futebol Interior, hein? Então você não pode perder. Acessa lá. Eu nunca concordo com as notas, mas ele dá as notas dele. Vamos chegar a 49, vamos ver essa falta, hein? Vamos ver essa falta. Meu pai amado, bola para dentro da grande área. Afasta a zaga da Ponte Preta. Tira daí. Porfírio, tira daí. Acaba o primeiro tempo, árbitro.
Fim de jogo, apita o árbitro. Aponta o centro do gramado, Gustavo Ervino Bauerman, de Santa Catarina. Fim de primeiro tempo no Majestoso. Gol de Léo Gomes a 21 minutos. A Ponte vai vencendo, assistência do Elvis. 1 para Macaca. Olha, depois de 13 jogos, a Ponte vai conquistando uma vitória. É parcial, mas depois de 13 partidas, e pode ser a primeira vitória do Márcio Zanardi. É claro que é só o primeiro tempo, tem todo o segundo tempo, mas pelo menos o primeiro tempo a Ponte venceu, saída dos jogadores no gramado. Vai, Carlos. É isso, Macaca vai vencer o jogo pelo placar de 1-0 e a Ponte, ela se vencer hoje, né, vai quebrar um outro recorde. A última vitória da Ponte foi em abril. A Ponte passou maio, junho e se não vencer hoje vai passar julho também sem vencer. Então precisa vencer para não ficar 3 meses sem saber o que é uma vitória. Não, já deu 3 meses, né? Porque foi dia 24 de abril, né? Mas assim, eu tô dizendo o mês cheio, né? Ah, tá. Tô dizendo o mês cheio. Você tem razão, já passaram-se 3 meses, mas se vencer hoje, pelo menos uma vitória no mês de julho, né? Vamos ouvir aqui o jogador da equipe do Atlético. Vamos ver quem é aqui. Ele vai falar primeiro, depois espero que o Léo Gomes fale também, né? Vamos ver quem é aqui o jogador da equipe do Atlético. E o Enzo tá falando. Solta aí, Felipe. No intervalo. E acredito que a gente entrou um pouco desligado. A gente precisa melhorar, principalmente a segunda bola, para a gente poder ter o controle do jogo. E acabar acertando ali na linha de impedimento. Acabamos muitas vezes impedido. Acredito que a gente ia se acertar, a gente vai conseguir empatar e, consequentemente, virar o jogo. Tá aí o Enzo falando a reportagem, jogador da equipe do Atlético. Vamos ver se vai falar alguém da Ponte. Normalmente fala o autor do gol. O autor do gol é o Léo Gomes. Vamos ver se é ele. Eu vi ali o Paulo Santana puxando algum jogador. Não sei se ele vai falar, se os jogadores estão falando também, né? Porque não estão recebendo... Geralmente eles não falam no intervalo. Não estão recebendo, além do direito de imagem, né? O salário e também o direito de imagem. Então pode ser também um protesto aí dos jogadores da Ponte Preta. Me parece que não vai ter ninguém na Macaca não, viu, Corsato? Vamos aguardar aqui, né? Mas me parece que o Léo Gomes não vai falar não, jogador da equipe da Ponte Preta. Então é isso, a Macaca vai vencer no jogo pelo placar de 1-0. Lembrando que a Ponte tem 3 jogadores com pendurados, né? São eles os laterais Júlio e Kedson, que estão no time titular, e o Miguel, atacante, no banco de reservas da Macaca. Por hora, final de primeiro tempo, a Macaca vence o jogo 1-0. O gol foi marcado pelo Léo Gomes a 20 minutos do primeiro tempo. Frank, destaquezinho aí pro seu comentário daqui a pouquinho no nosso intervalo. 1-0, Macaca. Novidade, hein? Tô até meio perdido. Ponte vencendo. Muito bem, daqui a pouco então tem o intervalo FI, o Carlos vai comandar muita informação para você. FI Play, som e imagem no melhor do futebol, segura a onda, a gente volta já. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil.
E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper-X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper-X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci, 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no Portal do Brasil. Futebol interior. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá no ar, jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior para Copa Paulista. E patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo, meus amigos e minhas amigas. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento, ok? Pizza do Dadá em Campinas. Ah, não tem para ninguém. Pizza é no Dadá. Hiper-X-Cap. Compre pelo aplicativo e você ainda ajuda o Hospital de Amor. Casa do Perfurador, tudo pro seu poço artesiano e placar ao vivo Futebol Interior. O mais completo. Lembrando que segunda-feira que vem tem Hora da Macaca, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca. Informação. Vamos lá. Márcio Silva, zagueiro, pediu para não entrar em campo. Portanto, deve ser mais um que vai puxar o carro e deixar a macaca. Informação que eu recebi há pouco. Já no caso do Jonathan Cafu, eu vinha dizendo que talvez fosse opção do treinador. A informação que eu recebi agora é de que ele está com um desgaste, não é desconforto. Ele está com um desgaste muscular e está aprimorando. A minha fonte aqui, eu não tive nenhuma informação de que ele quer sair. Muito pelo contrário, ele está tentando recuperar a boa forma. Então, o Jonathan Cafu, desgaste muscular. O Diego Leão, todo mundo sabe, o contrato dele encerrou, ele não quis renovar. A Ponte fez uma proposta para ele até o final de 2027, mas a Ponte Preta deve, né, para o Diego Leão. O staff do jogador entendeu que não iria aceitar a proposta da Ponte Preta. Eu recebi uma informação ontem, na Hora da Macaca, como eu não sou cofre para ficar guardando as coisas, né, baú, que ele estaria descendo a avenida. Deve se apresentar ao Guarani nos próximos dias para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. O Diego Leão, que é aqui de Americana, né? Ele nasceu aqui em Americana, portanto, é vizinho aqui. Sair da Ponte, vai no Guarani, não muda nada a vida do Diego Leão. Vamos aguardar. Lembrando que o Guarani tem o Edson, né? Jogador que foi formado nas categorias de base da Ponte Preta, e o Rodriguinho também pediu o boné, já não é mais jogador da Ponte Preta. A Ponte Preta, que havia contratado 12 jogadores, né? Não inscreveu, porque até agora o patrocinador ou aquele empréstimo que viria de quem vai comandar a SAF da Ponte Preta não chegou. Até agora a Ponte não conseguiu pagar o transferban, veio mais um transferban ainda para complicar a nossa situação, e também não conseguiu pagar o transferban e por isso não consegue inscrever os jogadores. 8 da noite, mais 29 minutos. Dito isso, Franco Francisco, a Ponte até fazer o seu gol estava fazendo um ótimo primeiro tempo, né?
não dava a bola para o Atlético, que depois que tomou o gol aí não teve jeito, teve que sair um pouquinho para o jogo, né, Frank? Verdade, Carlos. E é um filme já repetido, né? Nas últimas partidas, a Ponte vem apresentando, por incrível que pareça, né? A gente parece até que a gente está fazendo piada. Mas não é. A Ponte, de um jogo para o outro, ela apresenta evoluções. E olha que a casa tá uma bagunça. Uma bagunça. Mas é verdade, a Ponte até fazer o seu gol, a Ponte estava muito bem. O Atlético saiu um pouco mais, mas todas as vezes que a bola vai no pé do Elvis, é a lucidez, né? O cara diferente, saem coisas boas. Mas o Atlético já se assanhou, a Ponte precisa vir com a cabeça no lugar para a segunda etapa, corrigir o posicionamento do trio de zagueiros, né? Os laterais, cuidado nessas descidas. Tem momentos que está descendo tanto o Júlio pela direita como o Porfírio pela esquerda. E o Porfírio me parece um pouquinho fora de forma ainda, gente, por incrível que pareça. Ele demora um pouco para chegar, né? E o Barcelos a gente já sabe, né? Não tem condições de deixar ele disputar a bola de velocidade. Ele perdeu uma aqui na primeira etapa que o coração meu veio na boca. Mas, Carlos, é isso. Para mim, eu vou fazer aqui... eu vou destacar 5 jogadores na Ponte. É por isso que eu falo que quando as coisas começam a encaixar, você começa a enxergar coisas que até aconteciam e a gente não via. Eu falei no jogo passado do Vinícius Ferrari e eu estou gostando muito do posicionamento do rapaz, desse goleiro. Ele tem um jeitão do goleiro, aquela coisa de saber o momento de segurar uma bola, de fazer vamos dizer, uma cera, uma experiência que a gente não estava vendo no Guilherme Viana. Então, realmente, isso está agradando bastante. O Vinícius me parece bem seguro no gol da Ponte. E vou fazer um destaque aqui junto, o Júlio, né? O Júlio, ele está crescendo jogo a jogo e hoje, de novo, uma boa partida. E quero concentrar agora aqui o elogio, Carlos, ao meio-campo da Ponte. Tanto o Léo Gomes como o André Lima. E o Elvis é chovendo molhado, né? O Elvis com a bola no pé é o cara diferente. Mas o Léo Gomes e o André Lima, um posicionamento muito bom. E, inclusive, o Léo Gomes acabou fazendo o gol, Carlão. Léo Gomes que é volante, né, Frank? O Léo Gomes que é volante, mas é um cara que... pelo menos no Vitória, né? O Léo Gomes, ele conquista o Vitória quando sobe. O Léo Gomes foi titular no time do Vitória e jogador imprescindível pro time. E ele era aquele segundo volante, mas que às vezes saía pro ataque, né? Então, quer dizer, ele sabe, ele conhece um pouquinho ali depois da linha que divide o gramado. Bom, a gente estava falando aqui da Ponte Preta, né? Dos jogadores que saíram. O Márcio Zanardi falava no jogo contra o Goiás que a Ponte tinha 17 baixas, né? Então, 17 com mais 2, o Diego Leão e o Rodriguinho, 19. O Márcio Silva, que também deve tomar o mesmo caminho, 20 baixas no elenco que começou a competição. E aí a Ponte, no banco de reservas, tem que utilizar os meninos, né? Vai ter que utilizar os meninos da base, porque não tá dando para a Macaca manter e colocar os seus jogadores. O problema, né, é que daqui a pouco, se duvidar, vai, porque tem, digamos, jogadores que saem por contusão, né? Jogadores que suspensos. Hoje, por exemplo, a Ponte não tem 2 jogadores. O Brandão, que foi expulso no jogo contra o time do Operário, e não tem também o Daniel Baianinho, que o Brandão com certeza seria titular no time hoje. Bom, as equipes estão voltando e uma outra coisa, né? Ponte Preta segue jogando com o uniforme número 2, camisa preta, faixa branca no peito, né? A informação já foi passada que a Ponte tem alguns problemas, né? No que tange a uniforme também. Por isso a Ponte está utilizando o uniforme preto. Vou repetir a informação em primeira mão aqui nos canais Futebol Interior. Márcio Silva pediu para não ser escalado, pediu para não ser relacionado, tá? Deve ser mais um a deixar a Ponte Preta nos próximos dias. E o Jonathan Cafu, informação que eu recebi há pouco também, que com desgaste físico não está à disposição do treinador. A Ponte Preta que, nesse momento, está voltando à 19ª colocação do campeonato. E por que voltando à 19ª colocação do campeonato? Porque a Ponte Preta perdeu, né? A 19ª colocação
para a equipe do América, que ganhou o seu jogo contra a equipe do Goiás. O América, com essa vitória, acabou aí passando a Ponte Preta na competição e, portanto, né, a Ponte Preta precisa vencer esse jogo para ficar à frente do time do América. Bom, o camisa número 20 no time do Atlético vai entrar já no time da Ponte Preta, hein? Vamos pegar aqui o camisa número 20 da equipe do Atlético, vai entrar já, hein? Vamos lá, o camisa número 20 é o Willy Aponzá. O Willy Aponzá vai entrar na equipe do Atlético, uma modificação apenas, né? Deixa eu ver ali quem que vai subir a placa, mas o William Aponzá tá saindo número 8, tá? O Cabezas número 8 tá indo embora. O camisa número 20, o Willy Aponzá, no time do técnico Alex de Souza. Portanto, a única alteração neste intervalo, o William Aponzá na vaga do Cabezas, camisa número 8. É isso, vai começar o segundo tempo. E para comandar todo o segundo tempo na bola, ele... Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. Eu e você e todo o timaço do Portal Futebol Interior. Negócio é o seguinte que é o negócio. Bom ter você junto com a gente por aqui nessa transmissão comigo, Carlos Corsato, Franco Francisco, Felipe Marques, o nosso FM na mesa de som do Portal Futebol Interior. Bem-vindo, viu? Você que está acompanhando a nossa transmissão. Posse de bola do time da Ponte Preta. David da Hora vai dar o primeiro tapa na bola neste segundo tempo. Ele que está com uma touca de nadador. Apita o árbitro. Tem bola rolando de novo, tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Vamos que vamos no microfone do Portal Futebol Interior. E o jogo já começa com uma caneta do Kevson pra cima da marcação. Solta a bola pelo lado direito pra Elvis. Elvis tocou pra Júlio. Júlio ali nas gerais da Ponte Preta, linha de fundo. Descolou, cruzamento fechado na boca do gol. Luan Poli dominou, perdeu. Bateu, David da Hora. Pega Luan Poli. Conseguiu fazer a defesa, depois da sequência a zaga tirou, voltou, sobrou pro Juan. Aí a bola, na verdade, era pro Júlio, o Juan tá no banco. A bola se perdeu, foi embora. Rapaz, que entregada da zaga ali do Atlético, do Paul com o Luan Poli. E a bola sobrou pro David da Hora, que bateu pro gol, mas o Poli fez a defesa, Carlos. Ele se atrapalha ali com o Jean Paul, né, o Luan Poli. E aí depois ele consegue fazer a defesa. O David da Hora iria pra rede, iria fazer o segundo gol da Ponte, mas o Luan Poli não deixou, viu, Corsato? Segue 1-0 pra Macaca, comecinho do segundo tempo. Muito bem, bem-vindo você que tá acompanhando a nossa transmissão, vamos que vamos. Dá o like na transmissão, à vontade para participar, compartilhar a transmissão também. E agora, já teve caneta e agora um drible da Vaca, mas não completou porque a bola saiu. Era ali o número 22, o Diogo, pra cima do jogador da Ponte Preta, do atleta da Ponte, o Diego Porfírio, mas a bola se perdeu, foi embora. Portanto, lateral, posse de bola, campo de defesa, favorece o time da Ponte Preta. Bem-vindo você que está acompanhando aqui a nossa transmissão. Vamos que vamos! Ponte Preta é o mesmo time do primeiro tempo, tá? Não teve mudança. Posse de bola para o time do Atlético pelo lado direito, bola com o Ian Lucas, trabalhou, tocou essa bola para Diogo. Diogo levantou a cabeça, fez cruzamento fechado na boca do gol, Vinícius. Subiu o goleirão da Ponte, pegou. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. O Jean Paul, ele é colombiano, cara. Nasceu no dia 15 de abril de 2001. Muito bem. Portanto, o Jean Paul. E esse que entrou também aí, o Aponzá. Daqui a pouco a gente vai trazer informação, mas também não deve ser brasileiro não, hein? Aponzá, vai ficar como Aponzá pra mim. Posse de bola pro time da Ponte, trabalhando com o Léo Gomes. Léo Gomes que fez o gol da Ponte, 21 minutos do primeiro tempo. Solta essa bola pelo lado esquerdo, trabalhando com o Porfírio. Meias arriadas pra ele, vai pra cima da marcação. Pedalou pra cima do Max, ganhou. O Max escorregou, caiu. Ele pediu a falta, o árbitro não deu. Não, deu a falta sim. Aí o Porfírio vai e fala com ele. Vai e fala com ele. Vamos ver se o árbitro deu a falta, porque pra mim foi falta. Ele caiu sem querer, também é falta, né, Carlos? E se não deu a falta no Porfírio, poderia dar o toque de mão, né? Porque o jogador coloca a mão na bola lá, Corsato. Então, ou falta no Porfírio ou toque de mão. Mas ele marcou a falta no Porfírio. Falta pra Ponte, o Max. É o único jogador na barreira. Elvis da cobrança, Corsato. Muito bem. Elvis vai pra bola. Autorizado, perna direita, jogou na boca do gol, desviou, pegou o Luan Poli duas vezes pra fazer a defesa.
Fez a defesa Luan Poli, o Jean Paul, já passou pelo Juventude, Operário Ferroviário, São Bernardo, Botafogo, Ceará, Atlético Goianiense. Não, tô falando asneira aqui, hein? Esses aqui foram os jogos que ele jogou nessa temporada. O Corsato. E agora pintou um cartão ali, hein? Pro camisa número 22. Quem é o 22? Anote aí, Diogo. camisa número 22 da Diogo. equipe do Atlético. O Diogo toma cartão amarelo. Uma jogada ali em cima do Palácios, hein? E já que estamos falando de colombiano, você perguntou aí do Willy. É o Willington Aponzá. Ele é colombiano, tem 26 anos, nasceu em Santiago de Cali, na Colômbia, jogador da equipe do Atlético também colombiano, viu, Corsato? Ô, Frank, esse lance aí do Diogo é pra alguma coisa diferente do cartão amarelo ou não? Eu acho que o amarelo aí é suficiente, né? Pegou sim, mas também não é tudo isso. Muito bem, o Jean Paul começou no Barranquilla FC da Colômbia, né? Jogou lá até 2023, 2024 jogou pelo Brusque, 25 também no Brusque. Esse ano já jogou no Operário Ferroviário, agora está no time do Atlético emprestado. E parece que deu ruim lá pro Palácios, que também é colombiano, né? Então temos pelo menos 3 colombianos no jogo, Carlos. Cara, desnecessário, né, o que fez o tal do Diogo. Eu não sei não se o VAR não vai analisar esse lance aí, viu? Desnecessário. É que o cara deu cartão amarelo, né, velho? E ele... Mas se o VAR entender que é para cartão vermelho, o VAR pode chamar. É que, na verdade, ele vai no carrinho e depois ele desiste e tira a perna, encolhe a perna, né? Só e ele pega meio de lado, assim. E o pé do Palácio ficou preso ele na vai grama. lá, hein? Ele vai pro pro VAR, hein? viu? Ele vai pro VAR. Cara, o Diogo, desnecessário o que ele fez. Ele poderia ter quebrado a perna do jogador da equipe da Ponte Preta. Não precisava ter feito aquilo. E ele já havia perdido a jogada, né? E se o VAR chamou, Corsato, o Felipe Jorge Benetti, o VAR que é carioca, ele chama o Gustavo Ervino Bauerman, o catarinense, olha lá, ó. E detalhe, ele vai com a perna direita e pega também com a perna esquerda. É lance para expulsão, Marcelo. É isso aí, FA Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vou falar um negócio pra você, cara. Ó, fazer uma falta do jeito que ele fez já não é ser muito inteligente. Tinha um personagem, eu não sei, agora eu não vou saber qual é o personagem. Eu lembro da frase, que burro. Precisava ter feito isso, cara. E outra, machuca o companheiro, né? Teve um jogador da Ponte, o Daniel Baianinho, né? Que fez isso num jogo que a Ponte perdeu, acho que pro Cuiabá. Sim. Né? Fez isso e a gente meteu o pau aqui no Daniel Baianinho, né? Porque, pô, é companheiro de trabalho. Pra que fazer um negócio desse, cara? A TV repete o lance aqui, ele vai com o pé alto, né? E aí acaba ficando ali, tipo, que as nádegas dele e a coxa prendendo o pé esquerdo do Palácios. Eu não sei se o árbitro vai trocar o cartão, né? Vai trocar o cartão. Ele deu a falta, mas para ele não é cartão vermelho. Ele deu o cartão amarelo mesmo, ele continua com o cartão amarelo. É porque não foi no pé dele, né? Muito bem, então não vai ter expulsão. A Ponte é o mesmo time do primeiro tempo. Vinícius, Júlio, Palácios, Lucas Cunha, que tem cartão amarelo, Porfírio. Danilo Barcelos, que está agora recebendo a explicação do árbitro ali. Léo Gomes e André Lima. Kevson, Elvis e David da Hora. Esse é o time da Ponte Preta, o mesmo time do primeiro tempo. Luan Poli, Jonathan Silva, Diogo, João Miguel, Enzo, o Aponzá, o Ian Lucas e o Jean Paul, Cauã, Rodrigues, Max e Carlinhos. O Cabezas foi embora para a entrada do colombiano Aponzá. Ô, Corsato, o Aponzá estava jogando em Israel, na segunda divisão de Israel, viu, Corsato? Veio para a equipe do Atlético, jogando na segunda divisão de Israel. O Atlético vai empatar o jogo, bola para dentro da grande área, afasta Vinícius. Cruzamento veio, teve desvio, Vinícius de soco na bola, veio com o Max, opa! Fez a finta, tomou o rapa do Elvis. Tomou o rapa do Elvis, está marcada a falta, posse de bola para o time do Atlético, Carlos. O Elvis ficou bravo, né, naquele lance lá do Palácios e não sei se ele quis passou devolver, o rodo, né? O Max. Não sei. Cara, mas ele correu o risco, ele poderia ter sido amarelado. Não sei se não vai ser. Quase 8. FI Play, som e imagem no melhor do futebol.
Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Essa falta é perigosa. 8 minutos passados do segundo tempo. 1-0 para a Ponte. O gol foi no primeiro tempo do Léo Gomes. Vai sair o Diogo. O técnico percebeu. O Alex percebeu. Vai sair o Diogo para a entrada do camisa número 2, viu, Corsato? No time do Atlético. O Diogo não foi expulso, né? E aí o Alex já foi logo. Deixa eu ver a falta. Vem falta, bola para dentro da grande área. Sobe a zaga da Ponte Preta, tira. Douglas Silva, camisa número 2, entra na vaga do Diogo 22. Douglas Silva. Isso. Portanto, novidade no time do Atlético. Sai o Diogo, que tinha cartão amarelo. E a Ponte Preta está no campo de ataque. Bola enfiada aqui pelo lado direito. O árbitro deu a falta, mas o juiz deu a vantagem. Posse de bola para a Ponte. Enfiada pelo lado direito para o Elvis. Correu, chega antes dele. O Douglas Silva para tirar dali. O Bandeira tinha marcado a falta, mas o árbitro deu a vantagem. A Ponte recupera com o Porfírio. Tocou para o Elvis. Alongou o passe, chegou. Ian tirou, a bola voltou. É um perde e ganha danado, hein? Voltou para o David da hora, perdeu. Aí chega o Danilo Barcelos. Dá um bico na bola, tira dali, manda a bola para a linha de fundo, tiro de meta para o goleiro do Atlético, Luan Poli. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Toda segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca, YouTube Hora da Macaca. YouTube Hora da Macaca. Já já vou para nossa audiência, hein? Já já vou para arquibancada virtual. Já já vou bater aquele papo gostoso com você que tá na live. Posse de bola pro time do Atlético, perdeu, a Ponte recupera. Tá aqui pelo lado esquerdo, trabalhando o time da Ponte. Ó, que jogada ali do André Lima. Uma jogada de efeito, o árbitro vai marcar a falta. Meio arriscada, né? Mas foi defeito. O Elvis está na cabeça do árbitro também. O Elvis está alugando um apartamento na cabeça do árbitro. Bola alongada lá pro lado direito, pro Júlio. Aí sobe a zaga, mete a cabeça na bola, tira dali o Enzo. A bola sobrou aqui pelo lado esquerdo, falta. Derrubaram o Palácios. Palácios e Carlinhos. Não, na verdade não era o Carlinhos que estava lá não, hein? Era o... Número 19. Era o Jean-Paul. O Jean-Paul, o colombiano. Na briga. Aliás, ali. Temos 3 colombianos no jogo, né? Eu falei agora há pouco, isso acho que você não prestou atenção. Não, tava desatento. Posse de bola para o time da Ponte Preta aqui no campo intermediário. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Ponte Preta no campo de ataque, bola para David da hora, chapéu para cima na marcação, bateu pro gol, pegou o goleiro. David da hora, nunca critiquei. Se ele faz esse gol, seria golaço, hein, Carlos? Tinha que botar um busto dele lá no Moisés Zucarelli. Ah, Marcelo, um pouco menos também, né, cara? Pô, mas deu um chapéu, pegou de primeira, a jogada Carlos. foi boa, mas dá uma segurada também, né? Segura aí. Busto não? Você tá muito... Hoje empolgado? Empolgado. David da hora, dominou, tocou bola aqui pelo lado direito. O Léo Gomes tocou errado. Aí o Júlio perdeu, recupera o Enzo. Pra eles, pro esquadrão de aço por baixo. Léo Gomes deu o bote, a bola voltou, sobrou marcação do time da Ponte. Lucas Cunha dominou, sobrou entrada da grande área pro Ian Lucas. Toca essa bola para Douglas Silva. Correu, cruzamento na boca do gol fechado. Vinícius deu um soco na bola, tirou. Cauã vai bater pro gol, desvio da zaga, voltou, sobrou. Vai pintar o gol de empate, a batida. Tira, Júlio, afasta a zaga da Ponte. Que sufoco, meu pai amado. A bola sobrou com o David. É da hora, toca essa bola, trabalha pro time da Ponte Preta, para Kevson. Kevson dominou, trabalhou bola aqui pelo lado esquerdo para Elvis, bate contra a marcação do Douglas Silva, a bola se perde e vai embora. Lateral para Ponte, campo de defesa, lado esquerdo. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Atenção, hein? Buda Pereira. Atenção. Buda. 2-0. Anota aí. O Buda tá dizendo? O Buda. Cara, se o Buda tá dizendo, tá tudo certo. Porque o Buda, ele tem cartão amarelo, hein? Camisa número pra 13. Quem? Da Ponte, o da Diego Ponte. Porfírio, né? É. Diego Porfírio, camisa número 13. Tá amarelado, ele não tava pendurado, né? Vou repetir, Júlio e Kevson em campo, os pendurados. Cartão amarelo para Ponte, é o segundo cartão amarelo para Ponte no jogo, viu, Corsato? Gravou o pé do Max no gramado. E vem o Max, campo de ataque, perna esquerda, cruzou na boca do gol. Sérgio Palácios tira. Cauã vai bater pro gol, desvia no Lucas Cunha, tira Léo Gomes. Joga a bola pro alto, subiu, caiu o Kevson, brigou com o Jean-Paul, Kevson, ele vai marcar a falta do Kevson. É isso. Ah, mas foi, né?
Marcou falta do Kevson. O Kevson não foi inteligente desta vez, né? O Jean Paul tava pra pegar a bola e o Kevson foi lá, ó. Quer ver, ó? Pra cima dele lá, ó. Subiu em cima do cara. Não pode isso, né? Falta do Kevson que leva perigo pro gol. Meia esquerda, campo de ataque. Vem bola pro gol da Ponte. E o Jean Paul tá caído ali, viu, Corsato? Tá sendo atendido pelo jogador da Ponte. Muito bem. O Lucas Lopes, boa noite, FI. Estamos por cá, Paraíso Tocantins. Mande um abraço, ligadão aqui. Oba, rapaz, obrigado. O Reinaldo Belê e o volante que veio do Sul não joga mais também? Então, né? Tá em transição. Essa transição nunca passa, rapaz. Tá falando do Murilo Cavalcante. Eu falei pra você, né, eu falei na hora da macaca, inclusive aqui, que na apresentação do Márcio Zanardi eu conversei um pouquinho com o Murilo e ele disse que tava na transição, então faz tempo. Falta pro time do Atlético. A falta não é de tão longe, mas também não é tão perto, é de meia distância. E o Jonathan Silva, capitão do time número 3, tá ajeitando essa bola com todo carinho. O Vinícius tá lá, armando a sua barreira, Ele dá toda a bate pinta. forte, hein? Tá toda a pinta que vai jogar direto pro gol. A barreira da Ponte preocupada, bateu na barreira. Um dos 3 homens da barreira. A bola voltou, sobrou pelo lado direito. Trabalha por ali o jogador da equipe do Atlético. Trabalhando, dominando essa bola, o Cauã Rodrigues. Joga a bola aqui atrás pro Douglas. Aí jogou lá na frente. Vamos ver quem vai chegar para brigar. Tá impedido, né? Tá impedido, marcou bandeira, tá parado o jogo. Deixa eu ver quem mais tá aqui. O Akira Miyamoto. Além do Elvis, essa dobradinha Júlio e Kevson tem muito potencial. Valeu, Akira. O Dorival Maglio, like 70. Não esqueça do like, hein? Mande pra gente. Boa noite, Corsatos. Boa transmissão pra vocês. E que a nossa macaca vença. O Dorival Termas de Ibirá. Obrigado. Alteração. Vai. O Jean Paul não deu pra ele, viu? O colombiano saiu contundido, entra o camisa número 13. Anote aí, Corsato. Anoto. Negrucci. É com 2 Cs, né? Negrucci. Então seria Negrucci, né? Meio que italiano, né? Isso. É isso. Então, Negrucci, camisa número 13, na vaga do camisa número 19, o Jean Paul. Essa é a terceira alteração do Alex de Souza, né? É 13 a camisa dele, né? Isso, eu falei 13. 19 o Jean Paul foi embora. Essa é a terceira alteração do técnico Alex de Souza, mas ele pode mexer mais uma vez, porque uma das alterações foi no intervalo. O Douglas Personal tá com a gente também. Será que sai ambas? Um abraço, Douglas Personal. Tamo junto. O Gilberto Manuel tá falando aqui pro Buda. Essa hora do espanto, David faz a diferença em campo, tá dizendo Osmar Dantas. Um abraço pra você. Obrigado, viu, pela participação com a gente. Olha o Elvis, chegou empurrando todo mundo ali. Era o cara que bateu a falta lá, o Jonathan Silva. Caiu no a falta, pertinho ali do Alex, tá parado o jogo. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Compartilha a nossa transmissão, dê um like também, à vontade para participar, mandar sua mensagem no chat. Bom ter você junto com a gente por aqui, toda segunda-feira, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca tem Hora da Macaca, você não pode perder. Vem com a gente. Já veio um CK aqui já. Mas não tem sossego, né, cara? Não, não tem, cara. Não tem, tá ganhando o jogo, aí o cara vem secar nós aqui, velho. E vem o time do Atlético pelo lado direito, cruzamento na boca do gol dentro da grande área, bate no Lucas Cunha, vai embora, escanteio. Escanteio pra eles, Carlos. Sim, escanteio pra equipe do Atlético. O Danilo Barcelos estava na jogada e o Lucas Cunha também. A bola pegou na perna esquerda do Lucas Cunha. É escanteio pra equipe do Atlético. Já na Ponte Preta vem o Miguel, camisa número 17. Escanteio pra equipe do Atlético. Na bola aqui o camisa número 17, o Cauã Rodrigues, viu, Corsato? Cauã Rodrigues tem 2 jogadores. É uma jogada ensaiada. Ele saiu da bola, o que tava lá. Agora o Cauã vai pra bola, perna direita, primeiro pau, David da hora. Pé direito na bola, não saiu. É lateral, não é escanteio não. Isso, não saiu para escanteio. Então lateral, pertinho da bandeirinha de escanteio. Favorece a equipe do Atlético, esquadrão de aço. Toca essa bola aqui pelo lado direito, trabalhando. Vem cruzamento. Olha, Lucas Cunha subiu, tirou de cabeça, aí caiu aqui no meio, pra Ponte, pra André Lima, dominou, perdeu, recupera Cauã, toca essa bola pelo lado direito para Douglas Silva, cruzamento dentro da grande área, ficou viva por ali, vai sair o goleiro, bate, rebate, fica com ele, Vinícius.
Estão pedindo recuo de bola, mas não tem recuo aí aí, não né, dá, né, cara? Aí não Carlinhos dá. também é um fanfarrão, Aí hein? não dá, né? O Vinícius foi bem, foi esperto, porque não teve recuo, né? A bola pegou no jogador da Ponte, sobrou pro goleiro da Ponte, o Vinícius, que foi pra ela, fez a defesa. Segue a Macaca vencendo o jogo pelo placar de 1-0, Corsato. Blog do Ari, colunista Ariovaldo Isaac também está no portal Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br. Vinícius, de pé direito, joga essa bola lá pro campo de ataque. A zaga do Atlético tira. Max, de calcanhar, Carrapeta, solta a bola pelo lado esquerdo. Pra Enzo, vem o lateral. Cruzamento na boca do gol. Passa pelo Barcelos, vai sobrar aqui na entrada da grande área, lado esquerdo pro Porfírio. Tira daí, Porfírio. Tira daí, Porfírio. Mete o pé na bola, tira. Procurava o David da hora, caiu no peito ali do jogador Jonathan Silva. Ele estufa o peito, recebe essa bola do Douglas, toca a bola no meio, trabalhando com o Ian Lucas. Ian Lucas dominou, soltou a bola no meio, vem trabalhando o time do Atlético. Bola aqui com o Douglas Silva, lado direito. Toca a bola. Vamos ver esse cruzamento na boca do gol. Passou por todo mundo, ficou viva na entrada da grande área. Pênalti! Penalidade máxima para o Atlético em cima do Carlinhos. E foi o Kevson, parece que fez o pênalti, né, Carlos? Ou o Palácios. Na verdade, quem marca ele é o Palácios, né? Os dois se enroscaram ali. E o árbitro marcou. O pênalti tá marcado, Carlos. Tava na frente da jogada, né? O árbitro da partida marcando o pênalti. É claro que ele tá esperando ali o VAR para ver o que vai acontecer, né? Mas... cara, não foi nada, velho. Foi nada. Pra mim não foi nada. Não sei, né? Eu não daria esse pênalti não, hein? Eu também não, hein? Pra mim foi falta ao contrário. Carlinhos no Palácio. O cara tá segurando, se bem que ele já marcou pra Cal ali, fala que o pênalti tá confirmado. Tá com o cartão na mão, não sei se vai dar cartão pro Palácios, pede pros jogadores da Ponte Preta saírem dali, né? O árbitro da partida, o Gustavo Ervino Bauerman. Cara, de boa mesmo. Eu não sei se foi pênalti não, tá? Mas, né? F Play, som e imagem no melhor do futebol. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. É que no começo da jogada, o Diego Porfírio, ele vai meio que com a cabeça no jogador, né? É o Palácios que tá na jogada, tá? É o Palácios? É o Palácios. O Palácios vai, sabe, tipo estilo Zidane, com a cabeça no jogador. Mas, cara, parece que ele cai depois num replay, né? Mas o árbitro não tem dúvida, tá marcando o pênalti e o VAR não chamou, né, cara? Cara, o VAR não ajuda a Ponte, né? Quando chama, o árbitro não dá, não expulsa. E aí no pênalti... que eu acho que se ele fosse pro VAR, ele já teria ido, né? Também. Se ele fosse pra tela, ele já teria ido. Acho que sim. O Ian Lucas pega a bola pra bater, né? 20 minutos, a Ponte fez o gol a 21. Me parece que o pênalti tá confirmado. Então tá marcado o pênalti. Tá confirmado o pênalti. Vinícius no meio do gol. Ian Lucas pra fazer. Vinícius pra pegar. Quem sabe? Ele pega. Ian Lucas, a Ponte estava vencendo, o Atlético pode empatar. O gol da Ponte no primeiro tempo a 21. Ian Lucas é o segundo tempo, 21. Correu, pé na direita, bateu no cantinho, já era. Gol do Atlético. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Ian Lucas, bola de um lado, goleiro do outro. Tá empatado o jogo no Majestoso. Ian Lucas, o nome do gol. Agora 1 pro Atlético, 1 pra Ponte Preta também. Detalhe, a selfie do gol. Me conta, Carlos. Bateu bem, perna direita, bateu forte. O goleiro da Ponte foi pro canto direito. Ele toca a bola no canto esquerdo do goleiro, sem chances pro Vinícius. 1 pra equipe do Atlético e 1 pra Ponte Preta. Cara, é aquilo, né? Eu não sei, parece que os caras... A Ponte já tá numa situação terrível, né? E parece que a juizada não tá nem aí, né? Pra Ponte Preta, né? Dane-se a Ponte, né? Pra mim não foi pênalti, não. A Ponte foi roubada de novo. É isso, Frank. Eles empataram o jogo. Mas olha, pra mim, tô com o Carlos. Eu tenho que falar o que eu vi, gente. Isso aí não foi pênalti. Nem aqui, nem na China. E a Ponte tem posse de bola, vem pro Miguel campo de já ataque. entrou, viu? Miguel dominou, tocou. É pro Kexon, bateu pro gol. Perna esquerda subiu, foi embora. Resta saber quem saiu para entrar o Miguel, né? David da hora. É? Não tá lá com a touca da natação, né? Então foi embora o David da hora. O Miguel é camisa número 17,
tá no jogo. David da hora, camisa número 18. Foi embora. Primeira alteração da Macaca, viu, Corsato? Ô, Franquinho, o David da hora não fez um mau jogo hoje não, hein? Não, só se estiver muito cansado, tá? Mas eu, por incrível que pareça, tiraria o Kevson. Osmar Dantas, birra da CBF contra tudo o que está acontecendo na Ponte. Um abraço para você, Osmar. Nelson Letrinta Júnior, jogador cai depois. O Leonardo Capelletti, time cansou de novo. E vem o time do Atlético, campo de ataque pelo lado esquerdo. A Ponte tomou o gol de empate. E a Ponte geralmente sente quando toma o gol, hein? O Atlético insiste, persiste, não desiste. Vem pro campo de ataque, lado esquerdo. 23 passados deste segundo tempo. Tá tudo igual, 1 a 1, os 2 gols a 21 minutos. Pra Ponte no primeiro tempo, pro Atlético no segundo tempo. A bola recuada pra Luan Poli. Luan Poli toca essa bola aqui pro Jonathan Silva, capitão do time. Vai pra cima dele o Elvis, ele toca a bola pra Douglas Silva. Douglas Silva dominou, tocou a bola no meio. Trabalha aí. Chega por baixo, Léo Gomes faz a falta, tá parado o jogo. Falta, posse de bola, campo de... Não, ele não deu falta não. Ele disse que o Jonathan simulou. Então é lateral pra Ponte. E pintou cartão, hein, cara. Pro Jonathan Silva. E simulou mesmo, hein. O Léo Gomes nem encosta nele. Então, Jonathan Silva, capitão do time, cartão amarelo para ele. E vem aí as duas últimas alterações do técnico, o Alex de Souza, viu? Camisa número 21 e 7. Saiu 9 para a entrada do 21. Então, vamos lá. Saiu Carlinhos, camisa número 9. Isso. O camisa de número 7 é o Yarlen. Camisa número 7. Que vai entrar, e o 21? E o 21 é o... Vamos pegar aqui, o Dixon Vera. Dixon Vera, camisa número 21. Vamos ver quem é que tá saindo aqui no time do Atlético. Saiu o Carlinhos. O Carlinhos foi um que foi embora, né? Você falou que são duas? São duas. Eu acho que vai sair o Max, mas eu preciso esperar a confirmação aqui. O Max, que tinha cartão amarelo, tá? Então vamos confirmar aqui. O 21, Dixon Vera e o Yarlen. Isso, saiu o Max mesmo. Tô bem, hein? Max, camisa número 11, foi embora e vem os caras, viu, Corsato? Vem Atlético, campo de ataque. Quem sabe pra fazer a virada? Vinícius com a perna esquerda, corta. Faz o corte o Vinícius no contragolpe o time do Atlético. É aquela história, Ponte toma o gol e sente. A Ponte cansou, né? Dominou, perna esquerda, cruzou, entrada na grande área, Lucas Cunha mete o bico na bola, ela cai, Léo Gomes brigou, conseguiu ali ficar com ela na sorte, bola pro Elvis, enganou a marcação, fez a finta, tocou pro Kevson, vamos Kevson, lado direito, perna esquerda, passa a metade do gramado, vai pra cima na marcação, caneta, fez o corte, sai da ponta, vem pro meio, toca a bola, no meio, trabalhando pra André Lima, dominou, por cima na marcação, solta a bola pelo lado esquerdo pra Porfírio dominou, vai pra cima na marcação do Douglas Silva, pra lá, pra cá, sai da ponta, vem pro meio, trabalhou, ficou com ela, aí ficou viva a bola por ali, aí briga que briga, ganhou essa bola o time da Ponte Preta na tabela, bola pro André Lima, era o Miguel pra ele, aí chega a zaga, tira, e agora tome velocidade contra golpe pro time de São João del Rei, passe errado, melhor pra Ponte, Miguel volta, recupera, toca pra Danilo Barcelos na quarta zaga, deu essa bola, trabalhou, soltou bola pra André Lima, vira o jogo, boa bola boa, lado direito no peito do Kevson, vai pra cima na marcação, cortou pra perna esquerda, bateu pro gol, subiu, foi embora. Tiro de meta pro time do Atlético. O cara acabou de entrar, velho. O cara acabou de entrar, o Yarlen, camisa número 7. Se jogou ali e eu acho que não vai dar pra ele, hein? Mas já foram 5, né? Não 1, tem, 2, 3, 4, 5. Já não pode mexer mais. Não pode mexer mais o técnico Alex de Souza. Que azar, hein? Que azar, o menino ali. É o joelho esquerdo do Yarlen. Camisa número 7. Ele tá colocando a mão ali por cima dos olhos, né? Tá sendo atendido ali pelo departamento médico da equipe do Atlético. E a maca da Ponte Preta entra ali, mas ele sai andando, o jogador Yarlen, da equipe do Atlético. Vai tentar voltar, viu, Corsato? Mas não sei não tá com cara de bons amigos, não. Vai fazer só número. Junto com a gente, um abraço, Osmar Dantas, mais uma vez mandando mensagem, Matheus Henrique, o J. Humberto, tem também o Darcy, valeu, o Vlad Valério, valeu, Vlad, obrigado pela audiência, viu, com a gente aqui no Portal Futebol Interior, bem-vinda você que está acompanhando a gente, vamos que vamos, eu não vou falar nada, você está falando que o pessoal está torcendo, eu também torço, né, quando eu narro, então não tem jeito, e cara, o goleiro da Ponte tá caído lá,
Sim, o Vinícius. Parece que eu vi ali que não vai dar pra ele, hein? E aí vai entrar o Guilherme Viana, né? Cara, mas o que pegou? Será que foi naquela bola que ele fez o corte aqui por baixo? Rapaz, vai entrar o Guilherme Viana. Que fase, hein? Que fase, hein? Ele levantou, né? Levantou o Vinícius. Vinícius levanta, né? Conversa ali com o massagista da Ponte. O Guilherme Viana tá fazendo o aquecimento, viu, Corsato? E o Yarlen, ele tá subindo ali a meia. O problema é no joelho da perna esquerda do Yarlen. Vamos ver se ele volta. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Já já eu conto para você porque vem Atlético que vai pintar o gol, a batida para fora. Para fora do gol pro Douglas, que pintou, apareceu ali livre dentro da grande área, quase o segundo gol do Atlético. Passados 28 minutos e 20 passados deste segundo tempo, Campeonato Brasileiro Série B 2026. No majestoso placar tá assim, 1 pra Ponte, 1 pro Atlético. Carlos. Bola rolando pela Série B do Campeonato Brasileiro, 28 do segundo tempo, Juventude e Avaí vão empatando pelo placar de 0-0. Daqui a pouco, 9h35 da noite, a bola vai rolar para Fortaleza e Botafogo. Esse jogo fecha a rodada número 20 e aqui no canal de áudio da Rádio Futebol Interior você vai conferir todo o segundo tempo no comando do Wilson Rocha. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. O negócio é o seguinte que é o negócio. Tô com a macaca aqui no Portal Futebol Interior. Comigo, Franco Francisco, Carlos Corsato, Felipe Marques. Vem Ponte, campo de ataque pela direita. Vamos, Júlio. Linha de fundo, descolou, cruzamento na boca do gol. Saiu, escanteio, né? Ou não, ou a bola Sim, saiu, né? É escanteio e não vai dar pro jogador da equipe do Atlético mesmo, viu? O Yarlen. Ele não tem condições. Tadinho, cara, que dó. Deve ficar só pra fazer número, né? Deve ficar ali só pra fazer número. Que dó, né? O cara entrou e eu não sei, né? Joelho, cara. Isso pode prejudicar o cara, né? Foi na dividida com o André Lima. E ele marcou a falta, viu, Corsato? A falta anterior ao cruzamento do Júlio. Ele pegou uma falta ali, ele deu a vantagem, mas como o Júlio não conseguiu aproveitar a vantagem, ele marca a falta. Meia direita, campo de ataque, falta pra Ponte. 30 minutos passados desse segundo tempo. Cruzamento do Elvis na boca do gol. Passa por todo mundo. Vai sobrar aqui do lado esquerdo. Vai Palácios. Briga que briga com ele, o jogador da equipe do Atlético. A bola se perdeu, foi embora. O árbitro vai marcar a falta para cima do atleta do Atlético. Se ele não marcar a falta, ele tem que marcar lateral para Ponte, né? Então ele marcou falta para a equipe do Atlético. Cara, do jeito que a nossa fase tá tão ruim, é perigoso esse cara ficar aí só fazendo número e ainda e ser o gol da vitória deles, cara. Pelo amor de Deus. Ele não marcou falta não, viu? Marcou só lateral pro Atlético. Então ele errou, né? Errou. E a Ponte vai mexer, hein? Vem aí o Nicolas para a saída do Diego Porfírio. Porfírio, camisa número 13, tá indo embora. Para a entrada do Nicolas Araújo, menino da base também. Eu teria mexido mais, mas vai. Camisa número 7 é a segunda alteração no time da Ponte Preta, viu, Corsato? E agora tem que esperar porque o goleiro da Ponte ficou sentindo ali. Bola pro Elvis, dominou, tocou na frente, era pro Nicolas no meio do caminho. Chega a zaga do Atlético e tira. Joga a bola aqui do lado direito, não tem ninguém melhor pra Ponte. Danilo Barcelos recuperou, pegou, jogou na boca do gol. Passa por todo mundo. Podia pôr o Damião no jogo aí, né? Podia ter colocado o Damião também. Aí a bola se perdeu, foi embora. Não deixa sair o Júlio. Faz a finta pra cima da marcação. Chega ali o jogador do Atlético, ganha essa bola. Não vai dar mesmo pro Yarlen. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Você que está acompanhando a nossa transmissão, dá um like na transmissão, compartilha também. Seja bem-vindo, bem-vinda ao YouTube Futebol Interior. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ah, cara, eu fico com uma dó, velho. Foi um lance assim, bem estranho mesmo, porque ele vai dividir a bola ali com o André Lima, né? E ele acaba chutando a canela do André Lima e acaba sentindo ali. O André Lima foi só na bola, tá, gente? Foi só na bola naquela tabela dele com o Miguel ali. O Yarlen vai ter que ser retirado do gramado e não dá mais ali pro Atlético mexer. Ó, o Atlético, né?
ele é um time mineiro, todo mundo sabe, agora é SAF, né? É uma SAF. O Atlético foi fundado no dia 27 de junho de 1909. 117 anos. Mas trocou de nome, né? Não era esse o nome deles, né? O Atlético? Isso eu não cheguei lá ainda, cara. Mas vamos lá. Ele tem títulos estaduais, uma Recopa Mineira em 2023, 2 campeonatos mineiros do interior, 2022-2023, e Taça Inconfidência 2024-2025. Intermunicipais. Tem 3 títulos, a Liga Esportiva Oeste de Minas. Vamos ver esse lance. Bola aqui no campo ofensivo, era pro Nicolas. Sai do gol por baixo. Faz a defesa o goleirão Luan Poli. Então, intermunicipais são 3 títulos. E eles têm municipais 26 títulos. É o Citadino de São João del Rei. O primeiro foi em 1946 e o último em 2009. Haja troféu lá, hein? Posse de bola para o time da Ponte, recupera. Bola com o Elvis, trabalhou, soltou do outro lado, lado direito. Será que chega na bola? Nicolas escorregou, cruzamento rasteiro na boca do gol. Chega a zaga, tira. Enzo sai jogando. E agora tome velocidade. Contra-golpe. Lucas Cunha recuou curto, Vinícius. O Vera correu e quase que chega antes do Vinícius. Aí a bola sobrou no campo de ataque. É um jogo lá e cá. Quase não tem meio campo. A bola com o Kevson perdeu. Recupera a posse de bola. Trabalha o time do Atlético trabalhando com Aponzá. Aponzá trabalha para o time do Atlético trabalhando essa bola. É o Negruti que recupera a posse de bola. Vem para o campo de ataque. Solta a bola pelo lado esquerdo. Falta. Ele deu falta. Pro Vera. Marcou a falta do Palácios, né? Falta do Palácios em cima do Vera. O Palácio já estava na jogada do pênalti, né? Ele, às vezes, excesso de vontade acaba atrapalhando, né? 34, gente. Vamos lá, 34. Lembrando que o Atlético tá com um jogador a menos, né? Porque o Yarley entrou e saiu. Não voltou mais ali, já ficou até no banco de reservas. Um jogador a menos, o time do Atlético. A Ponte ainda pode fazer uma alteração, tá? Porque foram 2 paradas e 2 alterações. Nicolas e Miguel. A Ponte tem uma parada. A Ponte pode fazer 3 alterações, né? Isso, Então eu pensei uma coisa, falei outra. Falta para o time do Atlético. 34-50. A Ponte estava vencendo o jogo até 21 minutos desse segundo tempo. Falta perigosa lá pelo lado esquerdo. O Vera levanta as 2 mãos. Tá por lá também o Enzo. Com a perna esquerda, todo mundo ali na linha divisória, na entrada da grande área. A maior movimentação, ali o maior trânsito é na meia-lua da grande área. Enzo, Vera, Enzo, Vera. Meu Deus. FI Play. Som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Ô Corsato. Oi. Escanteio só 2 no jogo, viu? 1 para cada lado. A equipe do Atlético tem 51% de posse de bola contra 49% da Ponte. Macaca chutou 10 vezes em direção ao gol contra 8 do Atlético. Muito bem. O Dixon, Jair Vera Rodrigues, ele é equatoriano. Rapaz, hein? Ele é equatoriano, ponta esquerda, nasceu em 6 de abril de 2003. Tem 23 anos. Ponta esquerda, o Vera. Muito bem. Ponte Preta tá chegando aqui no campo de ataque. O Elvis fica reclamando, não vai pra bola, mas ela saiu. É lateral, posse de bola pra Ponte aqui no campo ofensivo. Ele começou no Emelec, né? Depois foi pro Libertar. Volta para o Emelec, Libertar. Depois foi para o técnico universitário, o Emelec do Equador, e agora para o Atlético. E o jogo tá parado, hein? Por quê? O número 21 tá caído. O 21 tá caído lá, o Dixon Vera. Tava falando dele, ponta esquerda. O equatoriano, que entrou aqui na equipe do Atlético. A bola vai ser da Ponte Preta porque ele não deu falta, né? A bola estava na Ponte, então ele volta a bola para a Ponte Preta, Corsato. O Wilton Campos, bora Atlético. O Ger Produção, esse Palácios incrível. Tá bom. Posse de bola para o time da Ponte, dá para ganhar a Ponte. Vamos tentar ganhar esse jogo, Macaquinha. Bola com o Kevson, lado esquerdo. Vem, a zaga tira. Aí o cara deu carrinho, a bola veio para quase na entrada da grande área. E aí um bico. Vai correr por ali o Danilo Barcelos. Foi falta, hein? Empurraram o Danilo Barcelos, número 20, o Aponzá. Corsato. O Aponzá, vai. O Yarley estava fazendo a sua estreia, viu? Ele é jogador do Botafogo, carioca, mas estava emprestado para o América Mineiro. E aí, fazendo a sua estreia hoje no Atlético, se deu mal.
O Aponzá é colombiano também, viu? Cara do céu, como tem colombiano, hein? Nós falamos. Ah, falamos? Falamos, você falou que era 3 colombianos. Ah, o é Dixon verdade. é equatoriano. É, verdade. Doidão, hein? É. Cartão amarelo para Dixon Vera e também para o Júlio. O Júlio tá fora do próximo jogo, tá? Ih, rapaz. Tava pendurado, o Júlio toma cartão amarelo e o Dixon Vera também tomou o cartão amarelo. Portanto, um para Ponte, um cartão para a equipe do Atlético. Júlio tava pendurado, não joga o próximo jogo da Ponte Preta na outra sexta. Não nessa, na outra. No dia 7 de agosto, Júlio e o Dixon Vera. Camisa número 21, o jogo da Ponte vai ser contra o Ceará, né? Isso. Ponte joga contra o Ceará. É uma sexta-feira. Uma sexta-feira, 8h30 da noite. E agora vem aí, ó, Rodrigo Souza, volante experiente, voltando ao time da Ponte. Parece que ele só vai mexer 2 vezes, viu, Corsato? Rodrigo Souza é um deles. Muito bem. Olha o Atlético, bola pra dentro da grande área. Sai do gol. Quase que teve um jogador ali que foi impedido de ir pra bola. Era o Ian Lucas. Aí o Vinícius saiu, ficou com ela. Se eu não estou enganado, foram 7 cartões no 4 para o Atlético, 3 para a Ponte. Olha essa bola, atenção, recuada para o Luan Poli. Campo tá defeituoso, né? Vai que essa bola pinga, engana o goleiro, mas não pingou, não. O goleiro deu um bico na bola. Quase furou ela. Aí caiu para o Sérgio Palácios. Toca a bola para o Júlio. Não joga o próximo jogo porque está suspenso. F Play, som e imagem no melhor do futebol. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Eu espero que ele não tire o Elvis. Posse de bola para Ponte. Miguel perdeu, hein, Miguel? Ian Lucas. Nossa Senhora. O André Lima chegou daquele jeito. Vai tomar cartão também, então vamos igualar também nos cartões, viu, Carlos? Isso, André Lima, camisa número 8, amarelado. O jogador da Ponte não estava pendurado, né? Rapaz, deu uma ali no Ian Lucas que eu vou falar uma coisa pra você, hein, velho. Chega pra lá, hein? Ah, ele ficou parado, né? E, na verdade, ele ficou parado, né? E o Ian Lucas veio pra cima dele, cartão amarelo pro André Lima. Bom, o Rodrigo Souza, camisa número 5, tá ali próximo para entrar e tem mais um jogador, é o número 9 da Ponte Preta, que é o Damião. Damião, camisa número 9. Portanto, Damião, número 9 e Rodrigo Souza, número 5. Não sei se ele vai tirar o André Lima, né, que tomou cartão amarelo. Vamos ver se ele vai tirar o André Lima, pedindo a maca ali para o jogador da equipe do Atlético, né? Então, 2 alterações. Rodrigo Souza, 5, Damião, camisa número 9. Vão entrar. Os caras estão bravos lá com os jogadores da maca, com os profissionais da maca lá da Ponte Preta que demoraram para retirar o jogador da equipe do Atlético, viu, Corsato? Lembrando que o carrinho maca está sem bateria, não está podendo ser utilizado. Tá quebrado. Tá quebrado. E agora o Alex conversa ali. Os caras, os maqueiros estão pé da vida com alguma coisa ali, hein? E o árbitro entrou no meio lá para conversar, viu, Carlos? Alguma coisa não está certa. É que, na verdade, né, vamos combinar também que o trabalho do maqueiro nesse momento é só tirar o jogador, mas tá todo mundo sendo atendido dentro do campo, então não adianta ficar bravo, né? Não adianta ficar bravo. O médico já tá lá, tá dando cartão amarelo pro Ian Lucas. Ele não quis sair, Ele não quis sair. Mas o Ian Lucas já tinha cartão? Não tinha? Não tinha. Não tinha. Era o Jonathan Silva, número 3. O Dixon Vera, número 21. Os cartões. E o Diogo, camisa número 22. São 5, né, pelas minhas contas aqui. Depois, com calma, a gente passa. Mas o Danilo Barcelos... O Max também. O Danilo Barcelos está conversando ali com o árbitro. O árbitro deu cartão porque eu acho que ele não quis sair, né? Ele não quis sair. Bom, na Ponte vai sair o Léo Gomes, camisa número 16. E o Danilo Barcelos, número 14. Muito bem. Então, Danilo Barcelos, 14. Já passou a faixa de capitão para o Rodrigo Souza, tá? E o Léo Gomes, camisa número 16, para a entrada do Damião, centroavante, número 9. As últimas do Márcio Zanardi, que não pode mexer mais, viu, Corsato? E esse jogo muito tempo picado aí é bom pro Atlético, que tá com um jogador a menos. Ô, Frank, fala dessas alterações aí do Márcio Zanardi, Rodrigo Souza e Damião nas vagas do Léo Gomes e também do Danilo Barcelos. Por mim, podia ter mexido antes, né? Mas aqui você vê que é cansaço. O Danilo cansou, o Léo Gomes também extremamente cansado. Vamos aguardar, Marcelo, vamos ver.
A Ponte ainda pode conseguir, vamos ver o que ele vai dar de desconto aí. A Ponte ainda pode conseguir fazer um segundo gol. O Ger Produção, o tal do Rui Miguel entrou? Sim. Luiz Beani tem que ganhar, não pode perder para 10. Muito bem, obrigado a todo mundo que está mandando mensagem. Bem-vindo aqui à nossa transmissão. André Lima, longo passe muito forte para o Nicolas. Até que ele se esforçou, mas não conseguiu evitar a saída. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar? 42 minutos e meio passados do segundo tempo. Campeonato Brasileiro Série B 2026. É a 20ª rodada, a primeira do segundo turno. Majestoso, noite de terça-feira, o placar tá assim, confere comigo. Ponte tem 1, Léo Gomes no primeiro tempo, 1 pro Atlético e Ian Lucas cobrando pênalti no segundo tempo, Carlos. Daqui a pouquinho, 9h35 da noite, a bola vai rolar para Fortaleza e Botafogo. Esse jogo com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade, só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo, site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: a aposta não é investimento. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. E você e eu e todo o timaço do portal Futebol Interior. Toda segunda-feira, 9 da noite no YouTube, Hora da Macaca. Tem Hora da Macaca, a gente fala muito da Ponte Preta. O jogo não rola, velho. É um jogo picado, 10 segundos a bola rola, para. 10 segundos a bola rola, para. 43:40, é bom pro Atlético. Não sei se é bom também, porque a Ponte tá perdendo todo mundo. Atlético também, hein? Posse de bola pro time da Ponte Preta, bola pra Miguel. 2 jogadores da marcação, pediu falta, o árbitro não deu. Melhor pro Atlético, quer ver a Ponte perder o jogo? Bola pelo lado direito pra Douglas. Douglas dominou, entrada da grande área, vai pintar o gol, a batida, pega Vinícius. O Aponzá. Carlos, tem que segurar, hein? Pelo menos um pontinho, né? O Palácios travou ali o jogador da equipe do colombiano contra colombiano, né? O Aponzá, o Willy Aponzá contra o Palácios, melhor pro Palácios. Boa defesa do Vinícius. Ponte Preta, bola enfiada do Nicolas na frente, era ali pro jogador da Ponte Preta, o Miguel. A bola foi muito forte, ninguém vai pra ela, nas mãos do... Era o Damião que tava lá, Corsato. Né? Oi. O ataque da Ponte é o ataque do Sub-20, né? Nicolas Araújo, Damião e Miguel. E, cara, a tendência é ficar assim, viu? Tendência é ficar assim boa parte do campeonato. Luan Poli, vai pra bola, joga essa bola ali no campo ofensivo. Vai cair pertinho do Kevson, que começou o jogo de ponta, depois veio pro meio, agora tá de lateral esquerdo. Kevson, posse de bola pro time da Ponte Preta. Abraço pro Ronaldo Brasi. O gramado não estava arrumado, tinha uma foto super bonita essa semana do gramado. Conseguiram arrebentar até o nosso gramado, tá dizendo o Edilson. Um abraço para todo mundo que tá mandando mensagem. Vamos até 54. 9 minutos, dá tempo ainda, dá tempo de ganhar, mas dá tempo de perder também. Posse de bola pelo lado direito, aí chega, a zaga tira, a bola voltou, sobrou para Dixon Vera. O equatoriano sai da ponta, vem pro meio, vai na caça, vai na cola dele. O Júlio, o árbitro marcou a falta, cara. Cara, de boa, eu achei que ele tinha escorregado. Se for o Júlio e ele der cartão, tá expulso. Eu achei que ele tinha escorregado, mas o árbitro deu a falta, então 45 minutos e meio. 45 minutos e meio passados deste segundo tempo. Foi falta, né? Por trás. Duas faltas, né? O Palácio e o Júlio. E o Júlio, os dois. Se fosse ver, tinha que bater 2 faltas. Um abraço para você que está junto com a gente, mandando mensagem. Obrigado a todo mundo que está participando por aqui. Bem-vindo à nossa transmissão. Siga a gente no Instagram, @Futebol Interior. Confira as novidades do portal Futebol Interior. Instagram Futebol Interior, tem matérias especiais por lá, tá bom? Falta pro time do Atlético, 46 segundo tempo. 46 segundo tempo, tá tudo igual, 1-1. Vai pra bola, cruzamento na boca do gol, dentro da grande área, vem o toque de cabeça do Ian Lucas, que fez o gol de pênalti nas mãos do Vinícius, que ameaçou, saiu, mas ficou no gramado o goleiro da Ponte. Domina a posse de bola pro time da Macaca. Toda segunda-feira, 9 da noite, tem YouTube Hora da Macaca. No YouTube Hora da Macaca tem a Hora da Macaca. Posse de bola lado esquerdo pro time da Ponte, domina por ali com o Kevson. Pensa, solta a bola um pouco mais atrás, domina o time da Ponte, bola com o Lucas. Lucas dominou, tocou a bola pro André Lima. André Lima, meia direita, solta pro Júlio, lado direito. Trabalhou essa bola pro time da Ponte, pro Nicolas. Nicolas dominou, tocou pro Júlio. Júlio, Nicolas, todo mundo na base. Domina, sai da ponta, vem pro meio. 2 do Atlético na marcação. Tem que recuar essa bola. Recua, toca a bola para Sérgio Palácios. Emprestado pelo Red Bull Bragantino para Ponte Preta. Bola para Lucas Cunha. O Lucas Cunha também é outro jogador emprestado. Veio do Sport. Trabalha, bola para Elvis. Elvis
dominou. Essa bola pro time da Ponte pelo lado direito. Trabalhando com André Lima. Levanta a cabeça, solta a bola pelo lado direito para Júlio. Sai da ponta, vem pro meio, puxou pra perna esquerda. Cruzou dentro da grande área. Tem o domínio. Escapuliu dele. Palácios. Aí é querer demais também, né? Tava lá dentro da grande área e a bola foi nele, ele tava livre, hein, Carlos? Se domina, se tem o cacuete ali do centroavante, era virar e correr pro abraço, né? Mas a bola acabou ficando fácil ali pro jogador da equipe do Atlético. Só para lembrar, viu, Corsato, que o Lucas Cunha, quando ele vem pra Ponte, ele rescinde com o Sport, né? Então ele é jogador da Ponte Preta, tanto que no jogo Ponte Preta e Sport ele joga, né? Ele joga porque ele rescindiu o contrato lá com o Sport para vir aqui para Ponte Preta. Vamos ver se o Damião vai chegar nessa bola recuada, Luan Poli, perna direita. A gente já falou do Murilo Cavalcante, o Reinaldo, ele tá em transição, tá? Ele tá em transição, mas está sim voltando do departamento médico, já não joga, ó. Começou a Copa de 2022, terminou. Começou a Copa de 2026, O último terminou. jogo dele foi na vitória da Ponte contra o América. E ele, ó, não joga. Um abraço, meu querido. Vamos, Ponte, vamos marcar com a bola. Mas o Nicolas tá pegando cada petardo também, hein? Tá certo que é menino novo, mas não dá pra pegar essas bolas aí, né? Nem se ele tivesse o motor Ferrari ali no bumbum, ele pegava, né? Agora, cara, tem que... A Ponte pode até perder o jogo, tá? Porque tem muito tempo ainda. Mas, cara, não dá pra criticar a meninada, né? Olha pra cara dos meninos aí, cara. Menino jogando. Que situação da nossa querida Ponte Preta. Thiago Barba. Senhores, a gente sofre. Acabei de sair do estádio e encontrei um senhor que disse que tinha todas as respostas. E ele tinha mesmo. Me vendeu uma lata de cerveja. Beba com moderação, hein, Thiago? Muito bem, mas ainda já tem saiu jogo. do campo já, pô? Ih, rapaz, olha cara. Olha o chute pro gol, Vinícius! Narra, narrador, narra! Ah, cara, eu fico tenso, velho. Foi o Aponzá que chutou essa bola, né, Carlos? Boa defesa do Vinícius, hein? Vinícius foi pra ela, fez a defesa. Eu fico tenso, velho. Você vê, cara, me parece já tá no segundo jogo, né? No segundo jogo, o pessoal criticou bastante no jogo contra o Operário. Pra mim, ele não falhou em nenhum dos gols. E mostra segurança, pelo menos aí, o goleiro da Ponte, o Vinícius. André Lima toca a bola para Elvis. Elvis dominou, soltou essa bola, tocou para Júlio. Domina com a perna esquerda, passa para a perna direita, vai para cima da marcação. Saiu da ponta, veio para o meio. Ganhou da marcação. Solta a bola pelo lado direito. Foi falta, hein? E o árbitro disse que não. Aí a bola para o Nicolas. Aí o Nicolas empurrou o Vera. Aí o Nicolas empurrou o Vera, tá parado o jogo. Ele vai marcar falta ou tiro de meta. Ele vai marcar falta ou tiro de meta pro time do Atlético? Tiro de meta. Tiro de meta pro Atlético. Valeu você que tá junto com a gente acompanhando a nossa transmissão. Bem-vindo, bem-vinda. Tá tudo igual 1-1 a Ponte com esse resultado. Vai a 10 pontos. É o primeiro ponto, por enquanto, conquistado pelo Márcio Zanardi, né? Ainda não conquista uma vitória. São 8 jogos, 7 derrotas e, por enquanto, um empate. Calma, que não acabou o jogo. Tem gol no Campeonato Brasileiro, Corsato. Toca eletrônico do Felipe na mesa de som, 50 minutos. Carlos. Finalzinho de jogo. E faz o primeiro gol para cima do Avaí. Juventude 1, finalzinho de jogo lá, hein? Na arena em Caxias. Juventude 1, 0 pro Avaí. Corsato, tem Alfredo público. Jacone. É o estádio lá. Obrigado. Tem público. Vai. Fala devagarzinho que eu vou anotar. Você quer ir nesse Eu lance acho que aí? ele Se tá bem que impedido. tá impedido, O né? Aponzá tá impedido. Eu acho que o cara que faz as artes da Ponte, acho que hoje tá de folga, né? Porque não veio aquela arte bonita, mas veio a informação, já tá bom demais. Público total, Tá querendo muito também. 1.877. Tem mais gente hoje, hein? Menos do que o jogo contra o Goiás. Ah, é? O jogo contra o Goiás, 1.900 e pouco. Ah, então. 1.877 o público total. Público pagante, 1.720. Não pagante, 157. Então, 1.877 para uma arrecadação de 42.240. Olha, o Atlético, Ian Lucas soltou pro Douglas Silva, passa por ele. Lateral. Teve desvio no meio do caminho. Só confirma aí o numerário, o dinheiro do jogo. Rapidinho, 42.240. 42240. Muito bem. Lateral, posse de bola pro time do Atlético. Tem jogo, gente. Tem jogo. O Atlético tá no campo de ataque. Douglas Silva, tá tudo igual 1-1. 51 minutos e 40. 51 e 40. Toca a bola pra Ian Lucas. Ele joga com a número 5, mas tá lá no campo de ataque. Aí chega, mete o pé na bola. André Lima tira dali. A bola voltou com o Elvis. Foi empurrado. Foi empurrado pelo jogador número 16. O João Miguel tá parado.
jogo aqui no campo de defesa da Ponte. Falta para Macaca, é 52, tem mais 2 minutos aí para terminar o jogo, pelo menos. Elvis trabalha para Lucas Cunha aqui no campo de defesa. A Ponte parece também estar contente com esse empate, né? Pelo menos para com aquela sequência de derrotas. Vai conseguir um empate. Bola com Palácios, que não tira a Ponte do lugar nenhum também, né? Mas bola com Kevson. Papai, hein? Jogou lá na ambulância. Essa bola caiu dentro da ambulância. Ô, Frank, 52 minutos e meio passados do segundo tempo. Fala do jogo, tá tudo igual, 1-1. A gente fica revoltado, né? Não contra o jogador, mas o que é feito na Ponte. O Rodrigo Souza teve 2 jogadas. A primeira que ele estava dentro da área foi matar e fez bobagem. Agora, numa saída aqui do Atlético, também que bobagem, gente. Marcelo, a Ponte pode até fazer o segundo gol, cara, mas o jogo tá horroroso e o Atlético não quer nem jogar, hein? Olha o Nicolas, dominou, soltou essa bola na frente, procurava ali o jogador da Ponte, que era o Rodrigo Souza, a bola voltou, sobrou, briga o Nicolas e Damião lá no campo de ataque, aí volta, faz a proteção, fica com ela o Enzo, joga essa bola no meio, perdeu, a Ponte recupera, Miguel, dominou, tocou pro Palácios solta a bola pela meia esquerda para Kevson, lado esquerdo, quem sabe o último lance do jogo, vai pra linha de fundo, ganhou o Lucas, cruzou pra trás, era pro Elvis no meio do caminho, chega a zaga, tira, era o Cauã, sofreu a falta, não, o árbitro disse que não, Lucas Cunha jogou atrás, 53 minutos e meio. O árbitro olhou pro relógio, mas tem 30 segundos ainda. Júlio trabalhou, tocou pro Elvis dentro da grande área, escapuliu dele. E aí chegou a zaga, tirou, ele fez a falta, tá parado o jogo. Que pecado, hein? Ele não teve o domínio, né, Marcelo? E aí perdeu a bola, teve que fazer a falta no jogador da equipe do Atlético, que poderia dar contragolpe pro time do Atlético. Vai terminar o jogo, 1 pra Ponte e 1 pro Atlético. E não há tempo para mais nada. Ponto centro do gramado, Gustavo Ervino Bauerman de Santa Catarina. Ponto final no Majestoso. A Ponte saiu na frente com Léo Gomes de cabeça, mas no segundo tempo Ian Lucas empatou. 1 para Ponte, 1 para o Atlético. Menos mal, pelo menos não perdemos. Ponte continua na lanterna do campeonato, 10 pontos. Começa o segundo turno marcando 1 pontinho, fim de jogo no Majestoso, saída dos jogadores do gramado. Brilha, Carlos. É isso, Ponte Preta pelo menos encerra, né, aquela sequência, né, de 7 derrotas seguidas, né. Agora, pelo menos um empate. A Ponte sai do 8 pontos e vai a 9 pontos na competição. O time da Macaca venceu o jogo pelo placar de 1-0, o Atlético empatou num pênalti. Com todo o respeito, para mim não foi pênalti, tá? Mas depois a gente vai falar mais a respeito disso. Bom, a Ponte consegue 1 ponto, né? E marca mais um mês sem vitórias, né? A última vitória foi em abril, a Ponte passou maio, junho, julho também não venceu. Quem sabe no mês de agosto a gente consegue uma vitória, viu, Corsato? Muito bem, fim de jogo no estádio Moisés do Carelli. A Ponte Preta não perdeu, mas também não ganhou, Frank Francisco. Vou endossar as palavras do Carlos aí. Para mim também não foi pênalti. Pode passar umas 10 vezes o lance, vocês vão ver o que eu tô falando. O Carlos salientou isso. Júlio vai falar aqui, Frank, vamos pegar a palavra. A gente guerreou bastante, né? Mas o resultado a gente não conseguiu ganhar, mas a gente lutou bastante. Ao meu ver, a gente está melhorando a cada partida, mas a vitória por detalhe não está vindo. Eu queria agradecer por estar aqui, principalmente, porque eu nunca imaginei estar jogando uma Série B, um campeonato de Série B. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem muito que trabalhar ainda e conquistar muito ainda, mas durante a semana, esfriar a cabeça agora, treinar cada vez mais para a gente melhorar esses detalhes, né? Acredito que a gente fez uma boa partida, mas acabamos por um lance bobo tomando um empate. Tá certo. E tem algum recado pro torcedor que veio apoiar hoje vocês? Eu queria agradecer, né? Porque independente da fase eles estão vindo aqui apoiar e isso para mim não tem preço. Como eu falei, eu sou muito grato por isso. Tá aí o Júlio, lateral da Ponte. Vamos falar o que desses meninos, né? Ele continuou falando, viu? Solta aí, Felipe Marques, vê se dá para pegar aí. Vamos lá. Cidade do interior aí, de onde eu vim, de onde eu fui criado. Um abraço pro meu pai, pra minha mãe, Dodô e Luzia. E isso aqui é um sonho. Independente de tudo, eu tô vivendo um sonho. Tá certo, Júlio. Muito obrigada. Aí o Júlio falando, lateral da equipe da Ponte Preta, falando aí. Cara,
É menino em cima de menino, né? Hoje a Ponte terminou o jogo com 5 jogadores do Sub-20. Vinícius, goleiro, né? Que até pouco tempo estava no Sub-20. Júlio, lateral direito. E 3 atacantes. Miguel, Nicolas Araújo e Damião. Damião, inclusive, Marcelo, foi titular naquele jogo lá que a Ponte perdeu no Campeonato Paulista pro Corinthians, pelo placar de 7-1. Tava jogando naquele time. E aí agora foi obrigado a subir, porque a Ponte não tem atacante para jogar. Mas é isso, né? A Ponte fez o que pôde no jogo. Os meninos que estão jogando aí não tem culpa nenhuma. Estão de parabéns aí os meninos. Vontade não tá faltando, isso a gente tem que colocar aqui. Os caras estão se esforçando, né? Falta um pouco de qualidade, né? A gente sabe disso. E é isso. A Ponte conseguiu, pelo menos quebra aquela sequência de 7 derrotas, né? Não completa 8 derrotas seguidas, fica na 7ª derrota só. E tem aí 10 dias para trabalhar sem derrota. Vamos ver se até lá, né, o presidente coloca, né, a casa em ordem. Ô Felipe, o áudio do presidente tá aí lá naquela pasta lá, só que tá um pouquinho acima. Eu queria ouvir de novo, né, o presidente, o Dr. Torrano. 40 segundos tá em cima ali, viu? Tá, eu coloquei de ontem no lugar dele e agora tá um em cima ali. Coloca pra mim pra ver se eu... Pode ser no fim de jogo? Não, eu quero agora. Eu quero colocar agora. Eu sou o repórter, eu quero que coloque agora. Você é o repórter, você é o âncora, você é o coordenador. Então você vai. é tudo. Então você paga também. Às vezes as pessoas esquecem de mim, mas eu não esqueço das pessoas. Vai, ô querido Felipe Marques, solta aí. Ressalto, mais uma vez, que todos estes 8 atletas já poderão entrar em campo tão logo seja aberta a janela de transferência, o que vai ocorrer no próximo dia 20. E o número de reforços que chega neste período de reformulação do elenco deverá aumentar ainda mais com a chegada de mais alguns atletas que estão em fase de negociação por parte da nossa diretoria de futebol profissional. Daí, ó, ele prometeu, né, que depois do dia 20 os jogadores estariam já que a Ponte iria pagar o transfer ban, né, e que os jogadores seriam inscritos. E já estamos no dia 28, né? Já se passaram 8 dias dessa promessa e até agora nada. E aí a Ponte jogando com os meninos da base, tentando, né, disputar esse Campeonato Brasileiro da Série B, e cada rodada que passa a Ponte vai chegando mais próxima matematicamente de se classificar, né, para a Série C do Campeonato Brasileiro o ano que vem. Então é isso, viu, Corsato? Fim de jogo no Majestoso para 1.857 torcedores. A Ponte Preta empatou. 1.877 torcedores. A Ponte Preta empata com a equipe do Atlético pelo placar de 1-1. Deixa eu só trazer aqui o público do jogo anterior. 1.933. O público total no jogo anterior, tá? Então, a Ponte Preta teve aí um público inferior aí, 60 pessoas, né? Menos aí, é isso, né? Mais ou menos de 56 torcedores a menos do que no jogo passado. No jogo passado, 44.050 a renda. Neste jogo aqui, 42.240 a arrecadação. A Ponte não está conseguindo mais colocar 2.000 pessoas no estádio Moisés Lucarelli. Empatou o jogo, viu, Corsato? Pelo placar de 1-1. Você quer que eu continue aqui? Posso chamar o intervalo? O que você quer que eu faça? Não, agora deixa comigo que eu vou passar para você brilhar já, vou chamar um intervalo. Então, fim de jogo aqui no Portal Futebol Interior. A Ponte pelo menos não perdeu, né? Vinha numa sequência aí de derrotas, né? O Márcio Zanardi, eu ia falar um palavrão aqui, mas não vou falar, consegue o seu primeiro ponto em 8 jogos de 24 pontos disputados. Ele tem um pontinho. Mas não tem culpa nenhuma, né? Então, a Ponte Preta não perde, o Atlético não ganha, tudo igual no Majestoso, gols a 21 minutos, tanto do primeiro quanto no segundo tempo. O Léo Gomes, um gol de cabeça no primeiro tempo, depois de uma assistência do Elvis, e um pênalti bem polêmico, mas que foi marcado no campo e o VAR não se intrometeu. O Ian Lucas mandou a bola para o fundo da rede, empatando o jogo. A Ponte segue na lanterna da competição
Um para Ponte Preta, um também para o time do Atlético na abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Para Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade, só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para a Rivalo. Site para maiores de 18 anos, Ministério da Fazenda adverte. A aposta não é investimento. Pizza do Dadá em Campinas, pizza é no Dadá. Hiper X-Cap, compre pelo aplicativo e você ainda ajuda o Hospital de Amor. Casa do Perfurador, tudo para seu poço artesiano. Placar ao vivo, futebol interior, o mais completo. Vem aí o fim de jogo, hoje tem as notas do jogo, hein? Sim. E a gente pode eleger o melhor da Ponte no jogo também no chat, né? É, o time não perdeu, né? Cara, eu tava esquecendo disso já. O time não perdeu. Quanto tempo, hein? E tem bola rolando, hein? Ah, é? Fortaleza e Botafogo, 4 minutos, primeiro tempo de jogo, 0-0. Se der, se a gente não falar muito, o segundo tempo vai pro ar no canal de áudio. Não, a gente não aqui. vai falar, vamos ter 30 minutos só de fim de jogo, tá? É, além de o pessoal andar esquecendo de mim, você agora também quer... Mas você vai pegar todos os... Vai pegar tudo, hein? Quer comandar, vai pegar tudo. É a pizza eu vou pegar no final hoje. Vou levar pra casa, não vai sobrar nada pra vocês. 9h, 39 minutos, então a gente vai pro intervalo. Fica aí, viu? Vem aí o fim de jogo, o Carlos vai brilhar muito, ele só vai ali no toalete, dar um retoque da maquiagem. Esse é bobo, né? Como diria minha tia, mas é besta, né? E volta já já. Segura a onda, FI Play, som e imagem no melhor do futebol. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior, Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no portal do Brasil. Futebol interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Carlos Cossa,
Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, 9 da noite, mais 43 minutos, 9h43, Série B, Campeonato Brasileiro. A Macaca não perdeu. Olha que coisa boa. 1 pra Ponte, 1 pro Atletique. Você conferiu aqui nos canais Futebol Interior e você também ficou sabendo que Márcio Silva, zagueiro, pediu pra não jogar, pediu pra não ser escalado, né? Deve ser o próximo, deve ser o jogador de número 20 a deixar a Ponte Preta desde a estreia da Série B deste Campeonato Brasileiro de Futebol. FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. Oferecimento, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade. Só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Pizza do Dadá. Em Campinas, pizza. Pizza é no Dadá. Hiper X-Cap. Compre pelo aplicativo, você ainda ajuda o Hospital de Amor. Casa do Perfurador tem tudo. Eu disse tudo. Tudo pro seu poço artesiano. Placar ao vivo. Futebol Interior, o mais completo. Hora da Macaca. Segunda-feira, 9 da noite. No YouTube. Hora da Macaca. Casa do Perfurador, você disse que tem o quê? Tem tudo. É? Tudo. Tudo mesmo? Tudo pro Então tá seu bom. poço artesiano. Um abraço pra galera lá da Casa do Perfurador. Bom, a Ponte Preta empatou o jogo contra o Atletique. Daqui a pouquinho tem a entrevista coletiva do treinador da Macaca e a gente vai colocar aqui. Único jogo com bola rolando pela Série B do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Botafogo. Vão empatando pelo placar de 0-0. Estreia de Paulo Autuori no comando do Leão do Pici. É o Leão contra o Pantera. Ó, Botafogo e Fortaleza. Na selva, esse duelo aí é bem equilibrado, hein? Bem equilibrado. Lembrando que na estreia do campeonato, o Botafogo enfiou um caminhão de gols lá no... 4-1. 4-1. O técnico ainda era Thiago Carpini. O Leão do Pici, ó, tá com o Pantera... Ó, entalado. Criciúma e Náutico empataram 0-0 no domingo, tá? Abertura da 20ª rodada. O São Bernardo, que também não vence mais ninguém, hein? Já são 8 jogos sem saber o que era uma vitória. São Bernardo perdeu em casa pro Ceará pelo placar de 3-4. Mas o Bernon não cai, não. O América venceu o Goiás por 1-0. Goiás perdeu o pênalti, Lucas Lima. O América, pra mim, tá junto com a Ponte na Série C o ano que vem. O Londrina, que contratou o William Potker. E também o Arthur, lateral esquerdo. Potker e Arthur estão no Londrina agora. Mas o Potker não estreou ainda, tá? O Londrina perdeu de 4-1 pro Novo Horizontino, em casa. O CRB venceu o Vila, do Guto Ferreira, pelo placar de 2-0. Sport e Cuiabá empataram em 1-1. O Atlético Goianiense, atenção, hein? Olha o Roger Silva. Roger Silva, que foi vice-campeão brasileiro da Série C com o Londrina. E aí sai do Londrina, vai pro América Mineiro. E aí no América ele é demitido. E é contratado pelo Atlético Goianiense. Já são 3 jogos, 7 pontos, hein? No comando do Atlético Goianiense, venceu o Operário, segundo colocado. O Operário começou a rodada como segundo colocado pelo placar de 3-1. O Juventude, no apagar das luzes, no Jacone, venceu o Avaí por 1-0. A Ponte Preta empatou com o Atletique pelo placar de 1-1. Daqui a pouquinho eu vou trazer a classificação. Ô, Carlos. Oi. Rapidinho aqui, deixa eu passar as estatísticas do jogo. A Ponte teve 49% de posse de bola, o Atletique 51%, tá? A Ponte trocou 352 passes, o Atletique 295. Ponte teve 77% de aproveitamento nos passes, o Atletique 72%. Finalizações, a Ponte finalizou 12, o Atletique 13. Só que a Ponte mandou 7 no gol e o Atletique 3, né? O Atletique ainda teve uma bola na trave. Agora o que me chamou a atenção aqui foram os números de impedimentos. A Ponte não teve nenhum impedimento no jogo. O Atletique teve 8. 8 impedimentos. Escanteios, como você falou, poucos escanteios, hein? Só 2, um para cada lado. E a Ponte desarmou 12 vezes. Faltas, a Ponte cometeu 20, o Atletique 18. E cartões no jogo, 5 pro Atletique,
4 para Ponte Preta. Então, o que não tivemos de escanteio, tivemos de cartões, né? Depois, na ficha técnica, a gente conta quais foram os jogadores que levaram cartões, Carlos. Beleza, então. 9 da noite, mais 48 minutos. Ô, Frank Francisco, e aí, hein? Mais um jogo em que a Macaquinha não joga mal, né? A Ponte vem aí de uma sequência de 4 jogos que, pra mim, a Ponte Preta vem jogando bem. Mas a vitória não tá chegando. Mas é aquilo, viu, torcedor? Agora vamos falar aqui só de futebol. Aquilo quando você joga bem, você está próximo de vencer. Sei. Porque você tá jogando bem. E, cara, pra mim, a Ponte, hoje, por exemplo, a Ponte jogou, na minha opinião, tá? Na sua opinião. A Ponte jogou mais que o Atlético. O que pensa o meu comentarista de carona com aquela nave? Vai, Frank Francisco. Nuances do futebol brasileiro, né? Eu não gostaria de falar, e eu não vou falar o que eu estou pensando, gente. Me perdoa, torcedor. Você não fala, não. Você assistiu o jogo, você acompanhou. Para mim, melhor jogador em campo, os 1.877 torcedores que compareceram com a sua paixão e acompanharam a partida. Agora, a gente tem que ser sincero. A gente está vendo coisas na Ponte Preta que numa situação normal não existe. Não existe. Nós estamos falando aí do terceira ou quarta partida em que a Ponte faz um jogo bom, bacana, a gente aponta erro de arbitragem e a Ponte não consegue fazer uma vitória. Hoje ainda saiu com empate. E olha que o Atlético ficou com 10 jogadores. O time da Ponte é muito fraco. A gente tem que falar isso. Chegou o final do jogo, nós estávamos com 3 jogadores da base fazendo o ataque, Marcelo. E assim, o Miguel, ele despontou bem na Série C. De lá pra cá, Miguel teve contusão e Miguel, quando entrou, não tá lá essas coisas. E não podemos cobrar, é um garoto. Nós vamos falar o quê? Então, pra mim, hoje, é uma partida que eu não sei nem como analisar, pra falar a verdade. Pra mim, a Ponte não tinha que perder. Eu tô com o Carlos. O pênalti, pra mim, não foi. Pode passar 10 vezes. O atacante, ele cai por último. Ele fez a falta no Palácios. Palácios vai pro chão. Então... Agora, vai se entender por que o VAR não chamou o árbitro para ver esse lance. Ele chamou no outro, que era para dar um vermelho e não deu. E afirmou que era amarelo, a gente fez a leitura labial. E o jogo acabou. Eu também achei que aquele lance era para amarelo só. Não, eu achei que era para vermelho. Agora o pênalti tem um entrançamento ali, né? Tem um entrelaçamento ali. Agora tem que ver quem que fez a falta primeiro, né? Eu só não... Eu entendo, pra mim, que não foi pênalti, tá? Mas o Palácios, ele vai com a cabeça, né? No começo da jogada, no jogador da equipe, no Carlinhos, o jogador da equipe do Atlético. Só que o Carlinhos, ele sai dele. Não, também, mas ele sai dele. E depois, quando ele cai sozinho. E ele puxa o Palácio, saindo com o corpo de lado, onde ele cai. Quer dizer, por isso que eu falo, se me passar 10 vezes o lance, eu vou bater o pé que não foi nada. Tá? Pra mim, resultado injusto, a Ponte era pra vencer hoje, mas tem coisas na Ponte que não dá pra falar, né? E o VAR, né, no lance do pênalti, no lance do cartão, ainda o cara do VAR ainda achou que era pra vermelho. Agora, no pênalti, o VAR nem chamou. O VAR concordou com ele. Falou, pênalti, tá marcado o pênalti, já era. Exato. O último jogo que, pra mim, a Ponte jogou mal foi o jogo contra o Fortaleza. Aquele jogo a Ponte não jogou bem, o goleiro da Ponte falhou também. Mas, depois, vamos lá. A Ponte joga contra o Criciúma. Aquele jogo que a Ponte toma o gol, uma pena, um pecado no último minuto do jogo. A Ponte tava jogando muito bem, aquele jogo no Majestoso, a Ponte perdeu 2-1. O Marcelo Hermes faz 2 gols, né? Isso. Contra o Goiás também. Pra mim, a Ponte jogou muita bola contra o Goiás e perdeu o jogo por 2-1. Contra o Operário, a Ponte faz 1-0, toma um empate, faz 2-1, toma um empate e toma o terceiro gol. Também a Ponte fez um jogo muito bom. Pra mim, não merecia derrota também. E hoje... desses todos que você falou, pra mim, o melhor foi contra o Operário, tá? Não, mas contra o Criciúma, a Ponte jogou bola pra caramba, velho. Você acha? No segundo tempo, a Ponte jogou muita bola, cara. Depois que o Zanardi eu não tô vendo o time faz jogar muita bola, tá? No segundo tempo, a Ponte jogou bola, cara. Eu respeito a sua opinião, mas... No primeiro tempo contra o Criciúma foi ruim. Mas no segundo tempo, a Ponte jogou bem. A Ponte jogou bem. Jogou bem nas alterações que o senhor criticou o Zanardi. Aliás, o senhor mete o pau no Zanardi. Não, já faz uns 3 jogos que eu tô pianinho.
Mete o pau Cara, no Zanetti. Como é que eu vou criticar o cara que vai falar daqui a pouquinho? Se ele treina lá o centroavante no time titular a semana toda, aí um dia antes do jogo o cara fala, eu tô saindo, tô indo embora. Daqui a pouco tem o craque do jogo. A Ponte não perdeu, então tem o craque do jogo que vai ganhar um troféu bacana. Bora lá então. Vamos para a entrevista coletiva do Márcio Zanardi. Está um ponto talvez importante para esse começo de segundo turno. Queria que você falasse um pouco sobre o jogo e sobre esse ponto, mesmo com todas as dificuldades, com a situação ruim da Ponte Preta, se dá para ver o copo meio cheio com esse ponto conquistado. Boa noite. Eu não acho que a gente fez uma situação ruim, um ponto ruim. Acho que é uma evolução. A gente fez um ponto, a gente vem de tantas derrotas e pontuar jogando da forma que a gente jogou, com todas as nossas dificuldades. E principalmente, eu não sou um cara de falar de arbitragem, mas eu acabei de ver o lance do Palácio. Ele sofreu uma falta absurda. Não sei se vocês viram antes, então é bom ver. Olha lá, eu te mando. Então, assim, independente disso, não estou aqui porque a gente vem evoluindo, a gente vem trabalhando, mas com todo o respeito ao VAR, não chamar para um lance desse, porque estava um jogo igual e a gente estava melhor no jogo, e é natural. E aí, com todas as nossas dificuldades, com jogadores novos, a gente tem que ir fazendo trocas e colocando jogadores novos, e aí o nível cai pela idade, pela falta de ritmo que esses jogadores têm. Mas eu só tenho que enaltecer os jogadores. Eu falei para eles aqui que eles estão de parabéns, porque eles estão evoluindo, e para nós vai ser dessa forma, gota a gota, dificuldade, então a gente só tem que enaltecer. Boa noite, Zanardi. Fernando César da Rádio Central. O próximo jogo da Ponte é daqui 10 dias contra o Ceará. Você tem alguma expectativa? A diretoria te passa alguma coisa? Se para esse jogo você vai conseguir utilizar os contratados que estão treinando, mas ainda não foram inscritos devido ao transfer ban? Boa noite. Essa expectativa, já passamos 4 jogos, né? Então a direção está trabalhando, tem que fazer a parte dela. Os jogadores estão aí. Claro que a gente poderia ter uma oxigenada melhor na equipe, mas já passaram 4 jogos e a gente precisa desses jogadores também para poder pontuar, para poder ter opções e poder melhorar o nosso nível. Zanardi, boa noite. Wendel Coral para o Jovem Pan. Hoje você, no banco de reserva, você tinha 8 jogadores. Desses 8, 7 oriundos das categorias de base, só o Rodrigo Souza que não. O Rodrigo sem poder jogar 20 minutos. Exato. Um bom tempo afastado no departamento médico. Eu quero falar da média de idade desse banco. 22 anos, isso porque o Rodrigo tem 38, sobe um pouquinho. Quando você olha para o banco, não por falta de qualidade, longe disso, mas por falta de experiência, o que passa na sua cabeça quando você olha para o banco? Você não tem jogadores com tanta experiência para, quem sabe, entrar no segundo tempo com um jogador a mais, para fazer mais uma pressão ali no campo de ataque. Fica difícil trabalhar assim, né? O que passa na sua cabeça ao ver que você não tem peça suficiente para isso? Cara, boa noite. E a gente tinha mais o Júlio jogando também, que é um garoto novo. Assim, se nós estamos passando uma grande dificuldade aqui em cima no profissional, você imagina a base da Ponte, né? Você pega o sub-15, o 17, o 20, passando sérios problemas também. Eu vim da base, eu não tenho problema nenhum de utilizar a base, mas a gente tem que ter um trabalho importante. Conversei com o Nenê Santana, que é o treinador do sub-20. Hoje nós fizemos um jogo treino para quem não veio com o sub-20. A gente tem que fazer uma integração, mas também a gente tem que corrigir, melhorar, a gente tem que investir em pessoas, os jogadores precisam ter uma condição, a formação ela termina aqui no profissional, né? Então, assim, o que eu olho, quando eu olho para o banco, são meninos que estão querendo, que estão buscando, zero problema de colocar o da base, mas eles precisam estar trabalhando. O Damião fez um jogo importante, fez gol, mas aqui em cima é diferente, né? Aqui em cima todo esse externo, toda essa pressão, e não é justo com eles, né? Então a gente precisa ter tranquilidade, ter paciência, e por isso que eu falo, esses jogadores aí, hoje eu cobrei tanto do André, o André fez um grande jogo, o Léo pisou na área, a gente vem evoluindo dentro das questões, mas a parte mental não é fácil, e a gente está trabalhando bastante essa questão, e eu saio daqui satisfeito, fizemos um ponto. Esse ponto, a torcida vai estar puta com a gente, a torcida quer vitória, e ela não tem que apagar isso, mas é meu primeiro ponto aqui, então a gente tem que olhar para frente e buscar evolução todos os dias.
Zanardi, boa noite. Gabriela Troia do Globo Esporte. Você tá escondida aí? Tô Ah, aqui com não o meu te vi. microfone. Repórter é assim, né? Joga nós 10 também. Zanardi, queria que você falasse sobre uma sequência negativa dentre tantas que a Ponte Preta tem acumulado ao longo dessa temporada. A Ponte igualou a sequência de 14 jogos sem vitórias, que era do ABC em 2023. Igualar, mas o objetivo é não ultrapassar para que siga nessas 14. O que precisa ser feito? A gente viu uma Ponte Preta, principalmente no primeiro tempo, com uma postura muito agressiva. Muitas finalizações, foram 9 finalizações pelas minhas contas no primeiro tempo, 4 delas no gol, então mostra essa agressividade mesmo do time. Mas o que faltou para conseguir sustentar essa vitória até o final da partida? Boa noite. Eu não vou ficar aqui falando dessas coisas de números, né? Não, tá tudo certo, não tem problema. Eu sou o comandante, eu tenho que assumir as responsabilidades. Mas esse é um problema que já vem de 5, 6 anos na Ponte Preta. E uma hora a conta chega, né? Então a direção está trabalhando, a direção tem que resolver o problema, tem que nos ajudar, ela tem que fazer o que ela está falando que vai fazer. Então, assim, o meu trabalho eu estou fazendo, que é deixar minha família em São Paulo, viver 24 horas com esses jogadores, trabalhar, mostrar vídeo, corrigir. E os números infelizmente são negativos, mas assim, eu vejo evolução. Nós fomos jogar lá em Ponta Grossa, num campo pesado, nós fizemos um grande jogo, tivemos problemas também de arbitragem lá. Infelizmente tomamos o gol no final, o Brandão foi expulso numa ingenuidade, mas principalmente numa ânsia de querer ajudar. Então eu preciso olhar as coisas boas que a gente está construindo. Então é o que eu falei, o torcedor quer vitória. A gente vem evoluindo. Eu estou aqui há 8 jogos, né? 8 jogos, eu tinha 7 derrotas. Hoje eu saio com um empate. É pouco? Claro que é pouco, mas eu nunca passei por isso. Mas por alguma coisa da vida, essa situação, eu tenho que passar. Crescimento, aprendizado, né? Eu falei com eles ali, eu dei uma frase, uma questão do Thomas Edison, que é o inventor da lâmpada. Até ele descobrir a lâmpada, ele fracassou milhares de vezes. E ele foi questionado pelo fracasso dele, né? Ele falou, eu tô sempre eu não vejo por essa forma, eu vejo por aprendizado. Então eu não vejo esses números como um fracasso, eu vejo como aprendizado. E é isso que eu tenho que fazer. Cobrar. Então, quando o Porfírio toma o cartão e sente a perna um pouco ali mais pesado, o Porfírio veio de muito tempo sem jogar. Então a gente tá com jogadores sem jogar, sem ritmo, e aí você fica um pouco, né, por os meninos. Então, quando a gente trocou, o nível nosso realmente caiu. A gente sabe dessa situação, mas eu não posso apontar o dedo para eles. A gente precisa cobrar e pedir para a direção olhar, fazer o trabalho, porque eles estão correndo para buscar recursos, para que a gente possa ter jogadores a mais, para a gente poder ter um pouco mais de opções para que as coisas possam melhorar. Obrigado. Essa coletiva. Técnico Márcio Zanardi. Faltou repórter ali, né? Caramba! Faltou repórter ali, né? Faltou Cara. reportão ali, faltou... Bom, teve a pergunta do Fernando. Do Fernando, do Wendel. Jovem Pan. Não teve a pergunta... Teve a da menina da EPTV. Da EPTV. Não teve a pergunta da Globo. E não teve da Bandeirantes também. Não teve da Bandeirantes também. Faltou companheiro lá, pô. Faltou companheiro, né? Mas tá bom. Bora lá então. O que você pensa aí dessa entrevista do Márcio Zanardi, que parece que tá dando uma saída fora da casinha, tá começando a cobrar também, né, Frank? Aquilo que a gente fala, né, Carlos? Todo mundo quer fazer a sua parte e quer ajudar. O problema é que quem tem que fazer parece que não entendeu. Ele vive num outro mundo, no mundo de Nárnia. E no mundo de Nárnia dele, tudo está maravilhoso e tudo tem tempo. Ele não enxerga que o paciente está na UTI e a coisa está assim. E está parando. Então ele está achando que tem tempo para fazer. A Ponte já passou do tempo de ter coisas para fazer. E o Zanardi agora está botando a boca no trombone. Eu, no lugar dele, tinha feito antes. Eu vou ser sincero. O Zanardi tem, e é incrível. O que eu vou falar aqui, gente, para mim é um absurdo. Mas o Zanardi não errou nada do que ele falou. O time vem evoluindo, Carlos. Você acredita nisso? Falamos, a gente falou aqui, eu fiz as contas, né, de 4 jogos que a Ponte, para mim, vem fazendo jogos que ela não merecia perder. Você hoje acentuou que no final da partida nós estávamos com o ataque do Sub-20. Isso.
Gente, sinceramente, vai dar certo isso? Série B de Campeonato Brasileiro? Não. No Campeonato Paulista já não deu, né? Já não deu. Já não deu, né? E o quadro é o mesmo, É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Começou com 12 reforços, já caiu pra 11 agora. Eu fui alertado pelo Marcelo, né? Mas assim, cara, como eu sou um cara, né? Como eu sou um cara que... Eu acredito nas pessoas, cara. Eu sou um cara que acredita nas pessoas, né? Já o Marcelo, ele é maldoso, né? Então, como ele é maldoso, ele já foi com os 2 pés no peito do presidente. Não, maldoso que prometeu... não, Carlos. Eu sou realista, velho. Eu tô brincando. O maldoso foi brincadeira. Você viu, até tava dando risada aqui, né? Mas aí o Marcelo, um cara mais... Então eu vou trocar. Eu vou pedir desculpas pra você. Cético. Essa aí eu não ia usar, não. Eu ia usar... O Marcelo foi astuto. Realista, astuto, né? E tentou abrir os meus olhos, né? Mas eu acreditei na palavra do homem. E como é que a Bíblia diz, ô Franco? Como é que é? Pobre do homem que acredita na palavra do homem. Maldito do homem que confia no homem. Que confia na palavra do homem, né? Mas eu confiei na palavra, porque não tinha o em pauta no Campeonato Paulista. Ele não prometeu que ele iria pagar o transfer ban e que ele inscreveu os jogadores. Ele não prometeu. Todo jogo da Ponte você vai soltar o áudio? Até ele pagar o transfer ban e inscrever os jogadores. Tem 10 dias pro próximo jogo. Ô, Torrano, por favor, paga esse transfer ban, cara. Eu não aguento mais ouvir você falando aquilo lá. Pode cara. Eu não falar. aguento Posso mais. fazer um pedido pra você, então? Claro. Não põe mais aquele áudio, quando não. você coloca esse áudio. Mas eu queria pedir pra você colocar do dia da posse do Torrano. Que foi feita a pergunta pra ele. O senhor tem ideias? Vamos resgatar. E aí ele todas disse o as quê? ideias. Tenho todas Vamos as ideias. ser um sucesso. Ó, você não perguntou. Você não perguntou? Minha palavra não é importante? Não, porque eu ia chamar agora, né? Então chama. Que eu quero que você fale, né, o que você achou da entrevista do treinador da Ponte, o Márcio Zanatti, que conseguiu o primeiro ponto no comando da Ponte Preta e tem que estar feliz mesmo, viu, Zanardi? Ó, antes de eu falar o que eu pensei aqui, o Zanardi pra ele, ó, é claro que no currículo dele, tá, e eu tive que trocar porque o meu outro carregador quebrou, não funciona mais. No currículo dele, é claro que ele vai ter mais derrotas do que vitórias na Ponte Preta, né? Vai estar esse retrato aí da passagem dele para Ponte Preta. Por enquanto, 8 jogos, ele mesmo falou, são 7 derrotas e 1 empate. Agora, ele não tem culpa nenhuma. Ele não tem culpa nenhuma. E ele já, quando ele chegou na Ponte, ele já tinha ativado o modo sincero. Hoje ele foi no Sincerão. Ele já tá putaço. Vamos falar a verdade, ele já tá putaço. Mas quem não fica, né, Marcelo? Ele fala, cumpriu o que eles falaram que vão fazer, né? Tô precisando de mais ajuda. Os meninos, a gente precisa trabalhar mais. Ele trauletou até sub-15, 17 e 20. Falou de 5 anos e durante 5 anos, 4 anos são do Marco Antônio Eberli. Quando ele falou isso, eu dei risada. Fora do ar aqui, eu dei risada. Ele dos últimos 5, 6 anos, 4 anos são do Marco Antônio Eberli. Então, assim, ele ativou o modo sincerão. Ele também já tá, ó, P da vida. Ele já tá P da vida. Você já falou a palavra, caramba. Puto. Agora, cara, como é que você vai cobrar um cara? Você falou que são 20. Eu acho que se a gente for fazer essa conta, dá mais de 20, tá? Dá mais de 20. Não, porque essa semana, ó, conta aí. Essa semana, vai. Diego Leão, Rodriguinho e o Márcio Silva. Não, o Márcio Silva não tá confirmado ainda. O Márcio Silva pediu pra não jogar. Então confirma aí. Aí se confirmar o Márcio Silva são 20. Não, ainda não. Se computar o Márcio Silva são quantos? São 20. Se computar o Márcio Silva, 20. Sem o Márcio Silva, 19. Cara, por exemplo, o Rodriguinho, que nunca foi titular do time também, tá? Mas o Rodriguinho ia jogar hoje. O Rodriguinho ia jogar hoje. Sabe? E ele treina o cara, aí o cara... Não, professor, eu estou pegando as minhas coisas aqui no vestiário, não vou ficar mais aqui. Valeu pela oportunidade, muito obrigado. Então é assim, como é que você vai montar um time? Como é que você vai fazer um jogo? Como é que você vai preparar um time? São 10 dias. Cara, pode ser que ele comece... Amanhã tem folga, os meninos têm folga, acho que vão ser 2 dias de folga, tudo bem. Né? Aí ele começa a treinar o time. Não, né, Marcelo? Os jogadores folgam amanhã, voltam, se reapresentam na quinta-feira. Eu deixaria 2 dias de folga, pelo empate. Mas, e para não ficar indo lá no estádio.
Agora, começa a treinar o time, hoje é terça, quarta, quinta, vai. Começa a treinar o time na sexta. Cara, é perigoso. O time que ele começa a treinar na sexta, na outra sexta-feira ele ter 3 ou 4 que já não vão estar jogando. E já pediram pra sair também. E você vê, né? Ele fez um coletivo com os jogadores que não foram relacionados. São os meninos que foram contratados. É isso que eu ia falar. É um outro time. É outro time. Outro time. A Ponte tem outro time. Eram 12, um já desistiu, Isso. né? O Jimenez. Né? Esse nem veio, né? Tá lá nos Estados Unidos. Mas lá. eles estavam contando ele. Eles estavam contando ele. Tanto que agora caiu pra 11. Caiu pra 11. São 11 jogadores. Eles estavam contando. Isso. Então, assim, como é que vai fazer, cara? Não tem jeito. A Série B já foi. Né? E só para falar aqui da diretoria... E a informação que eu tenho é que o Brigatti parou de prospectar o mercado, porque ele contrata, os caras não escrevem. Pô. Não, e outro, o problema é o seguinte, esses caras também têm que receber. Sim. Jogando ou não, esses caras têm que receber. Eles estão trabalhando. Esses caras têm que receber. Eles estão trabalhando. Agora, mas não deu um mês ainda. Ô Frank, vamos lá. Só para falar da diretoria. O problema da diretoria é que eles não têm plano nenhum. Tem todos. Eles não têm plano nenhum. Você tá enganado. Ou sai a SAF, ou vai ser desse jeito. 7, 8, 9 meses sem pagar salário. Desculpa, você tá enganado. O Dr. Torrano falou que ele tinha todas as ideias. Dia 1º de agosto agora, a oposição recebi uma informação hoje, outra informação quente. A do Márcio Silva você ficou sabendo primeiro aqui. Agora essa também é quente, hein? Recebi uma informação hoje de que a oposição, inclusive até foi um debate, né, entre eu, Marcelo, Rodolfo Santos e Elias Aredes no BEC Debate, todo sábado, 1h30 da tarde, na Rádio Brasil AM 1270, falando de oposição. E eu tomei a palavra quando o Elias e o Marcelo chamaram todo mundo de oposição, né, eu separei, né, porque esse documento que está correndo aí é um documento capitaneado pelo Gustavo Calho. Quem está por trás desse documento é o Nenê Tonholo. Nenê Tonholo e o Abichedi, tá? E quem também está por trás desse documento. Mas recebi uma informação hoje à tarde de que... Essa é nova pra mim. Do quê? Do Nenê Tonholo e o Chedi nesse documento aí. Cara, eu falei isso na hora da macaca. O documento ele é explícito. Ele pede a saída do primeiro vice e do presidente. Se o documento é contra toda a diretoria, por que não pedir a saída do segundo presidente? Isso é fato, Marcelo. Mas é oficial isso? O documento? Não, o documento é oficial sim, mas é oficial que o Chedi e o Nenê Tonholo estão por trás? É oficial que o Nenê Tonholo está junto com o Gustavo Vale. Se o Nenê Tonholo está junto com o Gustavo Vale, o Chedi está junto com o Nenê Tonholo. Isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Só eu que não sabia. Todo mundo sabe. Mas ele consegue participar de todos os lados políticos, né? E ele é amigo do Marco Antônio Eberlin. Inclusive, na entrevista que o Marco Antônio Eberlin deu para a Jovem Pan, que eu disponibilizei no meu canal A Hora da Macaca, o Eberlin fala que ele é amigo do Chedi, né? Amigos, negócios à parte. Só que o Chedi veio a público, né? Falou com o Elcio Paiola aqui, ligou pro Elcio, ligou pro João Carlos, ligou pro Batista, ligou pro Beto Quinalha, ligou pra toda a imprensa de Campinas e falou, ó, eu quero ajudar, seja lá como for, eu quero ajudar, eu tô pra ajudar. Aí o Marcelo matou, né, a charada, né? Por que ele fez isso? Porque ele não estava sendo ouvido. Com certeza. Não estava sendo ouvido. Deve ter tentado uma, duas, 3 vezes, não deu andamento, ele falou, pera aí que eu vou jogar na imprensa, né? E aí, né, só que já havia por trás desse documento, obviamente, né, esse trabalho do Nenê. E eu falei, não foi uma vez só não, falei várias vezes lá na Hora da Macaca de que o Nenê Tonholo estava por trás disso. Mas a informação que eu quero trazer não é essa. Não? Não é Tem essa. Tem outra? É de que, lembra que eu disse que a oposição de verdade talvez não encampasse esse documento? A oposição encampou. Então maravilha. eu ontem teremos eu aposto, teremos mais de 150 assinaturas. A expectativa... Não aposta, calma. A expectativa me jogaram um número, e eu vou colocar esse número aqui, mas vou ficar com 150. Mas a expectativa é de quase 200 assinaturas. Glória a Deus. 200 assinaturas. Espera aí.
vamos lá. É o fim de jogo, né? E a gente tinha só 30 minutos de programa. Depois você paga um cachê a mais pro Felipe. Vamos tentar aqui, rapidinho. Tá sem verba? Tô liso. Que isso? Se você tá sem verba, imagina eu. Vamos rapidinho, Carlos. Aqui eu tô tentando chegar no futuro, tá? Vamos lá. Esse documento, o que ele pode ajudar ou atrapalhar essa história da SAF? Você tem alguma informação sobre isso? Vamos lá. Eu entrevistei o André Carelli lá no nosso canal e o André fala que pode atrapalhar. O André, e assim, por isso que é muito bom, né? E eu acho que já tá atrapalhando. É muito bom. Não, nesse momento Porque não ia vir um empréstimozinho lá? Não, nesse momento não tá atrapalhando nada. Pelo contrário, nesse momento tá fazendo com que as pessoas corram e se movimentem. Eu acho salutar, tá? Nesse momento não tá atrapalhando em nada. E eu tenho uma visão. Eu acabei de falar aqui quem tá por trás disso. E eu ouvi do próprio Nenê Tonholo. Ele não é contra a SAF. Muito pelo contrário. E a frase do Nenê Tonholo, pra mim, isso foi pra mim, tá? Ele não falou essa frase pra ninguém diferente. Falou pra mim. E eu não sou baú pra ficar guardando as coisas, né? Ele disse assim, Corsato, a SAF é da Ponte Preta. A SAF, ela não tá interessada no Sérgio Carnieri, no Eduardo Lacerda, no Marco Antônio Eberlin, no Torrano. A SAF está interessada na Ponte Preta. Cabe ao presidente da Ponte Preta, que está ou que estiver, né, seguir com a SAF. Então eles não são contra a SAF. O problema que você questionou aí, talvez seja empréstimo. E aí, gente, né, você vai emprestar para quem? Porque esse empréstimo da SAF, como é que vai chegar esse dinheiro? Como é que ele vai ser colocado lá dentro do clube? Né? Então, aí que está um problema. E tem aquela história de que a SAF não quer aparecer. Os investidores não querem aparecer. Então, por exemplo, se você empresta o dinheiro para o clube, uma hora ou outra a contabilidade vai descobrir quem foi que emprestou. Né? E a SAF não quer saber, não quer ter um contrato de sigilo ali. Eu não li o contrato ainda, vou fazer isso essa semana, né? Inclusive hoje alguns órgãos de imprensa foram convidados, né, pela Associação Atlética Ponte Preta para conhecer esse contrato e fiquei sabendo que só uma pessoa foi. Só o Elias Ared representando a Rádio Brasil. Os outros 3 convidados não mandaram nenhum representante para essa reunião hoje à tarde no estádio Moisés do Carelli para apresentar esse documento da SAF. O documento é verdadeiro, a Ponte está fazendo isso com conselheiros natos, suplentes e sócios, a Ponte está mostrando esse documento. Então, resumindo tudo aqui, esse papel terá as assinaturas, né? A informação que eu recebi é que são quase 200 pessoas que já se prontificaram a assinar. Dia 1º de agosto vai ser o dia D, que significa o dia para focar as assinaturas, né? Será feito aí uma divulgação em massa. Sábado. Isso, para que as pessoas possam assinar esse papel, porque a intenção é protocolar isso na segunda-feira. A intenção é protocolar isso na segunda-feira. Quanto à SAF, nesse momento, mesmo porque a SAF também não está constituída, a SAF vai demorar. A Ponte, por exemplo, não colocou sequer a Ponte não colocou sequer o edital, né, nos jornais. E depois do edital, são 15 dias para essa reunião com os associados. Então tem muito tempo ainda para isso acontecer. Mas por que não fez ainda, não colocou o edital no jornal? Por que será? Aí agora não é uma informação, é uma opinião. Talvez por medo de marcar e a SAF não passar. E aí é uma judiação, né? Porque a gente está falando aqui da diretoria executiva e quem teria coragem hoje de fechar os olhos e falar, não, tá tudo certo. Apesar de eles estarem tentando mostrar que realmente tá no papel. Eles estão tentando mostrar para todo mundo. Tentou mostrar para a imprensa hoje, né? Tá mostrando para conselheiros, de que realmente aquilo tá no papel. Mas o medo, a informação que eu tive, aí agora é uma informação, né? É de que talvez por tudo isso que está acontecendo e por essa movimentação, porque assim, o problema das pessoas que estão sendo contra a administração é que talvez eles não tivessem uma união. Mas a informação que eu recebi hoje é de que eles se acertaram e eles estão juntos.
E é aquela história, né? Aquela propaganda do açúcar. A união faz a força, né? Aí o medo qual é? Da SAF não passar nessa reunião. Mas a gente tem que entender o seguinte, se a Ponte Preta não se transformar em SAF, a Ponte Preta está falida. Então, mas aí que está o problema. Aí é uma discussão política. Hoje tem um interessado. Hoje, dia hoje, 28. Dia 28 de agosto, a informação que a gente tem, 10 horas e 18 minutos, temos um interessado na SAF da Ponte Preta. Tínhamos 2, né? Mas a Ponte não aceitou. E se, devido a tudo isso que está acontecendo, esse interessado chega e fala, tá vendo a carta de intenção que eu coloquei aí? Me dá aqui. Tô tirando meu time de campo. Aí eu quero ver, hein? Aí eu quero ver. Vende para outro, não tem só uma pessoa no mundo. Vende para outro, tem que procurar. Mas a SAF é a única coisa que pode salvar a Ponte Preta. E, tenho muito, muito a pensar que se essa SAF não aparecer, sei não, porque ontem, por exemplo, né, a primeira informação que a gente recebeu é de que havia uma reunião de diretores. E realmente houve uma reunião de diretoria, tá? Pra quê? A diretoria da Ponte Preta, ela mostrou o contrato pros outros diretores. É um absurdo? É um absurdo. Você é diretor estatutário, mas você não sabia o contrato. Mas pode mostrar pro diretor estatutário? Pode. Entendi. Pode. Eu achei que primeiro tinha que mostrar pro conselheiro. Não, o diretor estatutário, pô. Você tá junto comigo. Pode, deve. Eu ponho o Frank na fria comigo. O Frank é meu diretor, é estatutário. E eu não mostro pra ele o contrato, pô. E mais da metade da diretoria da Ponte Preta não conhecia o contrato. Foram apresentados ao contrato ontem. E a gente sabe que, por exemplo, o Hamilton Caviola, que é o diretor financeiro, tá por aqui. Tá com o saco cheio, ele não aguenta mais. É muita pressão, gente. É muita pressão. Aí você vai me dizer, não, mas a culpa é dele. Ele não é o responsável por captar dinheiro. Ele é o responsável por gerenciar o dinheiro. Distribuir a grana. Não tem grana? Vai distribuir o quê? Assim, a gente tem que pontuar as coisas, né? E quando a gente, às vezes, fala alguma coisa que... E eu não tenho rabo preso com ninguém, eu dou minha opinião, às vezes eu erro muito, cara. Na minha vida, eu erro 99% das coisas que eu vou fazer. São poucos acertos. Mas a gente tem que vir um pouco da linha do tempo, e aqui tá um cara que tá falando de SAF já há quase 10 anos. Eu falo de SAF na Ponte Preta, aqui no Portal Futebol Interior e em outras bancadas, desde a época do Red Bull Bragantino. Desde a época do Red Bull, não do Bragantino. Outro modelo, é um clube empresa, tá. Mas eu falo que a Ponte Preta tinha que estar preparada para a SAF. Já o Carlos é testemunha disso, porque o Carlos, querendo ou não, é o que mais me ouve, porque eu participo dos programas que ele me coloca. Porque se não fosse o Carlos na minha vida, eu estava fora do rádio. Eu estava fora da imprensa de Campinas. Mas tá tudo bem. Ainda bem que eu tenho o Carlos e o Arthur Eugênio que me suportam, o Elcio Paiola. Eu venho falando que a Ponte tinha que se transformar em SAF. E na gestão do Marco Antônio Eberlin, a SAF era olhada de canto de olho, assim, ó. Marco Eberlin e Gustavo Vale. Nem fizeram lá uma comissão que não virou nada, e a gente sabia que não ia virar nada. Só que quando... Não, a comissão ela fez o papel dela, ela estudou a SAF, mas chegou lá pra presidência, o presidente não queria. Então, não andava. Perdemos 4 anos. Aí, troca o Luiz Torrano. O Torrano, todo o respeito que eu tenho com a pessoa do Torrano, é um cara espetacular, na profissão dele foi um dos melhores de todos os tempos em Campinas, isso não tenho dúvida. Eu conheço gente que trabalhou com ele, da capacidade do Torrano, eu sei. Agora, comandando a Ponte Preta, é o pior presidente da Ponte até aqui, de todos os tempos. Ele tá conseguindo suplantar aí gente ruim, hein? Mas o Luiz Torrano mudou essa ideia, falou, gente, se não... porque eu acho que isso aí vem de cima. Ele falou, aqui a Ponte Preta só vai se dar bem se tiver SAF. Então, esse ponto aí, a gente tem que colocar pra diretoria. Só que o problema é que tá demorando muito. Mas não é fácil. E eles não têm outra ideia, Frank. O problema é que eles não têm outra ideia. Se a SAF não der certo, ontem eu falei, hoje eu não vou falar a palavra. Nós estamos F. Cara. Então politicamente. O problema tá, por que não marcou ainda? Porque a diretoria executiva entende nesse momento que seria uma temeridade colocar isso para os associados, porque por tudo que está acontecendo fora e dentro do campo, poderia ser tipo uma carta, né? No truco lá, você tem um zap
o zap dos associados. Ó, então tá bom. Você continua aí? Você continua aí, então não vou aprovar esse negócio. A gente não aprova a SAF. A gente não aprova a SAF. E, ó, se não for aprovada, não tem dinheiro, cara. Ontem eu falei no programa, e eu falei outra coisa no programa ontem, que eu achava que esse documento não ia virar nada. Falei, isso aí não vai virar nada, porque, na minha opinião, tá demorando muito. Mas a gente sabe os problemas da turma que toca a Ponte Preta. De quem manda na Ponte Preta, dos caras que são os destaques aí da diretoria da Ponte. Tem dificuldades. E às vezes a gente tem problema em casa, com filho, com pai, com mãe, com esposa, né? Faz parte. Com o irmão, faz parte. Só que assim, o problema é que esqueceram que o porquê eles estão brigando tá se acabando. Então, só que o que me deixa preocupado no hoje, porque a Ponte não precisa... A Ponte, ela tem que se preparar para amanhã, ela tem. Mas o problema da Ponte hoje ainda é o hoje e o ontem. E então, se a SAF não pingar, o que vai ser da Ponte Preta, cara? Vai virar 12 meses sem pagar ninguém? E um detalhe importantíssimo, né? Eu vou fazer o papel do maluco aqui. Tá faltando só um empate e 12 vitórias para fugir do rebaixamento. Então, vamos aqui um pouquinho de política, né, da Ponte Preta. A gente tentou desenhar o que está acontecendo com a Ponte Preta nesse momento. Bom, 10 da noite, mais 24 minutos. Fica comigo aqui, porque daqui a pouco tem o Melhor em Campo, as notas do jogo, ficha técnica, tudo isso e muito mais para você. Para Rivalo, nada ganha da emoção. Site para maiores de 18 anos, o Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Pizza do Dadá. Em Campinas, pizza é no Dadá. Hiper X-Cap. Compre pelo aplicativo e você ainda ajuda o Hospital de Amor. Casa do Perfurador, tudo para o seu posto artesiano e placar ao vivo futebol interior. O mais completo, voltamos já já. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X-Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Bora lá então, 10 da noite mais 28 minutos, 10h28. Vamos eleger aqui o craque da macaca, né? O melhor em campo da Ponte Preta. Ponte Preta que jogou contra a equipe do Atlético e acabou empatando pelo placar de 1-1. Vamos lá então trazer o craque do jogo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Bora lá então, vamos... Vou anotar aqui, vai. Vamos lá. Bom, enquanto o pessoal vai votando aqui... Eu vi que tem poucos votos, o pessoal tá desacostumado, né, cara? o pessoal desacostumou, né? Porque fazia tempo, né? Que a gente não votava no melhor em campo. Deixa eu começar então aqui com o Frank Francisco, comentarista, meu comentarista. Ô Frank, e aí, queridão? O melhor em campo pra você? Carlos, eu vou com o autor do gol, o Léo Gomes, tá? Mas pra mim os destaques eu já tinha falado no intervalo do jogo, né? Vocês devem se recordar. Era o Vinícius, o goleiro, o Júlio, a nossa tripé de meio campo. Quem que é? O Vinícius. Tem que escolher um. Tem que escolher um. Eu escolhi um. Não, eu já votei. Na verdade é o Léo Gomes. Léo Gomes. Léo Gomes. Então tá, o Frank votou no Léo Gomes. E você, Corsato? Eu vou votar no Léo Gomes também. Menção honrosa pro Elvis, pro Kevson, mas meu voto é pro Léo Gomes. Léo Gomes. Então, o Léo Gomes mais um voto. Eu vou votar no Elvis. Você vai no Elvis? Vou no Elvis. Então você vai no Elvis. Seu voto é bom, tá? Porque ele dá assistência e ele comanda o time lá no meio campo. Obrigado. Seu voto é bom, gostei do seu voto. Bom, vamos lá, vamos ver se tem algum voto aqui. Tinha 2 pro Elvis, é que eu não anotei aqui, porque eu achei que você ia pegar. Eu vou marcar aqui. É que como eu saí da live, pode ser que eu não ache mais as mensagens. Não, peraí, deixa que eu vou ver aqui. Thiago Barba votou pro Elvis. Então já vamos anotar aqui, Thiago Barba. Maestro Elvis. O Thiago Barba eu já pus. Bom, Thiago Barba, um voto. É que eu tô pegando aqui de cima, viu? Tá bom, mas quando chegar no Thiago Barba eu pulo. Carlos, desculpa, se eu não me engano, o Akira Miyamoto também votou pro Elvis, então viu? O craque do jogo. A Akira. Tá, vamos ver aqui, vamos pegar aqui. Temos que ser gratos a esses jogadores, comissão técnica, funcionários, porque não dá para aceitar ouvir voz desta diretoria sem crédito algum, diz aqui o Abimael. Mas são eles que mandam no clube, cara. Então a gente... Eu não acredito, Edson mas... Cláudio votou no Elvis. Peraí, Edson Nossa audiência é sensacional, né? Edson Cláudio. Edson Cláudio votou no Elvis. O Ger Produção Richioto também no Elvis. O Nelson Letrinta Júnior também vota no Elvis. Não, você faz assim. Você fala em quem ele vota, depois você fala o nome, fica mais fácil pra mim. Senão vai demorar aqui. Então vai lá. Edson Cláudio. Elvis. Então vai. Isso aqui é tudo Elvis, Marcelo, ó. Tudo Elvis. Edson Cláudio. Já anotei. Ger Produção. Então o Elvis vai ganhar, pô. Nelson Letrinta Júnior. Peraí, esse eu não pus. Letrinta. Deixa eu colocar Letrinta, vai. Vlad Valério. Vlad. Abimael Monte. Caramba, então... Silvio Seico. O Elvis vai ganhar, cara. Neuci Lucato. A Neuci ainda coloca aqui. Meu voto é sempre no Elvis. Cara, o Elvis tá ficando grandão, hein, cara. Eu também sempre voto no Elvis, só que hoje eu votei no Léo Gomes. O Elvis tá ficando grandão com a massa, hein, velho. Eu acho que tem gente... Tem gente que senta em cadeira macia e de couro lá no Majestoso, que quando vê o Elvis, acho que vira até a cara, viu? Não, que se fosse outro jogador, depois daquela declaração, não jogava mais. Eu falei, né? Não jogava mais. Eu falei, não ia eu ter coragem. Né? Não jogava mais. Não ia eu ter coragem, né? O Marco João Carvalho, destaque do jogo, Zanardi. Coloca ele aqui. Então, vou colocar Zanardi? Pode pôr? Pode, ué. O Zanardi é técnico, faz parte do time, pô. O Elvis, o povo tá comigo, né, Marcelo? Se eu fosse candidato a alguma coisa hoje... O voto do internauta vale 2. Vale, 2. Não, ele vale 1, aí no desempate, se empatar vale com 2, o dele... porra. Então, peraí.
Deixa eu só colocar aqui. Se eu fosse candidato a alguma coisa hoje... Perigoso você não ter o voto nem da sua esposa. Eu estaria, você teria, mas da sua esposa eu não sei. Eu estaria eleito, porque eu o povo também tá comigo. na minha casa nem minha esposa vota em mim. Então tá. Então, ó, com o voto do Carlos na jornada e com o voto do povo, e o voto do tem peso maior, porque o povo é que vota. Tá É o povo que cabeça, é o povo que elege. Então, ó, com o voto do povo, então o Elvis vai receber. E ó, demorou, hein? Quero mandar agradecer aqui. É isso. Então, a gente vai nos jogos da Ponte Preta. Vou fazer isso aqui no jogo da Ponte Preta, tá? No jogo da Ponte Preta. Toda vez que a gente for eleger o melhor em campo, eu vou dar simbolicamente o troféu pro melhor em campo. E esse troféu tem um nome, né? É o nome do meu querido e grande amigo. A Renata Dalgalo também votou aqui no Elvis. Que se foi, nos deixou o querido Claudinei Corsi. Então o Elvis vai levar para casa o simbólico troféu. Claudinei Corsi. Cara, demorou, hein? Parece que os jogadores da Ponte, parece que a Ponte não queria dar esse troféu pro Elvis. Então, simbolicamente, o troféu Claudinei Corsi vai pro Elvis, eleito craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. Nilcinho Paulino, boa noite, amigos. Melhor em campo, Elvis, mas gostei muito das atuações do Júlio e do Kevin. Cara, aqui na internet aqui... Ninguém votou no Léo Gomes. Não teve nenhum voto, cara. Mas eu e o Frank votamos. Tá certo, tá certo. Tá certo, vocês votaram. Vocês entendem muito de futebol, eu entendo mais ou menos. O Frank entende muito. Mas ele fez o gol, porque o cara fez o gol, né? Nós só tinha 14 gols no campeonato. Box to box, o técnico falou, box to box. Na verdade, Carlos, lembra que eu tinha falado? Eu citei o meio-campo da Ponte no intervalo, o Léo Gomes, o André Lima e o Elvis. E eu dei o voto pro Léo Gomes porque, pra mim, no jogo passado eu já tinha dito isso, que ele jogou um bolão, lembra, Marcelo? Ele é bom jogador, cara. E hoje, de novo, ele fez o gol. Ele é bom jogador. O Léo Gomes, quando ele foi contratado, eu falei, a Ponte contratou um bom jogador. O problema é a fase, né? Você não recebe, cara. Como é que você vai se esforçar pra jogar? Aqui, ó, os Ponte Pretanos, tá? Você que é Ponte Pretano e tá nessa barca com nós aqui. Você que não é e tá ouvindo a gente, obrigado. Silvio Seico, da estreia do Zanardi contra o Juventude foi uma catástrofe. Para os últimos jogos o time evoluiu mesmo. O Vlad, no pênalti o juiz faz sinal que o nosso zagueiro segurou os pés do atacante quando estava no chão. Sofre a falta antes, eu vi mesmo. Tá certo o Zanardi. Meia boca total. O Silvio Seco fala aqui, Léo Gomes, um gol e nada mais. Pô, velho, nós tem mais jogo do que gol no campeonato, o cara faz um gol, tem que... Ô, louco, ele desarmou uma jogada. Não, mas ele tá sendo sarcástico. Ah, entendi. Ele tá sendo sarcástico. Hoje eu não tô sabendo separar as coisas, cara. O Marcos João Carvalho, o Zanardi é o destaque do jogo. Quem mais aqui? Eu sei lá, eu acho mais destaque pela entrevista coletiva. Mas tá bom, o time realmente tá evoluindo com o Zanardi, mas 8 jogos, 7 derrotas. O Neuri... Nenhuma vitória. Tá dizendo que amanhã o Elias vai falar porque não saiu a grana do Transferban. Eu já falei aqui, já cantei a bola porque que não saiu. Você furou o Elias, pô? Não sei se é a mesma informação do Elias. Tomara que o Elias fale amanhã, então, o que eu falei aqui. O que eu falei é que a grana para sair o Transferban não saiu. Aliás, nós falamos ontem na Hora da Macaca. Na Hora da Macaca. Que a Ponte estava esperando a liberação de um valor entre 3 milhões e meio e 4 milhões de reais. Esse dinheiro não saiu porque o credor do dinheiro, né, entrou na justiça falando, não, o dinheiro é para mim, pô, eu quero o dinheiro. O cara quer o dinheiro. E também o empréstimo não saiu ainda porque a SAF... o possível investidor da SAF não está vendo segurança para emprestar o dinheiro, né? Se for outra coisa diferente disso, eu vou ficar muito impressionado. O Abimael também está aqui com a gente, valeu. Abimael, obrigado pela audiência. O Fernando Rodrigues, pessoal, parabéns, acompanhando vocês aqui de Portland, nos Estados Unidos. Temos que reagir, ainda dá tempo. Voltar para a Série C é um caos. Abraço a todos. Fernandão. Já foi, filho. Esquece, amigo. Vamos, inclusive, eu já estou até vendo o jogo de Série C. Cadê o Brigatti? Não fala nada, diz aqui o Gero. Fala o quê, Gero, o Brigatti é funcionário, tá lá sem receber há 9 meses também.
O que ele vai falar, né? Mas é isso. Então tá, vamos para as notas do jogo agora, Felipe Marques. Bora lá! Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Frank Francisco, Vinícius, goleiro da Ponte. Como no jogo passado, nota 6, não teve culpa no gol. E olha, tá mostrando uma maturidade muito interessante. No copo meio cheio, ótima. Júlio tomou cartão amarelo, suspenso, não joga contra o Ceará no dia 7 de agosto. O Júlio vem crescendo, Carlos. Eu dei nota 6 pro Júlio hoje. Quero ver quem que ele vai colocar de lateral, porque o Diego Tavares, que foi improvisado certa vez de lateral, não tá mais aí. Já vou Tá cantar lá- a bola. Ah. Nicolas Araújo. Que Ou o Palácios, né? Vamos lá. Lucas Cunha. Lucas Cunha. Hoje não falhou, hein? Não, nota 6. Eu É. vou na nota 6. Hoje fez um bom jogo. Palácios. Palácios, 5,5, Carlão. Lembrando que você ouviu aqui nos canais de futebol anterior que o Márcio Silva pediu pra não jogar, tá? Pediu Você pra colocou no seu Twitter, no seu X? Coloquei. Aí eu vi aqui. Danilo Barcelos. Nota 6. Como zagueiro, realmente é diferente. Diego Porfírio. Porfírio já tinha cantado a bola antes, né, gente? Condicionamento físico, tá na cara lá. 5,5. E o Léo Gomes, hein? Quero ver a nota pro Léo Gomes, autor do gol num 3-dedo do Elvis. Eu, na verdade, Carlos, é claro que o gol é incentivo, mas eu tô dando porque na partida passada, pra mim, também já tinha ido muito bem. Eu dei 7,5 pra ele. André Lima voltou ao time hoje. Também gostei da participação dele. Meio campo da Ponte hoje foi muito efetivo. E tá muito ligado com a melhora da equipe, tá? Eu dei nota 7. Elvis, o craque da 10. Nota 7 também. Mas pode dar um 7,5 pra equiparar aí, viu? Isso. Não, pera aí, a nota não é tua, pô. A nota é dele. Ele acabou de falar. Qual é a nota do Elvis? 7,5. Vamos de 7,5 também. Kevson. Olha, hoje, por mais que os torcedores estão falando, o Marcelo comentou, você também, Carlos, eu não gostei tanto do Kevson. Achei que hoje ele não foi tão bem. 5,5, mas tá muito cansado, hein? David da hora. Gostei da partida dele, hein? Nota 6. Nota 6 pro David da hora. Agora vamos pros caras que entraram. Eu fiz um esquema aqui no meu time, acho que melhorou agora, porque eu tinha uma confusão. Cheguei nas minhas notas, Frank, no blog Futebol Anterior, a colocar 6 alterações no time da Ponte. Cara, essa letra sua não dá pra entender. Não vem essa zoar, letra não. sua, daqui Vai. 5 minutos, você não entende mais o que você escreveu. Ô, Frank, o que você quer fazer? Quer dar nota pra todo mundo uma só ou vamos pontuar um por um? Não, eu quero dar nota pra todo mundo, Carlos. Porque não seria humano dar nota pra esses meninos de acordo com o que a gente vê em campo. Sim. Então, vamos dar nota pra todo mundo numa Tá. só e vou colocar o Rodrigo Souza Sim. nessa. É. Porque ele entrou porque ama o clube e é Isso. um atleta Só tinha de caráter. condições de jogar 20 minutos, Exato. segundo o treinador. Porque Exato. Gustavo Teres e Juan não entra. É que tinha muito menino, ele tava tirando gente experiente. Acho que Sim. aí dá pra entender. Cara, e você o jogo tem só um tinha ponto, 15, você tem um ponto, só é. tinha 15 minutos de É, jogo. você Se tem o um cara ponto. pode jogar 20, Você É tem um isso, ponto, né? beleza. Tá, É então isso. você me convenceu. vamos lá. Miguel, Nicolas Araújo, Damião e Rodrigo Souza. 5 pra todo mundo. 5 pra todo mundo, é isso aí. E o Márcio Zanardi, nosso treinador? Ó, nota 6. Nota 6. Eu tenho repetido essa nota com uma certa frequência pro Márcio. E tá aí, Carlão. Ele... É aquela história, né, do omelete que eu falei no jogo passado. Você pede para ele fazer um omelete para 20 pessoas e dá 4 ovos de codorna. É o que está acontecendo na Ponte. Então, nota 6 para o Márcio Zanardi. Bora lá então, tá aí as notas dos jogadores da Ponte aqui no FI Play. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bora lá então com a ficha técnica. Prepara a ficha técnica, Felipão, e depois o comentário final, tá? Pra Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade, só na Rivalo. Escaneie o QR Code que tá na tela e mude pra Rivalo. Site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Pizza do Dadá, em Campinas, pizza é no Dadá. Hiper X-Cap, compre pelo aplicativo, você ainda ajuda o Hospital de Amor. Casa do Perfurador tem tudo pro seu poço artesiano, placar ao Tudo. vivo. Futebol no interior, o mais completo. Hora da Macaca, toda segunda-feira, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca. Agora, o Marcelo vai destrinchar e vai ler a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Marcelo Cossato. Então tá, terça-feira.
De 28 de julho de 2026, 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2026. No Majestoso, a Ponte jogou e empatou com Vinícius, Júlio Palácios, Lucas Cunha, Diego Porfírio, Danilo Barcelos, Léo Gomes, André Lima, Kevson, Elvis e David da Hora. Márcio Zanardi, o treinador, colocou Nicolas, Rodrigo Souza, Damião e Miguel para saídas do David da Hora, Léo Gomes, Danilo Barcelos e Diego Porfírio. O Atlético de Alex de Souza com Luan Poli, Jonathan Silva, ficou meio embaçado aqui porque eu tinha uma escalação e não foi aquela, mas tá tudo certo. O Diogo, o João Miguel e o Enzo. O Ian Lucas, o Jean Paul e o Cabezas, o Cauã Rodrigues, o Max e o Carlinhos. O técnico Alex ainda colocou o Douglas Silva no lugar do Diogo, o Aponzá entrou também no lugar do Cabeças. Quem mais aqui? Teve a entrada do Negruti, do Dixon Vera e também do Yarlen. O Yarlen jogou 2 minutinhos, se machucou, teve que sair. E aí o Atlético terminou o jogo com 1 a menos, porque o Alex já tinha feito as 5 alterações. Bom, o árbitro do jogo, Gustavo Ervino Bauerman, de Santa Catarina, auxiliado pelo Bruno Miller, também de Santa Catarina, na bandeira 1, na bandeira 2, o Hector Andreu Lisboa Jax. Quarto árbitro, o Gabriel Furlan, que é de Santa Bárbara do Oeste. E o VAR, o Felipe George Benetti, que é carioca. Cartões no jogo para Ponte, Júlio, que está suspenso, não joga o próximo jogo. Lucas Cunha, Diego Porfírio e André Lima. Suspenso só o Júlio, né? Só o Júlio, beleza. São 4 cartões, foram 4 cartões para Ponte. Para o Atlético foram 5. O Jonathan Silva, o Diogo, o Ian Lucas, o Max e também o Dixon Vera tomaram cartões. Os gols do jogo, Léo Gomes, 21 minutos do primeiro tempo, de cabeça, depois de uma assistência de um passe de 3 dedos do Elvis, 1-0 para Ponte. Aí no segundo tempo, Ian Lucas, um pênalti, olha, bem, porque fez a falta o Palácios? Fez, ele segura o Carlinhos? Segura, mas antes ele sofre a falta, e o VAR não chamou. E o Ian Lucas empata o jogo, placar de 1-1, tivemos 1.877 torcedores para R$ 42.240, mais um prejuízo para a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte não ganhou, mas também não perdeu dessa vez. 1 para a Ponte, 1 para o Atlético. Ficha técnica do jogo. É isso. Agora vamos fazer o comentário final, que fica no YouTube dos canais Futebol Interior e você pode acessar a qualquer momento, tá? Vamos pro comentário final. Agora o comentário final. Carlos Cossa. Transmitimos o empate da Ponte Preta depois de 7 jogos com derrota. A Ponte Preta conseguiu um empate. Márcio Zanardi consegue o seu primeiro ponto no comando da Macaca contra a equipe do Atlético. E aí, Frank Francisco, aquela pergunta que você não sabe que eu vou fazer. Justo o resultado, Frank? 1 para a Ponte, 1 para o Atlético? Carlos, novamente, né? O futebol não tem justiça, mas uma judiação a Ponte novamente não ter conseguido um resultado. E eu vou externar uma preocupação minha e que eu gostaria que quem está à frente da Ponte Preta e faz de conta que você está vendo o que está acontecendo. Mas eu estou com uma preocupação enorme. Há quantas partidas nós vemos a arbitragem e o VAR errando contra a Ponte Preta? É só erro, gente? Ou será que é algum tipo de represália pela atitude do clube que não paga ninguém e que está reverberando no Brasil? E, meu Deus, gente, essa é uma preocupação séria, tá? Se alguém puder dar uma atenção a isso, a gente agradece. E aí, Corsato, Ponte Preta empatou com a equipe do Atlético pelo placar de 1-1. E aí? E aproveita para dizer quem foi o melhor em campo. Não foi um dos melhores jogos do Atlético no campeonato, né? A Ponte esteve mais perto de vencer, tá? Do que o Atlético. Então, a Ponte Preta fez um bom jogo. Apesar de tudo e de todos, com muitos desfalques, né? Com meninos em campo, a Ponte conseguiu fazer um bom jogo. Não conseguiu vencer, mas pelo menos não perdeu, né?
vai aí com um empate para a próxima partida contra o Ceará, mas praticamente rebaixada para a Série C na próxima temporada. Eu votei no Léo Gomes, que fez o gol da Ponte Preta. O gol da Ponte no primeiro tempo de cabeça, Léo Gomes, assistência do Elvis e um pênalti, olha, bem duvidoso, porque tem uma falta em cima do Palácios, zagueiro da Ponte Preta, do Carlinhos, mas a arbitragem não viu, o VAR também não. Depois sim, o Palácios segura o Carlinhos, ele cai, o juiz marca o pênalti e o Ian Lucas empata o jogo no segundo tempo. Então assim, eu e o Frank, o nosso comentarista, nós votamos no Léo Gomes, que foi o autor do gol. Mas a nossa audiência e você, Carlos, votaram no Elvis, que também fez mais um bom jogo, mais um baita jogo do número 10 da Ponte Preta. Portanto, aqui na transmissão, o craque do jogo foi o Elvis. Legal, Ponte Preta volta a jogar agora só dia 7 de agosto, uma sexta-feira, 8h30 da noite, contra o Ceará, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Já o Atlético joga num domingo, dia 9 de agosto, contra o Criciúma, às 11 horas da manhã, na Arena em São João del Rei. Comentário final. Ô Frank Francisco, 10 da noite, mais 48 minutos, vou dispensar você. Um abraço, seu destaque final, Frank. Abraço, Carlos, abraço, Nação Ponte Pretana. E, gente, por incrível que pareça, falta um empate e 12 vitórias pra gente escapar do rebaixamento, tá bom? Abraço, beijo do gordo, fui! Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. O Marcelo vai ficar comigo aqui, castigo. Vamos falar da Série EB do Campeonato Brasileiro, porque tem bola rolando, hein? Pra Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo, site para maiores de 18 anos. O Ministério da Saúde e da Fazenda adverte: aposta não é investimento. A gente falou tanto que o Fortaleza já tá no segundo tempo já. Sim. Daqui a pouco a gente vai colocar esse jogo aqui. Vamos lá então, para os jogos, né? Estamos com 7 minutos do segundo tempo. Mas vamos colocar esse restinho de jogo, porque o pós-jogo do Wilson Rocha também é mais ou menos igual ao nosso. Então vamos lá. Ceará, Fortaleza e Botafogo vão empatando 0-0, hein? 7 minutos do segundo tempo, tá bom? Bom, tivemos São Bernardo 3, Ceará 4. Ceará, próximo adversário da Ponte, hein? Esse jogo foi no domingo, Que né? fase, hein? No domingo, o Criciúma empatou com o Náutico pelo placar de 0-0. Sabe quem tava assistindo esse jogo, Carlos? Não. Você fala que é o goleiro mais bonito do mundo, o Alisson Becker. Eu não falo isso não, cara. Eu não falo isso. Tá bom. Eu não tenho nem capacidade pra ficar falando se homem é bonito, é feio, cara. Não tem nem essa capacidade, velho. Então, não falo isso. O senhor... Mordeu a chumba. Não, eu tô falando... Não. Ele mordeu a chumbada, cara, não sei por quê. Cara, não teria problema... Ó, não teria problema nenhum eu falar que o homem é bonito. Os únicos homens bonitos que eu acho na vida são, primeiro, você. Você eu acho lindo e maravilhoso. Vamos surpreender. É claro, né? Por questões óbvias, né? Que a gente tem que se amar, né? Então, se eu acho Nem você esse nariz bonito, deixou mais o feio. Felipe tirou até a classificação da tela. Então, eu tenho que achar você bonito. Né? Bota a classificação, Felipe. Depois meu filho, cara. Depois meu filho e meu pai, que já não está mais aqui. Mas eu não tenho capacidade nenhuma de ficar achando o homem bonito. Então, não vou te interromper mais, segue. Não tenho essa capacidade. E eu tô começando a achar que você, além de coisa, você é mentiroso também, né? Fica falando essas coisas aí, pô. Você tá chamando de mentiroso no ar? É mentiroso. Cara, você é mentiroso. Arthur Eugênio, tem um processinho aqui pra nós. E eu tenho outro. Meu advogado é bom, cara. Meu advogado é bom, velho. Advogado é bom, cara. Fala essas coisas pra mim aí, cara. Cara, por que você não fala que você acha o Alisson bonito, cara? Não tem problema nenhum. De todo jeito ele vai ganhar, né? Porque ele vai colocar um pra me defender, o outro pra defender você. De todo jeito ele ganha. Tá, peraí aqui, ó. América 1, Goiás 0. O América passou a macaca nessa rodada. O Londrina perdeu pro Novo Horizontino pelo placar de 1-4. Que fase, hein? Londrina que contratou o William Potker. Atlético Goianiense 3, Operário 1. O Potker é bom jogador, cara. Eu também acho. O Ponte tem 15 gols no campeonato, o Potker fez 2 Potker gols. tinha que ter ficado, A última cara. vitória da Ponte foi o Potker que deu pra Ponte. Ó, de todos esses jogadores que saíram,
Potker e Diogo Silva eu queria aqui. Não, e o Brian Borges também, pô. Verdade, tem esse O também. Brian Borges também. Olha quanto cara bom Aliás, saiu. na derrota pro Atlético foi ele que fez o gol, né? Pois é, então. O Atlético Goianiense venceu o Operário por 3-1. O Roger Silva são 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate. O Sport empatou com o Cuiabá pelo placar de 1-1. O CRB venceu o Vila Nova 2-0. Jogo que transmitimos aqui, Ponte 1, Atlético 1. O Juventude mais cedo venceu o Avaí, finalzinho do jogo. 47 do segundo tempo, o Juventude foi para a rede, fez 1-0 para cima do Avaí. Agora vamos para a classificação, já computando este ponto do único jogo que está valendo aí, Fortaleza e Botafogo. Bola rolando para fechar essa rodada, tá? Criciúma líder 40. Criciúma, ó, 5 pontos à frente do segundo colocado, hein? Que agora é o Juventude, 35 pontos. O Operário agora é o terceiro colocado, mesmo com a derrota, 35. E não vai perder essa posição, porque mesmo que o Fortaleza vencer o Botafogo, o Fortaleza vai a 34, né? Vai chegar ali a pontuação do Vila Nova, que tem 34. O Novo Horizontino, 33. Então, acontece o seguinte, os 6 primeiros, independente do que acontecer aqui, deixa eu ver, que tem... não, vai ser o Fortaleza mesmo, porque o Fortaleza tem 9 vitórias, né? Então, se ele perder o jogo pro Botafogo, ele vai ficar com 31. Já teve uma mudança ali, hein? Acho que é gol do Fortaleza. É gol do Fortaleza. Gol do lá. Fortaleza, lá, tempo real. O tempo real, Fortaleza 1-0. Então, mas mesmo que o Fortaleza perca, ele vai ficar entre os 6, tá? Lembrando que tem VAR, o resultado pode voltar pro Pode zero. mudar, mas vamos lá. 1-0 pro Fortaleza. Então, Criciúma 40... Juventude 35, Operário 35, Fortaleza 34, Vila Nova 34, Novo Horizontino 33. Por que essas cores diferentes aí? Primeiro e segundo colocado lá, ó. Eles estariam já direto na primeira divisão em 2027. E aí um detalhe, hein? O Operário não estaria indo para a primeira divisão já direto. Acho que o gol foi anulado. Pelo saldo de gols. Né? É bom isso. Volta de novo vivo. lá. Não, já tá lá, ó. Não, mas então, agora o Fortaleza caiu pra sexto. Então, eu vou seguir isso. Vou seguir, eu tô na segunda colocação ainda, pô. Então, o Operário, ele não estaria indo direto em virtude do saldo de gols. Saldo de gols. O Juventude tem 10, o Operário tem 3. só tem 3 positivo, né? Então, vamos lá. O gol foi anulado. Fortaleza e Botafogo ficam no 0-0. Então, Criciúma líder 40, Juventude 35. Esses estariam na Série A em 2027. E aí, Operário 35, Vila Nova 34, Novo Horizontino 33 e Fortaleza 32 iriam disputar o quadrangular para 2 vagas. Certo? Aí o Operário, nesse momento, encararia o Fortaleza e o Vila pegaria o Novo Horizontino. É o terceiro contra o sexto, o quarto contra o quinto. Desculpa, eu tava achando que era um quadrangular. Não. Com jogos de ida e volta. Não. Então é uma... um mata-mata. É um mata-mata. 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 Então tá. Então o Operário estaria enfrentando o Novo Horizontino, Fortaleza e Vila Nova. Isso. Ó, o bicho ia pegar, hein? O Atlético Goianiense, Peraí, 31. parece que o gol valeu. Vocês estão de sacanagem. Cara, comigo. você já falou o Fortaleza em quarto e sexto. Sexto, quarto. Parece que o gol valeu, ó. Voltou lá, ó. Tá vendo? Ó, voltou lá, ó. 1-0 então pro Fortaleza. Então agora Fortaleza 34, Vila Nova 34, Novo Horizontino 33. Mas não tá mudando nada ali no 6, Não, tá? mudaria o confronto, O confronto. Operário, Novo... Operário, Novo Horizontino, Fortaleza, Vila Nova. Mudaria o confronto. Mudaria o confronto. Então tá. O Atlético Goianiense é o 7º, 31. Só estamos na primeira rodada do segundo turno, tá? CRB é o 8º com 29. O Goiás, 9º, 29. O Sport, 10º, 29. O Atlético, com esse pontinho, foi a 28, 11ª colocação. Passou São Bernardo. São Bernardo que já pontuou, já foi líder do campeonato. Agora, São Bernardo tá brigando para não cair, hein, nesse momento, hein? 12º, 27. O Náutico, 13º, 25. Cuiabá, 14º, 25. O Botafogo, 15º, 24. O Ceará é o primeiro fora da zona do rebaixamento. 22 pontos, 16ª colocação. Essa rodada foi boa pro Ceará, né? Vamos lá, então. No rebaixamento, nesse momento, Londrina, que fase do Potker, hein? Sai da Ponte e vai pro Londrina. Tá certo que o Londrina tem 11 pontos a mais que nós, mas tá na Série C nesse momento. O Potker, não, CRB. CRB, o Londrina é o 17º com 20, o Avaí é o 18º com 20, o América Mineiro é o 19º com 11, a Ponte Preta é a 20ª com 9 pontos ganhos. Já abriu 2 da Ponte o América. Pra mim, América e Ponte Preta já estão rebaixados.
estarão na Série C em 2027. Faça a conta que o senhor falou aí. O São Bernardo, 27 pontos, certo? Isso. Você falou que ele, nesse momento, luta contra o rebaixamento. O senhor está errado. Porque ele está mais próximo do 6º colocado do que do 17º. O 6º tem 33. São 6 de diferença. 6 de diferença. O primeiro 17º time que está na zona... Matematicamente, o senhor está correto. O senhor está errado. E eu Muito estou bem. errado. É isso. Então, o Náutico, que está a 5 pontos ali, então seria Náutico, Cuiabá, Botafogo e Ceará fora da zona do rebaixamento, Londrina, Avaí, América Mineiro e Ponte Preta. Ó, pra você ver que esse negócio de 6 classificados, né? Os 2 primeiros direto e depois tem o playoff. Cara, de boa, até o Botafogo, né? Você pode colocar com chance lá de pegar a 6ª vaga, porque ele tá com 24, são 9 pontos só de diferença. Sabe? Então, assim, esse negócio aí vai colocar fogo no campeonato até o fim, velho. 9 pontos é ponto pra caramba. São 3 rodadas. Vamos combinar que o Botafogo briga pra não cair, né? A briga Sim, do Botafogo não. é pra não cair, pô. Náutico, Cuiabá e Botafogo, Ceará, nesse momento, brigando pra não mas cair. o São Bernardo também bicou pra baixo. Por isso que eu tô colocando o São Bernardo nessa aí, velho. Sim, mas o São Bernardo hoje ele tá mais próximo do 6º do que do 17º. Ponto ao mesmo. O São Bernardo foi líder do campeonato. Sim. Então... Quem tem o melhor elenco, São Bernardo ou Sport? Essa é a pergunta que a gente fez no começo. Esporte. Os 2 times chegaram ali, ó, brigando cabeça a cabeça. O Sport tem o melhor elenco e o Sport vai brigar ali pra ficar, hein, até a última rodada. Vambora. Escreva aí. E o Atlético Goianiense, que eu falei na hora da macaca, tava na parte de baixo do campeonato. Falei, ó, o Atlético Goianiense vai brigar lá em cima. Não, mas calma. Chegou agora o advento do treinador, calma. Você tá certo que contratou o Mateuzinho. Calma, Carlos, calma. Também não é assim. Vamos devagar com o andor. Mas já tá lá na 7ª posição, né? É isso, gente. Então tá aí, então, a Série B deste Campeonato Brasileiro. Placar ao vivo, futebol interior. Corsato, vambora, né? Você já falou demais. Você não para de falar, velho. Mas isso. Eu ganho por palavras. Sempre um prazer estar aqui no Portal Futebol Interior. Valeu todo mundo que participou com a gente. Obrigado aí pela audiência. Lembrando que segunda-feira agora tem Hora da Macaca, 9 da noite lá no YouTube, né? Quase daqui uma semana, mas a Ponte só vai jogar na sexta-feira. Então a gente se fala lá no YouTube, Hora da Macaca. Um abraço pra você, pro Frank, pro Felipe e até a próxima. Tchau. Esse Marcelo Corsato transmitiu Ponte 1, Atletique também 1. Bom, a Ponte joga dia 7. Eu vou pegar uma folguinha aí. Mas dia 7 eu tô aqui, hein? Dia 7 transmito, hein? Dia 7 é comigo, hein? 8h30 da noite, tá? Vou pegar umas férias, né? Eu vou tirar uns dias de férias, né? Mas aí você vai apresentar a Hora da Macaca sozinho e vai também transmitir o jogo aqui junto com o Frank Francisco. E aí eu vou trazer Pedro Lino, ressuscitar Pedro Lino. Mas nesse jogo, ressuscitar nas escalas, tá? Porque o Pedro Lino tá muito vivo, inclusive tá se preparando para conferir o próximo show da Lady Gaga, que vai ser na Austrália. O menino agora vai acompanhar a Lady Gaga onde quer que ela vá. Então, é isso, gente. Hora de fechar a casinha. A Macaca não ganhou, mas também não perdeu, hein? Olha a cara de felicidade. Não perdeu, Ponte. E coisa linda, hein? E Ponte. Macaca querida. Amor da minha vida. Sou louco por você. Eu separei uma frase pra falar da Ponte, cara. Eu só queria estar ali, sempre ao lado dela. Eu não tinha onde ir. Eu te amo, Macaquinha. Meu amor. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Um abraço do tamanho do Majestoso pra você. Trabalhos técnicos. Eu tenho que falar os patrocinadores, cara. Eu tenho que falar bem. Com trabalhos técnicos do Felipe Marques, direção comercial do Elcio, do Roberto Marcondes, a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Eu não falei que o Marcondes ia vir aqui pra agorar nós? Gorou mesmo, cara. Gorou, cara. Marcondes, você vai ver só, eu vou chegar, vou entrar aqui no meio da sua transmissão também, pra agorar você, vou acabar com você. Marcondes. Marcelo Corsato transmitiu, Frank Francisco comentou, eu estive aqui
nas reportagens, no intervalo e no fim de jogo dos canais Futebol Interior. Para Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Pizza do Dadá. Em Campinas não tem para ninguém, hein? Pizza é no Dadá. Hiper X-Cap. Compre pelo aplicativo, você ainda ajuda o Hospital de Amor. Casa do Perfurador. Tudo para o seu posto artesiano. Placar ao vivo Futebol Interior. O mais completo Hora da Macaca. Toda segunda-feira, 9 da noite. Hora da Macaca. É isso, gente. Um abraço. Uma excelente noite. Vem aí, né, com a W Esportes, o jogo do Botafogo contra o Fortaleza. Segundo tempo, o Wilson Rocha transmite Fortaleza 1, Botafogo 0 no canal de áudio. Um abraço e até a próxima. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo.